809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Guarani e Palmeiras. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Palmeiras. Mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Palmeiras. Rafael Pio. 3 da tarde, mais 5 minutinhos, muito bem-vindo, você que está sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, bem-vindo, bem-vinda, cheguem para essa transmissão, começando mais um Futebol Globo CBN, a partir de agora, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 4 da tarde, a bola rola para Guarani e Palmeiras. Jogo que não vale tanta coisa assim pro Bugre, um pouco mais pro Palmeiras, que visa ainda a primeira colocação geral da Série A1 do Campeonato Paulista, mas que é um jogo de muita tradição, é um clássico dentro do futebol paulista. Partida que já decidiu o Campeonato Brasileiro, partidas que dentro do Paulista já ficaram pra história e eu tenho certeza que hoje será mais um jogão no Brinco de Ouro e nós estaremos com as emoções de Carlos Cabela, os comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriano Almeida, com o Fábio Scheibe no plantão. Estarei aqui com vocês a partir de agora e já pedindo para receber o seu recado, receber a sua mensagem, participe com a gente através do nosso WhatsApp, já está à sua disposição, hein? Seja por texto, seja por áudio, 19 991869070, 19 991869070 ou então pelo próprio chat no YouTube. A gente vai ter o maior prazer em conversar com você dentro da nossa jornada esportiva. Repito, 4 da tarde a bola rola. Guarani e Palmeiras é a última rodada do Paulistão, a fase de classificação em 2023. Ontem nós tivemos já uma partida, o único jogo que realmente não valia absolutamente nada, por isso a Federação Paulista antecipou esse jogo, Corinthians e Santo André. E nós teremos também todas as informações de Série A2, de Série A3, notícias da Macaca, que ontem ficou no empate com o Comercial num jogo maluco lá em Ribeirão Preto. Daqui a pouco tem Antônio Lupe na Jornada Esportiva, enfim, tudo isso e muito mais pra você. E a gente começa já com informações diretas lá do gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, trazendo o primeiro destaque, as primeiras informações do Guarani, com Adriana Almeida. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Rafael Pio. Grande abraço a você, aos ouvintes CBN.
forte calor aqui no gramado do Brinco de Ouro, mas muitas nuvens carregadas, fica aquele suspense se vai chover ou não ao longo da partida. O Brinco de Ouro vai enchendo. Vai ficar bonito, tobogã liberado, muita gente já toma conta das arquibancadas e no gramado, aquele gramado bonito, viu, Pio? E todo o equipamento de aquecimento para os jogadores, tanto de Guarani e Palmeiras, daqui a pouquinho todo mundo no gramado para aquecer. As escalações acabaram de ser liberadas no Guarani, o grande desfalque Luciano Castan, que vai ter que cumprir 4 jogos de suspensão por causa de uma expulsão contra o São Bernardo, no seu lugar o Alan Santos. Nas demais posições, força total, igual foi com o time que entrou em campo contra a Inter de Limeira. E no Palmeiras, também quase força total, porque o Hendrick é um dos que estão pendurados, fica no banco de reservas. O restante do time, aquilo já dentro do previsto pelo técnico Abel Ferreira. O Palmeiras que vai tentar aí a classificação geral, o topo, a liderança geral dessa primeira fase, enquanto o Guarani vai buscar pontos preciosos que podem colocar o time na Copa do Brasil de 2024, Pio. Essa Adriana Almeida trazendo as primeiras informações do Guarani, trazendo ali também as primeiras informações do Palmeiras. Então, só para confirmar, em relação ao Verdão, Hendrick poupado, pendurado com 2 cartões, é o desfalque do Verde, né, Dri? Desfalque não, Pio, porque ele tá no banco. Foi uma opção do Abel Ferreira colocá-lo no banco. O Palmeiras que também tem o Dudu suspenso, Dudu pendurado. E mais o Dudu vai para o jogo. O Hendrick foi uma opção do Abel realmente preservar, porque aí para a próxima fase os cartões estão zerados. E essa é uma preocupação muito grande, sem dúvida nenhuma, para chegar aí às quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras que vai enfrentar o São Bernardo, ter todo o elenco à disposição. O Verdão que essa semana teve 3 boas notícias, né? Uma delas já esperada e outras 2 jogadores convocados por Ramon Menezes para a seleção brasileira. Rafael Veiga tá lá, Rony tá lá. É o Palmeiras impossível para tentar a vitória em cima do Bugrão, que vai para cima também. E agora ele que vai analisar, em cima das informações já trazidas por Adriana Almeida, das escalações, que ele já está fazendo o seguinte: com o caderninho que vale ouro, ele está do lado esquerdo do caderninho, colocando a escalação do Guarani de verde. E do lado direito, a escalação do Palmeiras de verde. Ou seja, aquela caneta de 4 cores hoje ele vai usar apenas uma. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. E claro, para a comunidade palestrina, que é gigante aqui na região de Campinas e hoje, infelizmente, não poderá comparecer. Então, tenho certeza que vai acompanhar aqui pelos 99.1. É verdade, Pio, você foi assertivo com o verde. Um verde mais robusto do lado do Guarani e um verde um pouco menos forte do lado do Palmeiras, até porque nós vamos falar em especial para a torcida do Guarani. Um bom jogo, um jogo para o Guarani muito confortável, porque já está tranquilo com relação ao rebaixamento e infelizmente fora de prosseguir no Campeonato Paulista, restando apenas aí o Troféu Independência, a ex-Copa do Interior, mas o Guarani entra para enfrentar o Palmeiras sem a responsabilidade, o que eu acho que é um bom indicativo de que o Guarani vai tentar fazer frente, embora esteja enfrentando hoje a melhor equipe do Brasil. A equipe mais competitiva. Se não tem um elenco mais estrelado, eu acho que esse título ainda pertence ao Flamengo, mas tem o time mais competitivo. Por isso que a cada campeonato é candidatíssimo ao título, como é do Campeonato Paulista. E o Palmeiras vem praticamente com força máxima. Mesmo os pendurados, Gabriel Menino, Dudu e o Hendrick, que vai ficar no banco, mas Dudu e Menino estarão em campo. Então mostra a importância que o Palmeiras dá para este jogo. Então, jogo difícil para o Guarani, mas se levarmos em conta esta situação tranquila que o Guarani vive dentro da competição, é a expectativa de um grande jogo e quem sabe, Pio, o Guarani não pode atrapalhar um pouquinho a vida do Palmeiras nesta luta do Verdão para terminar em primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista. Esse Carlão de Freitas que vai analisar tudo que acontecerá durante os 90 minutos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu tenho certeza e quero saber da expectativa dele. Eu particularmente apostaria em pelo menos
3 Ziriguiduns. Ó, já criei um plural para o Ziriguidum. Tenho certeza que teremos 3 Ziriguiduns no mínimo hoje, porque quando a gente fala de um jogo entre duas equipes, última rodada, sejamos sinceros, em termos de classificação ali pro Guarani, já não vale mais nada pro Palmeiras a liderança, mas enfim, vai ser um jogo mais solto. Quando temos jogos mais soltos, temos muitos gols. É isso, Carlos Cabela. Boa tarde, Cabelinha. Boa tarde pra você, Pio. Boa tarde a todos que acompanham a CBN Campinas, pra Adriano Almeida, pro Carlão, pro Naldo que tá aqui com a gente, Bolachinha, você, Fábio Chave, uma ótima tarde a todos. Vamos acompanhar esse grande jogo. Eu espero que possamos ter vários Ziriguiduns nesta tarde aqui no Brinco de Ouro, que faz uma tarde quente, como já relatou Adriano Almeida, tá lá no gramado, inclusive, André. 28 graus nesse momento aqui no Brinco de Ouro. Sensação térmica de 295. Aqui na cabine da CBN parece o forno micro-ondas. Tão quente que tá aqui. Mas enfim, ainda bem que nesse momento tem uma nuvem que cobriu aqui o estádio, tá um pouco tão sem sol nesse momento. Mas é uma tarde festiva para o futebol, né? É uma pena, como relatou o Carlão também, que não tem torcida. Pena que não tem torcida. Poderíamos ter a torcida do Palmeiras presente aqui para fazer a festa junto com a torcida do Guarani também. Isso e que fica muito a desejar no futebol do estado de São Paulo. Mas infelizmente o torcedor também não aprende a se comportar. Também tem esse outro lado da moeda também. E assim a gente fica com apenas a torcida do Guarani, que eu acredito hoje vai ter um bom público aqui, viu, Pio? E um bom jogo também, com certeza. E vários Ziriguiduns. Vários Ziriguiduns, aliás, foi no micro-ondas e não é naquela potência de descongelar, né, Cabelinha? É na potência de esquentar mesmo. É, de esquentar. Vou falar pra você, cara. É quente o trem, viu? Que coisa. Deixa eu voltar pro gramado do Brinco de Ouro com a Adriana Almeida, porque no somzão ambiente de Naldo Araújo, Dri, agora há pouco deu pra ouvir aqui um frisson do torcedor. Não sei se alguém entrou em campo, se alguém do Guarani entrou em campo para fazer algum tipo de aquecimento, reconhecimento de gramado, enfim. E até em cima do que você disse, da expectativa de um bom público, o Cabela falou também a respeito disso. Já deu pra ouvir daqui esse frisson, viu, Dri? Sim, Pio, foi no momento em que os jogadores do Guarani subiam pelo túnel do vestiário e pisavam no gramado do Brinco para o processo de aquecimento. Agora estão naquele processo inicial, sabe, Pio? Alongamento para lá, para cá. Daqui a pouco começa uma movimentação mais intensa e também um trabalhinho com bola de todo o elenco do Guarani. E o que chama atenção é o Maurício Kozlinski, Pio. Hoje ele também se aquece, o Tony segue como titular no gol do Guarani, mas o Kozlinski, assim como o Matheus Barbosa, estão liberados depois de problemas físicos aí ao longo das últimas rodadas. Os dois estão liberados, são opções no banco de reservas para o técnico Moisés Moura. Então, todo mundo aqui do Bugre se aquecendo e é o que o Cabelo falou, tá calor, ali é o micro-ondas e aqui embaixo fica abafado quando as nuvens vêm. E agora, por exemplo, que tem o sol, a gente fica na função grill, viu, Pio? Sabe quando você liga o forno naquela função grill, aquele maçarico? É mais ou menos isso. E eu te conhecendo bem, Adriana Almeida, pra quem só tá acostumado com a voz de Adriana Almeida pelo rádio, mas muita gente já conhece por conta da televisão também, ela é branquinha. E aí num sol como esse, fica pouco vermelha, né, Dri? É aquele modo camarão, né? Aí amanhã volta pro trabalho toda bronzada, foi pra praia, piscina. É o Brinco de Ouro mesmo. Exatamente. O pessoal olha e fala assim, olha, tava na praia, tava na piscina, tava assim. Bom, meus amigos, Carlão de Freitas, e olha, Fábio Scheibe daqui a pouco vai trazer um resultado que, meu Deus, chama muita atenção. A Adri falou sobre Matheus Barbosa e também sobre Maurício Kozlinski. Os dois são importantes, mas acho que a volta do Matheus, ela é mais, em termos de reforço para esse elenco, ela é mais importante até do que a do Kozlinski, né, Carlão? São dois jogadores que faziam parte, né, da equipe titular, principalmente o Matheus, que era da confiança do técnico Mozart Santos, né? A partir do momento que o Mozart saiu, veio a lesão, o Matheus Barbosa acabou ficando um pouco esquecido e volta hoje, pelo menos compõe aí o reservado do Guarani, hoje liderado pelo Moisés Moura. Agora o Kozlinski, Pio, eu acho que o Kozlinski é um titular. Não ganha titularidade hoje, talvez até pela coerência do treinador, né? O Tony tem ajudado, vamos esquecer o que aconteceu aquele jogo contra o São Bernardo, mas o Tony tem ajudado, está fazendo boas defesas, mantém aí uma regularidade. Mas o Kozlinski, eu acho que desde que chegou,
ele veio realmente para ser um líder do Guarani, para ser um goleiro, porque o Guarani, desde a saída do Bruno Brígido, ele nunca conseguiu fechar com camisa 1 de fato. E eis que veio o Kozlinski na temporada passada e deu conta do recado. Uma ou outra falha, o que é normal na vida de um goleiro, mas se pegarmos o 2022 do Kozlinski, foi um 2022 sensacional. Me lembro da partida contra o Náutico aqui no Brinco de Ouro, em que ele salvou, fez defesas importantes. Infelizmente se machucou nesta reta final do Campeonato Paulista e termina esta primeira fase como um reserva. Mas eu acredito, Pio, não sei para o Troféu Independência, mas para uma Série B de Campeonato Brasileiro, que o Kozlinski vai retomar a titularidade no gol do Guarani. São 3h, mais 19 minutinhos. Ele estará aqui ao meu lado durante toda a jornada, porque hoje é uma rodada importantíssima, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Jogos importantes aconteceram já também no final de semana pela Série A2. Série A3 de campeonato estadual também já pegando fogo, além dos estaduais pelo Brasil. E de um clássico internacional que está rolando nesse momento e que eu e ele estamos boquiabertos aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Sim, um prazer fazer essa jornada com você. Vamos juntos nesse Guarani e Palmeiras, direto do Brinco de Ouro. E como você disse, o Cabela lá da Inglaterra tá fazendo muito ziriguidum, viu? Rapaz, é verdade. Lá no Anfield Road, estádio do Liverpool, o Liverpool vai fazendo 7-0 no Manchester United, nesse clássico tão tradicional inglês. Isso mesmo, 7 Liverpool, 0 Manchester United, faltando 1 minuto para acabar o jogo. A cara de incrédulo do treinador do Manchester, dos jogadores do Manchester. E o Manchester, até te fiz essa pergunta, o Manchester continua. Sim, os times completos, os dois, exatamente, valendo muita coisa no campeonato inglês. Mas vamos com o nosso Paulistão aqui, que hoje é rodada decisiva, viu, Pio? 12ª rodada, a última da fase de classificação, todos os jogos no mesmo horário, com exceção, como você disse anteriormente, do duelo entre Corinthians e Santo André, que foi ontem. O Timão fez 3-1 no Santo André, em Itaquera. Todos os jogos dessa 12ª rodada serão agora às 4 horas da tarde. Além de Guarani e Palmeiras, teremos Botafogo de Ribeirão em São Paulo, Ferroviária e Internacional de Limeira, Ituano e Santos, Mirassol e Portuguesa, São Bento e Red Bull Bragantino e São Bernardo e Água Santa. Neste momento, 6 times já estão garantidos nas quartas de final do Paulistão. Restam mais 2 vagas. E na parte de baixo da tabela, 5 times lutam contra as 2 vagas para o descenso. Ou seja, 2 times vão cair e 5 ainda estão nessa luta indesejada, né, Pio? Além do Paulistão, hoje também tivemos Série A2. Série A2 chegando na reta final da competição. Muitos times brigando pelos 8 lugares que vão dar direito à próxima fase da competição, né, Pio? E muitos clássicos também pelo Brasil hoje, viu? Às 8 horas da noite, pelo Campeonato Gaúcho, tem um Grenal, tão tradicional, Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio. Hoje também pelo Carioca tem Flamengo e Vasco no Maracanã às 6 horas da tarde. E pela Copa do Nordeste tem Bahia e Vitória e também Ceará e Fortaleza. Domingo de muito clássico, lembrando que o jogo entre Liverpool e Manchester United acabou agora lá no Anfield Road na Inglaterra. Isso mesmo, Liverpool 7, Manchester United 0, viu, Pio? Valeu, Fabião, que coisa impressionante. O Fábio Scheibe falando aí dos clássicos pelo Brasil. Hoje acho que o Bahia é um dos mais importantes deste domingo, porque o Bahia vive um momento esquisito, né? E vem com o investimento ali do Grupo City e tudo mais. Mas quando a gente fala, Carlão de Freitas, em termos de clássico, e a gente pega um Liverpool e Manchester United 7-0, vai entrar pra história sem dúvida nenhuma, Carlão. Vai entrar para a história, o Rafael Pio, e eu imagino Júlio César Arantes do Nascimento. Meu Deus, verdade, cara. Verdade. Eu quero, já pode ficar esperto que amanhã o Zap vai tocar umas 10h30, 10 horas. Ô, Pio, não tô bem, cara. Não tô bem, não vou participar do programa porque... E ele fala, ele torce para... Não é torcer para o Manchester, essas modinhas de videogame, não. Ele torce para o Manchester United. Você imagina a cabeça de Júlio Nascimento. Amanhã, eu creio que é desfalque certo na hora do almoço.
Jürgen Klopp, rapaz do céu. Tá malucão. Não, tá malucão, não tá, Fabião? Tá agradecendo a torcida, felizaço da vida. Ele acho que é o maior resultado expressivo, né, da vida dele. Sem dúvida nenhuma. E eu mandei... Ó, preocupante. Mandei uma mensagem agora no WhatsApp de Júlio Nascimento, Carlão. Um risquinho apenas, viu? Acho que ele desligou o celular. Você sabe por quê? O irmão dele que trabalhou tanto tempo conosco. Grande aqui, Gé Nascimento. Jeff Nascimento. Gé Nascimento está lá em Portugal. Me parece que está voltando, né? Mas Gé torce para o Arsenal. Então você imagina como deve estar o zap de Júlio. É por isso que um risquinho a esta altura é normal. Nós que gostamos de um futebol e hora ou outra somos alvo de tiração de sarro. Essa é a melhor tática que tem. Desliga o celular. Sempre resolveu o problema. Porque aí, ô Pio, chega na segunda-feira, você já tá com a cabeça mais fresca, né? Nossa, Você ainda não... Aquele abalo, depois de tomar uma goleada, ou seu time ter perdido um clássico, ele ainda existe, mas já mudou um pouco. É mais a tristeza. Não é mais a raiva, entendeu? Que coisa de louco, cara. Está no ar o Futebol Globo CBN, daqui a pouco, 4 da tarde, a bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Palmeiras. Narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida, o plantão de Fábio Chaib. Daqui a pouquinho a gente volta, mande sua mensagem no WhatsApp ou no YouTube. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Palmeiras. Enquanto a bola não rola. Rafael Pio. E ela vai rolar daqui a 32 minutos no Brinco de Ouro para Guarani Palmeiras, a última rodada da fase de classificação do Paulistão 2023. Ontem a bola rolou e você acompanhou aqui na CBN Campinas o empate da Ponte Preta, 1-1 diante do Comercial, jogando lá no Palma Travassos em Ribeirão.
partida maluca, inclusive, né? E felizmente tá tudo bem, mas por conta de um atendimento do jogador do Comercial, ambulância indo pro hospital, 15 minutos de jogo parado na primeira etapa, Macaca fazendo já o gol na reta final do segundo tempo, enfim, a Ponte Preta arrancou um pontinho importante contra o Comercial, mas já garantida na primeira colocação da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. E ele esteve lá no Palma Travassos e traz agora pra gente as informações da Macaca, Antônio Lupe. Boa tarde, Lupe. Oi, Pio. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. A Ponte Preta ficou no empate com o Comercial ontem pela penúltima rodada da primeira fase da Série A2, jogando do estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. O time da casa saiu na frente depois de um vacilo defensivo e praticamente no apagar das luzes. No último giro do cronômetro, o Guipira fez uma boa jogada pela esquerda, tocou pro Gé, que fez a parede e a assistência pro Matheus Jesus marcar um golaço empatando o jogo. Resultado que foi comemorado pelo técnico Hélio dos Anjos, até porque, segundo o treinador da Ponte, a equipe acostumou a não ser derrotada, a não perder. Por isso, buscou até o final o gol de empate. Lembrando que o treinador escalou um time titular formado por jogadores da base, até pensando no jogo da Copa do Brasil, terça-feira contra o Brasil de Pelotas, lá no sul do país. Depois do jogo em Ribeirão Preto, a delegação retornou para Campinas, treina hoje e amanhã, depois da atividade, pega um voo direto de São Paulo até Pelotas, onde fica concentrado para o jogo que vale R$2.100.000. Dos jogadores que estavam pendurados ontem pela Série A2, só o Matheus Jesus recebeu cartão amarelo. Ou seja, para o jogo contra o Noroeste, no fechamento da primeira fase, também vamos ter um time alternativo. Força total contra o Brasil, duelo que Hélio dos Anjos afirmou que vai ser muito difícil jogando na casa do adversário. E um detalhe importante, em caso de empate contra o time de Pelotas, a decisão vai para os pênaltis. Pio. Valeu, Lupe. E partida importantíssima, Carlão de Freitas, porque acho que a Ponte, ela tem muito a comemorar o fato de ter conseguido que a CBF já marcasse o jogo para terça-feira agora, porque ela não mistura decisão de Série A2 com Copa do Brasil, né, Carlão? É um momento tranquilo da Ponte, né? Claro que para esse jogo seria importante ela contar com os lesionados, né? Ou talvez o principal, que é o Elvis, mas é impossível neste momento. Mas agora, se levarmos em conta o panorama da Ponte dentro da Série A2 e a importância desse jogo contra o Brasil pela Copa do Brasil, sem dúvida, no calendário, um momento importantíssimo. Enfrentar o Brasil, um jogo decisivo, um jogo que tem muita influência na sequência da temporada, numa folga, entre aspas, da 2, né? Porque a Ponte já está na primeira colocação e resta mais um jogo para fechar esta fase. Então a Ponte pode tirar proveito, sim, de um jogo importante, de um jogo difícil, Pio. Que o torcedor não se iluda com o negócio de divisão nacional, sabe? Série A, Série B, Série C, Série D. A gente sabe que o futebol, um jogo apenas, equilibra demais. Então a partida de um nível muito complicado para a Ponte, ela vai ter que jogar bola para conquistar a classificação. Ontem o Hélio dos Anjos escalou um time reserva e os meninos deram conta, né, Carlão? Acho que para questão de elenco, como a gente vem conversando muitas vezes durante a semana aqui na CBN, acho que isso é algo a se comemorar também. É verdade, Pio. Eu conversava até com o Cabela e vira e mexe a gente entra nesse assunto lá na redação da CBN. Futebol é complicado, ele pode apresentar várias surpresas, né? Tanto é que a gente tem vários exemplos, muitos exemplos de que o melhor nem sempre vence. Mas a superioridade da Ponte em relação aos demais da Série A2, ela é gritante, ela é evidente. Talvez não com o Novo Horizontino, mas de todos os jogos que nós participamos ou que nós acompanhamos, a Ponte, mesmo não vencendo, mas ela é muito superior. Então, se tudo correr dentro de uma normalidade, sabe, a Ponte permanecer com esse futebol, se nada tirar a Ponte desta reta, ela tem tudo para conquistar o acesso. Agora, aquilo que a gente fala, é mata-mata, faz um jogo infeliz fora de casa para reverter a situação, é um pouco mais difícil, mas em situação normal, a Ponte ela é superior aos adversários da Série A2 e ontem, mesmo com um time bem alternativo, ela conseguiu enfrentar o Comercial de igual para igual
E a partir da entrada do Matheus Jesus não teve mais jogo, né? Foi ataque contra defesa. O Matheus Jesus mudou completamente o panorama da partida e foi o responsável aí pelo empate da Ponte lá em Ribeirão. E a Macaca, claro, você vai acompanhar na próxima terça-feira pela Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. E pela Série A2, Fábio Chave, mais 4 jogos neste domingo. Jogos ontem também, a Série A2 chegando já na reta final desta primeira fase, Fabião. Tá funilando, viu, Pio? 14ª rodada está completa. Hoje, 4 jogos finalizaram a 14ª rodada. Lembrando que falta apenas uma. Hoje pela manhã, a Portuguesa Santista perdeu para o 15 de Piracicaba em casa por 1-0. O Juventus fez 4-0 no Lemense, na Rua Javari. E o Novo Horizontino, fora de casa, fez 3-0 no Taubaté. Além desses 3 jogos, o Monte Azul também ganhou e ainda respira na Série A2. O Monte Azul fez 1-0 no Linense. Ontem, além de Comercial 1, Ponte Preta também 1, tivemos a derrota do São Caetano em casa para o Oeste. O Oeste crescendo na competição. Oeste 3, São Caetano 1, no Anacleto Campanella. O Noroeste bateu o Rio Claro por 2-1 e Velo Clube e Primavera ficaram no empate por 2-2. Neste momento, a Ponte Preta é a primeira com 33 pontos, o Novo Horizontino, o segundo, tem 26, o Noroeste também 26 na terceira colocação. Portuguesa Santista, que estacionou, hein? Tem 23 pontos, é a quarta colocada. 15 de Piracicaba é o quinto com 22, Velo Clube 21, Oeste o sétimo com 20 e Comercial com 19. Na parte de baixo da tabela, 3 times lutam contra o rebaixamento. O 14º, uma posição acima da zona de rebaixamento, é o São Caetano. O São Caetano, o Azulão, tem 12 pontos na 14ª colocação. O Lemense e o Monte Azul ocupam a zona de rebaixamento. O Lemense 15º com 11 pontos e o Monte Azul 16º com 11 pontos também. Na última rodada, eles se enfrentam, viu, Pio? E nesse momento, se o campeonato terminasse agora, sem a última rodada, a Ponte Preta enfrentaria justamente o Comercial. Jogo de ontem, viu? Pelas quartas de final da Série A2. Seria o confronto nesse momento Comercial, que ontem a gente acompanhando, inclusive a transmissão, né? O pessoal lá de Ribeirão, e não poderia ser diferente, lamentou demais o gol sofrido, porque o Comercial estaria com uma situação um pouco melhor nesse momento, embora ainda esteja na zona de classificação para a fase final da Série A2 do Campeonato Paulista. Faltando 25 minutos para a bola rolar lá no Brinco de Ouro. Deixa eu voltar no gramado lá do Brincão. Adriana Almeida trazendo pra gente mais informações de Guarani e Palmeiras. As duas equipes já definidas, estão em processo daquele aquecimento ainda ou todo mundo já voltou pro vestiário, Indri? Todo mundo aquecendo, Pio, inclusive naquela fase final do aquecimento em que se treina bastante finalizações. Os dois times aí treinando finalizações e com poucos aproveitamentos. Não só o Guarani não, mas o Palmeiras também não vem assim com grande aproveitamento. É aquecimento, né? Aquela coisa. Eu não gosto de contabilizar isso como algo importante que vai ser determinante depois ao longo dos 90 minutos da partida. O que chama atenção mesmo é o ótimo público no Brinco de Ouro. A Vitalícia, o setor coberto da Vitalícia já tem aí 75%, 80% de público tomado. A cabeceira que está bem vazia ainda, o tobogã já com pelo menos 50% e abaixo dele uns 60%. Então um público muito interessante, muita gente ainda chegando aqui ao estádio Brinco de Ouro, Pio. E olha que mensagem legal, ó. Boa tarde, grande equipe. Na entrada do tobogã encontrei o Cabelinha. Ele me conheceu. Bom trabalho a todos. Bugrão 1-0, Marcelo do Jardim Marisa. Bateu papo com o Marcelão aí, Cabelinha, na entrada do tobogã. Você é muito querido pelos ouvintes, Cabelinha. Olha, Pio, é muito bom essa recepção, viu, cara? É muito gostoso essa recepção do torcedor, aquelas pessoas que nos acompanham sempre através da frequência da CBN Campinas. É bom demais receber esse carinho. E a gente retribui sempre que a gente é reconhecido, né? Porque às vezes a gente tá passando, como por exemplo, a gente deixa o carro lá no CT, por exemplo, do Guarani. Eu passo no meio de toda a torcida do Guarani que tava ali do lado de fora do brinco para entrar. Poucas pessoas nos conhecem, né? Poucas, porque no rádio, até tem o YouTube, mas pouca gente acaba reconhecendo.
Mas aqueles que reconhecem, vêm conversar com a gente dá todo o carinho possível. Aquelas pessoas que nos dão esse carinho também, que é bom demais. Como é gostoso, rapaz. Ah, é legal demais. E você que, assim como o Marcelo, está no Brinco de Ouro, mande mensagem pra gente, conte como está a entrada, se tá tudo ok, se tem fila do lado de fora, seja pra entrar no tobogão ou então na cabeceira. Participe através do 19991869070 ou então até pra quem tá no YouTube, ele manda mensagem no chat. Oi, Cabelinho. Esse amigo que está junto com você, dividindo o estúdio hoje, não quis vir pro campo hoje? Então, ele de alguma forma ele queria... Isso, a credencial não tá válida, mas ele gostaria, porque o ano passado, como o Carlão de Freitas gosta de dizer, ele fez um trabalho todo especial envolvendo a Sociedade Esportiva ao Palmeiras. Então, por esse motivo, ele gostaria, viu, Cabelinho? Mas... jornalisticamente. Mas como hoje é a última rodada, né, Cabelo? A rodada decisiva, muitos gols provavelmente. Vamos acompanhar aqui minuto a minuto, segundo a segundo, todas as informações para saber quem vai classificar e quem vai cair nesse Paulistão, viu, Pio? Cabelão? Ô, Fábio, aliás, para emendar a pergunta, né? Você acha que na próxima fase, jornalisticamente, você vai no Allianz ou vai no primeiro de maio? Eu já falei, ontem eu falei que na sexta-feira eu falei que ia ser empate entre Palmeiras e Guarani por 1-1 e o São Bernardo deve ganhar do Água Santa. Provavelmente a torcida palestrina e os jornalistas também que estarão lá vão cobrir São Bernardo e Palmeiras no 1º de maio. Entendi. Já vou me preparar para fazer o credenciamento. Como é que foi a frase? Os jornalistas que acompanham o Palmeiras? Ele foi muito rápido. O raciocínio foi muito rápido, porque ele falou o torcedor e os jornalistas. Ele foi muito rápido. Aliás, ele no microfone tá crescendo dia a dia, né? Tá voando, Cabelinho, eu diria. Tá parecendo, a gente já é macaco velho, já no microfone, né? Exatamente. Mais liso que bagre ensaboado. Não tem como derrubar, Fábio Chaves, eu vou falar pra você. Ô, Carlão de Freitas, na sexta-feira, eu até te mostrei um vídeo aqui na redação, porque a Adriana Almeida falou agora sobre o aproveitamento desse aquecimento, dos jogadores fazendo finalizações. Eu te mostrei um vídeo, eu acho que aquele vídeo foi editado, inclusive, viu, Carlão? Porque era um vídeo do Palmeiras fazendo trabalho de finalização e os caras acertaram todos. Acho que foi editado, viu, Carlão? Normal, mas essas coisas de vídeos em treinamentos, esses vídeos são editados, porque olha só, Pio, a gente tem a nossa brincadeira lá de futebol, aí o cara grava o vídeo, só que pra sair uma jogada, é igual fazer matéria pra televisão e a Adri é experiente nisso. Você sai pra rua, você grava 2 horas de imagem, faz 35 entrevistas pra sair 1 minuto e meio no ar. E na vida também do Palmeiras, o que eles devem errar é uma barbaridade, mas pro site só vai a coisa boa, só vai o filho bonito, né? E quando a gente brinca no futebol também, a gente fica gravando lá meia hora pra postar na rede social 30 segundinhos em que vai. Então é assim, não tem. E outra coisa, né? Acho que antes de jogo, o jogador até se poupa um pouquinho, né? Não vai forçar tanta musculatura, porque dá problema. Hoje é até proibido treinar falta, né, Pio? Sinal dos tempos, né? Exatamente. Mas você era especialista, Adriana Almeida, em fazer passagem. Você gravava no máximo 2, porque você não errava. Olha, Pio, já teve dia aí de que se a gente não tá num dia bom, vai 20, 25. Tem dia que ou assuntos a gente domina um pouco melhor e aí vai de primeira, segunda, mas eu costumo fazer 2 valendo pra na hora lá ter a garantia, né? É igual no futebol, assim, 1 vai apertado, 2 tá valendo. Odri, olhando a arquibancada, melhora a cada minuto a presença do torcedor? Sim, Pio, muito boa a presença do torcedor no Brinco de Ouro. Fica a lembrança, né, de que o jogo é torcida única, ou seja, a torcida do Palmeiras não pode vir ao estádio, já é uma determinação de alguns anos, né, dos times de Campinas quando enfrentam os clubes da capital. E por isso a gente vê muito torcedor do Guarani, mas deixa aquele alerta: se você não é do Guarani, não venha ao estádio, porque pode gerar, assim, confusão. E eu também consigo observar, Pio, um clima muito tranquilo, pelo menos até o momento, assim como o Cabela também tive que passar pelas principais avenidas aqui que rodeiam Brinco de Ouro, e um clima muito tranquilo, e vi um policiamento militar também muito reforçado.
Então quero acreditar que vai ser uma tarde muito tranquila hoje aqui no Brinco. Assim a gente espera, porque não dá, né, Carlão? A gente tá acostumado e há tantos anos na imprensa a ver esse... E eu vou falar pra você, quando eu participei do meu primeiro jogo no Brinco, no Moisés, no Brinco, por exemplo, as duas cabeceiras ainda eram destinadas aos torcedores visitantes. Aí depois de um tempo é que apenas a cabeceira ali do placar eletrônico e hoje nenhuma nem outra, o que é muito triste, Carlão. Muito, muito triste. Aliás, eu vou até pegar aqui, citar o meu parceiro Vitor Freitas, né? Já foi parceiro meu do século XXI, hoje trabalha aqui no Bugrecast. Eu estou com o Twitter dele aberto e ele faz uma reflexão importante. É claro que existe a rivalidade ferrenha entre Ponte Preta e Guarani, mas nesse aspecto, com relação a receber clássicos com apenas uma torcida, eu acho que Ponte Preta e Guarani deveriam se unir. A gente já sabe que existe um movimento dos grandes clubes para pelo menos a volta, né, das torcidas visitantes, as bandeiras já estão de volta. Eu entendo que torcedores organizados, né, atrapalham demais a volta, né, das torcidas dentro do estádio, mas o Vitor ele fez uma reflexão importante, que Ponte e Guarani poderiam se unir junto ao Ministério Público para discutir realmente a volta das torcidas aqui em Campinas, porque o Brinco está bonito assim com a torcida do Guarani, você imagina com a torcida do Palmeiras. E outra, imagine para os cofres do Guarani um jogo aqui com a torcida do Palmeiras. Imagine para os cofres da Ponte Preta um jogo contra o Santos, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo com a torcida dos clubes da capital. Então acho que já passou da hora das duas diretorias se fortalecerem, se unirem, conversar com as diretorias dos grandes clubes de São Paulo, porque, cara, um negócio absurdo. É muito triste acompanhar o Brinco de Ouro aqui. Nós que você acabou de falar, um jogo muito tradicional, um jogo de final de brasileiro, de semifinal de brasileiro, um jogo que vale tanta coisa, né? Tanta história envolvida entre Guarani e Palmeiras, e apenas uma torcida pode comparecer. É pura incompetência isso aí. Incompetência, claro, do serviço público, mas eu acho que as duas diretorias poderiam fortalecer aí essa parceria para tentar buscar um caminho para que a torcida visitante possa comparecer. E isso se tratando de derby também, porque o derby é um espetáculo da cidade de Campinas e eu acho que as duas torcidas têm o direito de comparecer aos estádios. É isso, esse é o termo, incompetência, sem dúvida nenhuma. O Premier já abriu a transmissão e a gente aqui no estúdio teve a oportunidade de ver também a chegada ali do torcedor e tal, e o Premier mostrando um clima muito amistoso, mostrando crianças, tá mostrando Careca chegando agora ao Brinco. Mostrou um casal também se beijando, tá tendo que tomar um cuidado, hein, Carlão de Freitas? A história do Grêmio foi sensacional, né? Teve do Fortaleza também, você viu do Fortaleza? Do Fortaleza. Mas ali pegou fogo, viu? Você sabe, Pio, mas a gente brinca assim, mas em várias ocasiões, ou alguém já foi preso por causa destas filmagens, ou a casinha caiu, entendeu? Eu lembro, eu era garoto ainda, certa feita, Brasil e Uruguai jogavam no Centenário uma eliminatória para a Copa do Mundo 93. E aí filmaram lá um torcedor no meio da torcida do Uruguai. Cara, esse cara tava devendo, a capivara dele era gigante aqui no Brasil, sendo procurado pela polícia, um negócio terrível, né? E agora, nessa semana, né, teve o Fortaleza, mas o do Grêmio me chamou muita atenção. Que coisa maluca, hein? Cuidado com o que vocês fazem na cabine, porque o zoom da câmera chega aí, viu, Cabelinha? Pelo menos eu e Fábio Scheib aqui, a gente corta a câmera, então não tem nenhum problema. Não, tudo tranquilo, a gente sempre na paz, sempre muito atento a tudo. E esses detalhes são importantes. Não, são muito. Carlão, a gente já vai pras escalações oficiais, mas não importa que é um jogo que pro Palmeiras ainda vale o primeiro lugar, mas é obviamente que também o time não vem com aquela obrigação enorme. Guarani, mesma situação, mas é o que a gente conversava durante a semana. Vai ser um jogão, né, Carlão? Eu espero até por esta tranquilidade que o Guarani principalmente vive, então vai poder jogar mais solto, de repente até tomar a iniciativa contra o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem um esquema bem sólido, né? Muito bem definido, gosta do contragolpe, tem jogadores propícios para esse tipo de esquema, né? O Rony, o Dudu. Então, de repente, o Guarani pode se encorajar mais em virtude desta folga na tabela, deste conforto na tabela, e enfrentar o Palmeiras de peito aberto. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nós brincávamos com relação aos palpites, Pio,
e eu creio que o torcedor bugrino vai me entender. Hoje o Palmeiras ele não é favorito contra o Guarani, ele é favorito contra o Flamengo, que nominalmente deve ser o clube mais poderoso do Brasil. Mas o Palmeiras é favorito contra qualquer equipe da América do Sul. O Palmeiras, se ele vier com um espírito de competição, com um espírito de decisão, esta primeira colocação é essencial para nós. É muito difícil o Guarani vencer. O Palmeiras é muito competitivo. Agora, Pio, é futebol. Você falou de um confronto histórico, de duelos importantes entre Guarani e Palmeiras. Tem um que está na minha retina aqui. Palmeiras 96, o ataque dos 100 gols, veio a Campinas com Djalminha e toda a cavalaria. E o Guarani todo remendado porque brigava para não cair. Quem venceu? Venceu o Guarani. E era um Palmeiras tecnicamente superior a este Palmeiras aí. Foi aquele Palmeiras histórico do Luxemburgo. Então o futebol, ele pode surpreender neste caso. Agora, mais uma vez, falávamos da Ponte aqui em condição normal, é difícil imaginar o Guarani vencendo o Palmeiras, mas aquela caixinha de surpresa que você patenteou, ela pode estar em campo hoje e o Guarani realmente conquistar um resultado expressivo. Faltando 11 minutos pra bola rolar, vou fazer aquela pergunta que eu adoro pra Adriana Almeida. Moisés Moura, já definiu o Bugre, Dri? Sim, Guarani definido. E o Abel Ferreira, o Palmeiras? Palmeiras também, definidíssimo. Nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, com Adriana Almeida, você confere a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Guarani. Alô, torcedor bugrino, se o técnico Moisés Moura definiu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 25, Tony, 14, Ivan Alvarinho, 3, Lucão, 14, Alan Santos e 15, Jamerson, 23, Wenderson, 18, Richard Rios, 10, Giovanni Augusto, 27, Bruninho, 17, Bruno José e 9 para Gênison. Repeteco do Bugre, 25, Tony, 14, Alvarinho, 3, Lucão, 12, Alan Santos, 15, Jamerson, 23, Wenderson, 18, Richard Rios, 10, Giovanni Augusto, 27, Bruninho, 17, Bruno José e 9 para Gênison. No banco, 1, Kozlinski, 2, Lucas Marques, 13, Diogo Matheus, 16, Titi, 32, Matheus Barbosa, 5, Leandro Vilela, 8, Lima, 29, Isaac, 21, Felipe, 26, Rafael, 7, Neilton e 11 para Nicolas Careca. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Palmeiras! É o Verdão do técnico Abel Ferreira, que vem a campo com 21, Everton, 2, Marcos Rocha, 15, Gustavo Gomes, 26, Murilo e 22, Piquerez, 8, Zé Rafael, 25, Gabriel Menino, 23, Rafael Veiga, 7, Dudu, 10, Rony e 17, Giovani. Repeteco palmeirense, 21, Everton, 2, Marcos Rocha, 15, Gustavo Gomes, 26, Murilo, 22, Piquerez, 8, Zé Rafael, 25, Menino, 23, Rafael Veiga, 7, Dudu, 10, Rony e 17, Giovani. No banco, 1, Vinícius, meia dúzia, Vanderlan, 11, Bruno Tabata, 12, Mike, 13, Luan, 16, Hendrick, 18, Lopes, 19, Breno Lopes, 29, Rafael Navarro, 30, Jailson, 32, Gustavo Garcia e 35 para Fabinho. A arbitragem do jogo. Tiago Luiz Scarascati é o dono do apito. Seus assistentes, Fabrini Bevilacqua Acosta e Denis Matheus Afonso Ferreira. No VAR, Daiane Muniz dos Santos. O comentário do jogo. 3h52, escalações já trazidas pela Adriana Almeida, arbitragem também, Carlão de Freitas, tudo pronto. Daqui a 7 minutinhos, a bola rola no estádio Brinco de Ouro para, vamos dizer, um clássico do futebol brasileiro, não só paulista, né, Carlão? Sem dúvida, Pio, um dos jogos mais tradicionais, né? Tudo que envolve essa história, em final de brasileiro, em semifinal. Lembrar duas aqui, uma com o Guarani 78, campeão, não preciso nem falar sobre o que significa esse jogo na história do Bugre. E em 94, aquele Palmeiras histórico que foi campeão contra o Corinthians,
de Rivaldo, de Evair, de Sérgio, de Veloso, de Roberto Carlos, conquistou a classificação, a vaga, a decisão contra o arquirrival Corinthians, justamente aqui naquele Guarani, que foi de Amoroso, mas infelizmente o Amoroso já estava lesionado naquela semifinal e não jogou. O Guarani perdeu por 2-1, Rivaldo marcou os 2 gols. Então, 2 pimentinhas aí, 2 historinhas para mostrar a grandeza deste espetáculo. Hoje, claro, as equipes vivem situações opostas, é um Palmeiras muito forte, é um Palmeiras hoje talvez a melhor equipe da América do Sul, uma potência do futebol mundial também, por que não? E o Guarani vivendo aí, eu não vou dizer um drama, né, uma situação confortável, mas é aquele conforto que não é legal, né? Nós gostaríamos de falar de um Guarani brigando para se classificar. Sorte e competência não vai brigar para não cair, mas poderíamos estar falando de um Guarani numa outra situação. Agora, dentro de campo, tudo isso fica em segundo plano. A gente sabe que o Palmeiras tem uma qualidade invejável, a gente sabe que o Palmeiras tem um modo de jogar um pouco mais defensivo, mas com um contragolpe muito forte, né? Com o Rony, com o Dudu, com a chegada do Rafael Veiga, os 2 laterais, Marcos Rocha, Piquerez, um sistema defensivo portentoso também. Então a gente sabe da potência do Palmeiras. E o Guarani traz a leveza dentro do campeonato como um trunfo. Acho que essa leveza pode fazer com que os jogadores fiquem mais confiantes em arriscar mais, né? O Giovanni Augusto vive um momento legal, está crescendo. Bruno José foi uma figura expressiva lá em Sorocaba. Richard Rios hoje é a referência desse time do Guarani. Então esses jogadores empolgados por enfrentarem o Palmeiras, eles podem ser decisivos também. Claro que o favoritismo é do Palmeiras, mas já falamos algumas histórias, o futebol pode apresentar alguma surpresa e quem sabe hoje esse futebol não pode tirar esse coelho da cartola e nos mostrar que o Guarani tem condições de vencer o Palmeiras. É um Palmeiras favorito, mas eu acho que o Guarani tem condições sim de enfrentar. E diante desse enfrentamento, de repente, os 3 pontos para fechar aí esta primeira fase do Paulistão 2023. Se a gente for pensar em um de cada lado, para falar do lado bugrino, Richard Rios, o grande destaque desse time hoje, Carlão? O grande destaque, tecnicamente, eu acho o Giovanni Augusto diferenciado, mas em termos de competição, de produtividade, Richard Rios. E do lado do Palmeiras, eu vou ficar com Rafael Veiga. Rafael Veiga. Aliás, merecidas as convocações de Rafael Veiga e Rony essa semana, Carlão? Merecidas. O Rony vem fazendo uma temporada espetacular desde 2022. O Rafael Veiga já foi tema de debate, né? De vários debates. E os dois fazem uma temporada brilhante com a camisa do Palmeiras. Carlão, eu não tenho como não comentar. Palmeiras está de faixa, Carlão. Está de faixa, uma camisa bonita, cara. Uma camisa bonita. Aliás, o visual, até falava com o Cabelo, o visual hoje do estádio está muito bonito, sabe? As cadeiras vitalícias lotadas, as cabeceiras movimentadas, né? A gente não tem aqui a imagem, né? A gente fica bem embaixo do tobogã, mas é um brinco de ouro motivado, um brinco de ouro bonito. Pena que o torcedor palestrino não pode comparecer, mas pode ser, tem tudo para ser um domingo especial pro torcedor do Guarani. Vamos torcer. Agora vê o Pio, Carlão. Só botar o bedelho aqui. Claro, Cabelinha. Tem ali acho que umas 50, talvez mais pessoas que vieram com a comissão técnica do Palmeiras, diretoria, conselheiro, faxineiro, apertador de parafusos, tudo isso tá ali. Se tiver gol do Palmeiras, aquela galera vai gritar ali. Vai gritar. Vai, é que ali ainda é um reservado, né, do Palmeiras. Exatamente. A diretoria pode ficar ali, mas eles vão gritar, com certeza. Ó, e não adianta, a gente, Cabela, Dri, Carlão, Fábio, a gente até alerta, faz campanha aqui, porque a gente sabe que hoje em dia gera muito problema. Mas não tem como a gente imaginar que não tem gente que foi pro estádio e que eu não vou dizer torcedor, ferrenho, de organizada, nem nada, mas um torcedor que gosta de futebol, que gosta do Palmeiras, comprou o ingresso e foi ver o jogo. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, né? E outra, né? O Palmeiras hoje, ele é uma atração. Né? Ele é uma atração. Mesmo o torcedor bugrino, que frequenta o estádio Brinco de Ouro, mas a comparar o Palmeiras aqui, não é sempre, né? Não é sempre que o Palmeiras vem aqui. Então o Dudu, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Rony, selecionáveis, o Everton é goleiro de Copa do Mundo. Então são jogadores hoje que estão num patamar acima e são atrações. Então, por isso, eu não recrimino, assim, o bugrino, mas eu quero ver o Paulo. Claro, ele torce pro Guarani,
Mas, poxa, você é o cara que gosta de futebol, pô, vê um Dudu, né? Daqui a pouco o Hendrick vai entrar também, Zé Rafael. O time do Palmeiras, o Abel Ferreira, que é o grande nome. Então, são pessoas que estão na mídia todo dia e que despertam aí a curiosidade. Crianças, né? Eu falei pro meu menino Arthur, falei, vou fazer o jogo do Palmeiras. O Arthur, papai, me leva, eu quero ver. Falei, o papai vai trabalhar. Se fosse ocasião normal, eu traria. Porque, pô, é o imaginário da criança. A criança quer ver um Dudu, quer ver aí um Everton, o Rony, são jogadores de seleção. Aliás, o Everton dá pra ver muito bem ele hoje. Dá, porque a cor do uniforme, hein? Até ofusca os olhares. A pilha ali é... Eu vou falar pra você, ele é super, super, super alcalina. E é aquela que carrega no sol, na luz, e aí tá sol mais ainda. Meu Deus, dói a dardo. Não, arde o olho, realmente. E não é brincadeira, não é força de expressão, não. Você fica olhando muito, rapaz, ainda mais um quarentão, sabe, Pio? Dói uma barbaridade o olhar do peão. Imagina o cinquentão, então. Meu Deus. Fábio Scheibe, ou então um menos de 40 com a condição visual que eu tenho. Ô, Fábio Scheibe, daqui a pouco a bola rola em vários jogos pela Série A1. É, verdade, Pio. Finalizando a 12ª rodada decisiva, a última rodada da fase de classificação. No Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo encara o São Paulo. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária recebe a Inter de Limeira. Além de Guarani e Palmeiras, também temos Ituano e Santos no Novelli Júnior em Itu, Mirassol e Portuguesa lá em Mirassol. No Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento recebe o Red Bull Bragantino. E no 1º de maio, São Bernardo encara o Água Santa. Lembrando que ontem o Corinthians fez 3-1 no Santo André. É o fechamento da 12ª rodada. Todos os jogos às 4 da tarde, viu, Pio? E a bola vai rolar no Estádio Brinco de Ouro. E se a bola vai rolar, ele chega para trazer 90 minutos de muita emoção. Vai, Cabelinha! Opa, legal, Pio. Um abraço a todos que acompanham a CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola para Guarani e Palmeiras. É jogão de bola para você acompanhar na CBN, no FM 99,1 em todas as plataformas da CBN Campinas. Como já destacado aí, né, o Palmeiras todo de branco. Tem um detalhe na camisa ali que parece uma faixa na transversal ali, né? Que lembra muito o adversário, né? O grande adversário do Guarani, que é a Ponte Preta. E o Guarani todo de verde, né? Mas muito bonito esse uniforme do Palmeiras. Esses detalhes da camisa branca do Palmeiras. Inclusive, quando eu chegava aqui ao estádio, né? Os vendedores de camisas ali ao lado de fora, só com camisas de Guarani e Ponte Preta, eu comentava, inclusive com um dos nossos companheiros, o Vladimir Catarino, inclusive a gente estava chegando junto aqui, a gente dizia o seguinte: como é bonita, né? A camisa branca do Guarani é muito bonito, como é bonita a camisa branca do Palmeiras também. Hoje o Palmeiras todo de branco para enfrentar o Guarani todo de verde aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Temperatura continua em 28 graus, o sol deu as caras e um solzinho, Dri, aquele sol chamado sol de chuva, não é não? Sim, mas as nuvens se afastaram aqui do Brinco, o céu muito claro agora. Que bom, que bom. Que é um sol ardido, né? Aquele sol ardido, né? Modo grill, né, Dri? É isso? Modo grill? Eu tô no grill aqui, viu, Cabela? Vamos ver o que vai dar isso daqui a 90 minutos. Bora, Luciano do Gramado, vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. Pontapé inicial ali ao meio do campo com Gabriel Menino, que vai dar o pontapé inicial, sai de bola com a equipe do Palmeiras. Guarani defende o gol do placar aqui no Brinco de Ouro. O Palmeiras defende ali com o Everton, todo luminoso, o gol da entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa. Estamos por conta do senhor Thiago Luiz Scarascati, o árbitro da partida, que vai comandar os 90 minutos de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O árbitro mandou esperar mais um pouquinho, mandou aguardar ali, parece que está um pouquinho atrasado, né? Hoje é aquele dia e tem que esperar os demais jogos para começar todos eles ao mesmo tempo. Então, deveremos ter mais um tempinho aqui para ser aguardado ao início. Já tivemos 1 minuto de silêncio respeitado e agora vamos aguardar para o pontapé inicial o início da partida aqui no Brinco de Ouro, porque as demais partidas também necessitam do resultado daqui. Portanto, só ontem, né? O único jogo, como o Fábio Scheibe já trouxe aí, o único jogo que não valia nada nessa última rodada era Corinthians e Santo André. O Corinthians já classificado e a equipe do Santo André já não chegava à classificação e nem brigava ali contra o rebaixamento. Portanto, era o único jogo que não valia nada, que aconteceu ontem lá na Neoquímica Arena, 3-1 para a equipe do Corinthians. Esse jogo de hoje vale mais para o Palmeiras e, claro, para o Guarani também, né, Carlão? De repente, somar pontinhos aí numa classificação pro troféu Independência, né? É verdade. E tem Copa do Brasil, tem um monte de coisa que a federação deixa pra última hora e dá certas confusões, né? Como na
Copa do Brasil desse Exatamente, é tremendo uma sacanagem, foi essa que foi a verdade. Cabelo, é aquela coisa, na dúvida, vença. Não é? Exato. Na dúvida, faça gols, ganhe o jogo. Estamos ali aguardando por conta aí do árbitro, continua ali até o árbitro fazendo ali um aquecimentozinho ali, né, Adriana Almeida? E não dá sinal, assim, de que vai começar a qualquer instante, não. Pelo jeito vai esperar mais um pouquinho. A gente já passa aí, já quase 4:03, né? Ou seja, 3 minutos no mínimo aí de atraso já. Ele tá com o sistema de som aí, deve estar esperando alguma sinalização para todos os jogos começarem juntos. Ok, olha lá, Cabelo. okay. Dado o ok, vai começar o jogo. Pois não, fala. Dá pra ver o delegado da partida com o WhatsApp na mão, olhando, esperando chegar no grupo aquele. Começa. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Guarani e Palmeiras. Futebol, vamos CBN. É futebol, é jogão de bola para você que acompanha o futebol da CBN Campinas. Bola foi jogada direto para fora do lançamento do próprio Everton. Bola para fora, arremesso Emanuel que favorece a equipe do Bugre. O Alvarinho tá lá para cobrança com as mãos. Toma distância, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Genison ali pelo meio, sobe de cabeça junto dele. Quem faz o corte é Murilo. A bola volta para o campo de ataque do Palmeiras. Mais uma vez o Alvarinho para fazer o corte. Bruno José recebe, domina, rola do lado com Richard Rios. Vem ele para o campo de ataque carregando, fez a finta, voltou lá pela direita. Marcação para cima dele. Quem encosta na marcação ali em cima dele era o Murilo. Ele gingou de um lado e outro, chegou Bruno José, faz o domínio, carrega a bola ali na diagonal pela lado direito, chega por baixo, marcação do Palmeiras com o Zé Rafael, responde ao Varinha, bola espirrada, vai lá com o Piqueires lá do lado esquerdo, quem chegava lá para fazer o toque ali pelo meio, trabalhando mais uma vez o Zé Rafael, já chega pela direita, bola com o Marcos Rocha, toca a bola, a equipe do Palmeiras no campo defensivo, vamos chegando ao primeiro minuto de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Gomes recebe ali pelo intermediário, dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Piqueires, já recebe, domina mais uma vez o lateral da equipe do Palmeiras, ajeita de um lado de outro, Palmeiras vai tocando a bola, vai jogando a bola de um lado e outro do sistema defensivo, aí tocando para lá, tocando para cá, e a torcida já começa a vaiar esse toque do Palmeiras. Marcos Rocha bota na frente, o lançamento é pro menino aqui pela direita, quem chega para tentar evitar a saída do Rony. Opa, cuidado aí, Rony. Cuidado aí, Rony. Rony foi lá, ele passou ali entre duas placas. Perigoso se machucar ali dessas placas aí, Adriano Almeida. E antes de se chocar com as placas, ele deu um pique muito forte ali. Tá todo animado o Rony, né, Cabela? Foi convocado para a seleção brasileira para o amistoso do próximo dia 25 contra o Marrocos. Lá mesmo no Marrocos, o Rony então tá todo empolgado aí, querendo mais comemorar e mostrar um bom futebol. O outro convocado tá ali, que é o Veiga. Toca na bola, sobra de bola pelo meio, bateu o menino pra fora do gol! Bola ajeitada ali pelo meio, chegou o Gabriel Menino, batendo de canhota, a bola subiu, foi pra fora, linha de fundo, só tiro de meta. Mais uma boa chegada do Palmeiras ali, Adriano Almeida. A primeira do jogo, com o Gabriel Menino. A bola sobrou da entrada da área, ele meteu de primeira. A bola subiu demais, é só tiro de meta 0-0. O Carlão, e o Guarani insiste nessa saída de bola. E é um Palmeiras que tá aí hoje ali com o Dudu, Rony, Veiga, tem o Giovani. Olha o Guarani. Segura aí, porque vem Bugrão com o Bruninho pelo lado esquerdo, preparou, batida pra fora do gol! Bruninho invadiu a área pelo lado esquerdo, ajeitou na perna direita para pegar o contrapé do Everton, bola subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Lance que já levanta a torcida no Brinco de Ouro. Bruninho arrancou em velocidade pelo lado esquerdo, viu uma possibilidade de buscar o ângulo esquerdo do goleiro Everton, mas ela subiu demais. Em oportunidades agora, Cabela, 1-1. O árbitro vai lá, pega a bola, tá dando, teve um impedimento no ataque, é isso? Ele marcou o impedimento do Bruninho, mas que demora pra marcar, viu? Meu Deus, nem o Everton tinha visto. O Everton ia bater o tiro de meta lá, como se nada tivesse acontecido. Que coisa de doido. Rola a bola, a equipe do Palmeiras na saída de bola, vem lá pelo campo defensivo, Dudu, devolve com o Piqueires, ajeita a bola na perna canhota, rola a bola ali pelo meio com o Murilo. Murilo chega, recebe, domina, devolve lá direito com o Gustavo Gomes. Tá ali o Gomes, toca a bola de volta ali atrás, torcida vai, calma, torcedor do Guarani, né, Carlão? Calma, o Palmeiras tá tocando ali. Melhor não ficar cutucando o Leão. Não cutuca muito não, né, Carlão? Não pode brincar não. 3 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Gustavo Gomes rola a bola com o Murilo ali pelo círculo central do gramado. O Genison encosta para fazer a cobertura, a bola vai lá pela esquerda com o Piqueires, bota pelo meio, quem chega por baixo é o Richard Rios, deixa na bola o Everton, chega para o Anderson, já toca na frente, o lançamento é pro... Opa! Pegou ali, hein?
Bruno José foi na dividida ali, o Everton caiu, o árbitro tá dando só lance de jogo, é isso aí, Adriana Almeida? Sim, o Bruno José já com toda a preocupação foi pedir desculpas pro Everton e eu também acredito, olhando aqui de perto, que não houve maldade no Bruno José. O Bruno José ele é muito veloz e depois que essa bola foi lançada, ele tentou ali num toque no limite para tirar essa bola do Everton e aí sim o Guarani ficaria muito perto do gol. Mas o toque da bola não aconteceu e aí veio ao encontro na costela, do lado direito do goleiro do Palmeiras, um choque, mas o goleiro do Palmeiras já está de pé, já aceitou as desculpas do Bruno José. Tudo bem com eles, mas a falta foi marcada. Subiu o cartãozinho ali, viu, Adriana Almeida? Depois você confirma, acho que o Bruno José já foi agraciado com o cartãozinho. E você, meu caro Fábio Chaves, tem gol já na rodada aí, Fabião? Tem gol na rodada lá em Ribeirão Preto, viu, Cabela? Gol do Botafogo contra o São Paulo, 1-0 Botafogo de Ribeirão contra o São Paulo, resultado que complica o Santos, lutando para uma classificação próxima fase. Botafogo 1, São Paulo 0. 4 minutos e 50, bola rolando, primeiro tempo 0-0, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Tá aí o toque de 5 minutos. Bota a bola com o Murilo ali pelo comando defensivo da equipe do Palmeiras, lá pela esquerda com o Piquerez. Devolve no Murilo. Rola a bola de um lado, de outro, a equipe do Palmeiras vai trabalhando. Já encontra aberto o Giovani pela direita. Recebe rente na lateral do campo, encosta a marcação do Bruninho pra cima dele. Giovani puxa na diagonal, toca na bola do lado. Gabriel Menino, bola enfiada na ponta direita. Márcio Rocha devolveu na área, cruzamento, subiu o Lucão de cabeça. Sobrou lá do outro lado com o Dudu. Ele protege e coloca no gramado. Bola rolada, Piquerez pintou o cruzamento, veio por baixo, girou, bateu, sobrou. Rony, a batida na trave. Subiu a bandeira, tá valendo nada disso. Se já estava impedido, deu para ver que estava impedido. Levanta a bandeira, deixa seguir, de repente machuca o jogador aí. Mas o Palmeiras nem assim conseguiu jogar pro fundo do gol, viu, Adriana Almeida? É, porque o Rony estava impedido e na hora da finalização dele, que encontrou a trave, já não valia mais nada. Mas uma ótima trama aí no setor ofensivo do Palmeiras em busca de abrir o placar. Carlão de Freitas, vamos chegando a 6 minutos. Muito estudado o jogo, né, Carlão? É, estudado. O Palmeiras, pela qualidade, fica mais com a posse de bola, faz uma saída de 3. O Gustavo Gomes cai pela direita, Murilo centralizado e o Piquerez na esquerda. E o Marcos Rocha vai por dentro. Essa saída do Guarani, eu vou falar pra você. É aqui que a gente tava comentando agora há pouco. Com o Palmeiras, não pode brincar assim com o Palmeiras. O Palmeiras aí, faz a marcação sob pressão. Ele tenta neutralizar essa saída de bola. Quebra essa bola aqui, sabe? De repente, se o Palmeiras abaixar um pouco essa marcação, der a tranquilidade para sair tocando, tudo bem, sai tocando, fica com a posse de bola. Agora, o Palmeiras tá pressionando a saída, ó. Fica o Rony, fica o Veiga e fica o Dudu marcando a saída de bola. E o Guarani com esse toquinho, de repente perde a bola, toma o gol, meu amigo. Fica difícil para reverter. E conhece a qualidade do toque de bola do sistema defensivo do Guarani. Pois não, André? Só confirmando a informação, o Bruno José realmente levou cartão amarelo, né? Depois daquele choque com o Everton. Bruno José estava pendurado, ou seja, não entra em campo pelo Guarani no primeiro jogo aí do torneio Independência, que a gente ainda não tem a configuração, vai saber só no início da próxima semana. Mas um detalhe, Cabela, é que o Bruno José desfalca o Guarani e o penúltimo cartão amarelo que ele tomou foi na rodada passada, lá no jogo contra a Inter de Limeira, que ele arrebentou, foi o melhor em campo, só que ele tirou a camisa quando fez o gol dele. E aí isso daí rendeu aquele cartão desnecessário e agora por isso ele fica de fora do próximo jogo. Até mesmo porque zeraria todos os cartões para a sequência, né? Depois dessa rodada. Agora tá fora. Bola recuada, chega lá com o Everton, goleiro do Palmeiras, faz o domínio ali com a bola nos pés, dentro da grande área. Gustavo Gomes vem buscar o jogo, já rola a bola com o Marcos Rocha. Ali pela direita vai trabalhando a bola, sai de bola aqui pro Palmeiras pelo meio com o Murilo. Recebe o Murilo, faz de domínio com o Piquerez, abertura lá pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando o Palmeiras, chegando no campo de ataque. O Guarani vai se encolhendo ali, vem lançamento. Lá na ponta canhota, lançamento feito lá em profundidade. O Rony chegou lá, reclamando ali, mas o próprio Rony faz o sinal para a marcação adiantar. O próprio Rony já pede que a marcação do Palmeiras já venha para o campo de ataque. O Palmeiras faz a marcação já em cima da linha do meio campo e o Guarani vai tentar sair jogando com arremesso manual lá do Alvarinho pro Gênison, que não sobe na bola, quem sobe é Murilo, faz o toque, vem Veiga, toca na bola, Dudu fica com ela, recebe o Richard Rios, vai para cima dele, Dudu fica reclamando de uma falta, o para o jogo é nota, é falta para a equipe do Palmeiras, do Rios para cima do Dudu, viu, Adriana? E o Richard Rios tem que ficar atento, né? É um jogador que gosta de jogar em cima, de marcar em cima e acaba abusando das faltas. Agora, mais uma vez, o Palmeiras já cobrou.
Toca a bola, Palmeiras vem com Marcos Rocha, aqui pela meia direita, ele inverte a jogada, encontra o Dudu, lá na ponta esquerda, no peito, domina, coloca no gramado, encosta a marcação do Bruno José, que devolve no Piquerez, Piquerez ajeita na perna canhota, Veiga, recebeu, dominou, foi pra cima dele o Richard Rios, toca na bola, sobra com o Alvarinho, faz uma graça ali, espaço pro campo de ataque, lá na ponta direita pro Gênison, chega Gênison, Murilo na marcação, Gênison breca, pisa na bola, rola do lado, ali pelo meio com Giovanni Augusto, devolve lá na direita com o Bruno José, faz a finta pra cima do Piquerez, bota a velocidade, vem Guarani, bola enfiada na área, pro Gênison, bola rolada ali pelo meio, passou pelo Bruninho, a marcação se recompõe, ele tenta a batida, explode na zaga, desperdiça a melhor chance do jogo, a equipe do Guarani, o Guarani aperta a marcação, vem pra cima ali, pra fazer o quarto mais uma vez o Lucão, toca na bola, carrega lado esquerdo, o Bugrão vem pra cima, Jamerson, recebeu na ponta canhota, ajeitou na perna esquerda, levantamento, segunda trave, não tem ninguém. Piquerez estava sozinho para botar para fora e escanteio que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Guarani se assanha no ataque, conseguiu uma boa chance. No lance anterior, o Gênison ficou de cara para o Everton, mas a defesa já tinha fechado muito. Ele viu o Bruninho em melhores condições, mas aí rolou muito para trás do ponto de chegada do atacante do Guarani, isso daí impediu o gol. Depois disso, o Piquerez, num cruzamento, estava sozinho com a bola, mas não quis correr riscos, meteu para escanteio. Giovanni Augusto é quem se prepara para a cobrança. Vamos chegando a 10 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Escanteio é para o Bugrão, é lá pela direita, vem bola para a grande área. Todo mundo na área, pintou levantamento pelo meio de cabeça, o desvio, a bola vai sobrando para o Richard Rios aqui pelo lado esquerdo, ataque do Guarani. Marcos Rocha vai para cima dele, o Richard Rios briga pela bola, faz a proteção, bola para fora, falta, foi falta. Foi falta, tá dando só arremesso manual, mas achei falta do Marcos Rocha ali pra cima do Richard Rios, viu, Dri? Eu também vi falta, o Richard Rios estava protegendo a bola a todo custo e o Marcos Rocha no corpo dele derrubou o jogador do Guarani. O árbitro viu apenas a lateral, o Jamerson vai cobrar. Jamerson faz a cobrança por Richard Rios no bico da área, ele tenta fazer a proteção, o Zé Rafael faz a roubada de bola, já sai jogando para a equipe do Palmeiras que vem em velocidade na saída, bem ali pelo meio, Bruno José antecipa para fazer o corte, ela sobra com o Alvarinho, devolve ali pelo meio com o jogador que é o Anderson, toca na bola, bola atrás, vem mais uma vez o Guarani, com a bola dominada, Giovanni Augusto, rola lá pela direita com Bruno José, dominou, encarou a marcação, devolveu para Giovanni Augusto na ponta direita, vai pintar o levantamento, foi lá na linha de fundo, agora sim vem cruzamento, tem desvio no meio do caminho, subiu o zagueiro para fazer o quarto, ela sobra com o Giovanni do Palmeiras para sair jogando, bola devolvida lá com o Marcos Rocha, para começar de novo, Carlão de Freitas, o Guarani até está encontrando alguns espaços para chegar bem na área, mas tem que definir, Carlão. É verdade, eu acho que aquela do Gênison, mesmo que a defesa tenha apertado, ele poderia ter concluído, parece que ficou com medo do abraço, sabe, ficou com medo de se consagrar e deu o passe todo torto pro Bruninho, pegou no contrapé, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de fome, de sede, mas gosto desse começo do Guarani enfrentando o Palmeiras. 11 minutos e meio de bola rolando, vem mais uma vez o Marcos Rocha pro campo de ataque pela direita, rola a bola mais atrás com o menino, Gabriel Menino recebe na perna direita, domina, olha, volta, começa de novo com Gustavo Gomes ali pela intermediária, Gustavo Gomes na perna direita, ameaçou fazer o lançamento, é lá do outro lado, lá na ponta canhota pro Rony, recebe no peito, coloca no gramado, é o Rony que chega ali, é o Dudu, né, que tava lá. Dudu que faz o domínio. Volta mais uma vez para começar de novo a equipe do Palmeiras. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11:50. Primeiro tempo de jogo, bola rolada. Vem Palmeiras, campo de ataque por baixo. Bola para fora, só tiro de meta. Todo mundo fica pedindo uma falta ali, reclamando. Uma falta em cima do Giovanni, seria uma falta do Jamerson. Ninguém, o árbitro não deu a falta, a bandeira também não deu falta, todo mundo reclama, viu, Adriano Almeida? E eu achei também falta, também assim achei. como a do Marcos Rocha aqui no ataque do Guarani agora, eu também achei que o Jamerson deu um carrinho para derrubar o Giovanni. Não foi isso que o árbitro interpretou, melhor pro Guarani que vai ter tiro de meta. É, pra mim, muita falta, não foi pouca falta não, 12:30 deste primeiro tempo de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, placar CBN. Está assim, ó! Guarani 0 para o Bugrão. Palmeiras 0 para o Verdão. Fábio Scheibe. Central da bola. Pelo Paulistão, Botafogo de Ribeirão faz 1-0 no São Paulo. Os demais jogos da 12ª rodada, tudo 0-0. Pelo Carioca, Resende 0, Botafogo 0. E às 6 horas da tarde tem o clássico entre Flamengo e Vasco. Futebol Globo CBN. Tem uma falta pro Palmeiras, é pela direita, o árbitro tá falando que só vale quando ele apitar, viu, Adriano Almeida? Sim, é o Rafael Veiga quem tá na bola, junto com o menino. Vamos ver quem é que vai alçar essa bola para a área do Bugre. Os dois jogadores ali prontinhos para fazer a cobrança da falta. Dois jogadores da barragem humana. Vai deixando Giovanni Augusto ali, fica só o Bruninho. É falta pro Palmeiras, vem bola pra grande área, 13 minutos e 20. É um primeiro tempo 0-0, é o placar do jogo. Vai pra cobrança da falta, a equipe do Palmeiras ficou só pro Veiga. De perto da canhota, correu pra bola, bateu levantado lá na grande área. Vem
Wellington, dá um soco na bola, tira o perigo. Piqueires de cabeça já ajeita lá pelo lado esquerdo, por ali quem trabalha mais uma vez é o Giovani. Faz a finta bonita, carregou, invadiu a área lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento, desvio de cabeça, passa por todo mundo. Subiu o Murilo, não achou nada, a bola passou por ele. Vai saindo a bola em arremesso manual para a equipe do Guarani. Carlão de Freitas. O Palmeiras, quando chega, é perigoso demais. É perigoso, trabalha muito aqui pelo lado direito, Marcos Rocha, com o Giovani, que já foi insinuante pra cima do Jamerson, e troca, inverte a jogada, né? Tem uma bola ali que o Gustavo Gomes já deu no Dudu, confunde muito a marcação. Ali, o Zé Rafael entregou errado, mas já confunde a marcação do Guarani. Mas é um bom jogo, o Guarani tem que marcar, não pode ser frouxo não, tem que ajustar essa marcação. Como agora vem Bugrão pra cima, lá com o Bruno José, lá pela direita o Piqueires encosta a cobertura, ele carrega lá lateralmente a bola, faz o break, domina, levanta a cabeça, encara a marcação, pintou o cruzamento, desvio, bola pra fora, escanteio é para o Bugrão. Fábio Scheibe, primeiro a informação do gol, Fábio. Tem gol lá em Sorocaba, viu, Cabela? O Red Bull Bragantino abre o placar contra o São Bento. Agora Bragantino 1, São Bento 0. Legal, tem escanteio daqui a pouquinho com a mensagem que esse resultado quero que você traga daqui a pouquinho. Nesse momento, quais são os dois rebaixados à Série A2 do próximo ano? Daqui a pouquinho você fala. Tem escanteio pro Bugrão, mas lá pela direita é o Giovani Augusto lá, né, Adri? É isso mesmo, ele que se prepara para a cobrança pelo lado direito. É mais um escanteio que favorece a equipe do Bugre, o segundo jogo. Giovani Augusto na bola, aperta a direita, levantamento, vem a marca do pênalti, bola passa por todo mundo, sobrou com Richard Rios, rolou mais atrás, trabalhou com o Everton, o Anderson, devolve pela direita, mais uma vez trabalha, chegada do Guarani, Jamerson, dominou, perna canhota, carregou linha de fundo, pintou o cruzamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Palmeiras com o Piqueires para fazer o quarto, sobra de bola ali pelo meio, vem o Anderson, brigando pela bola, quem faz a roubada é o Veiga, já bota pela direita com o Giovani, bota velocidade, o Palmeiras vem pra cima do Guarani, pela direita Giovani, encosta a marcação do Bruninho, ajeitou na perna canhota, levantamento, segundo pau, forte demais. O Veiga até chegou na bola, mas muito forte o lançamento para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. O Giovani que tá dando trabalho para o setor defensivo do Guarani, é ele quem ganhou a vaga do Hendrick, que tá no banco de reservas, está sendo poupado da partida de hoje. O garoto Giovani começa o jogo muito bem no ataque do Palmeiras. Fábio Scheibe, quem que tá caindo nesse momento, Fábio? Nesse momento, com os resultados de momento, viu, Cabela? Segue Ferroviária caindo junto com a Portuguesa. A Ferroviária tá chegando a 9 pontos, a Portuguesa a 8. O Ituano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 10. Ferroviária e Portuguesa cairiam neste momento. Rafael Pio, tem mensagem chegando aí, Pio. Fernando Pereira tá participando com a gente aqui no YouTube, também a família Salvione, a Mariana e também o Cristiano, o Bruno Henrique tá dizendo boa tarde, galera, Palmeiras vai vencer por 3-1, Robson Vitoriano, lá de Leme, também mandando abraço, e o Anarquiste torcendo para o Guarani. Ali foi falta em cima do Giovani Augusto, não dado pelo árbitro ali, brigou pela bola, recuperou para a equipe do Guarani, volta a bola ali com o Giovani Augusto, tem a marcação em cima dele do Rony, ele pisa, breca, olha, busca de um lado, de outro, toca ali pelo meio, a luta grande área, trabalha a saída de bola ali com o Alan Santos, Carlão de Freitas. Giovani Augusto é no nível, né? O Giovani é no nível, né, do Palmeiras, né, dos jogadores. Ele é um jogador diferenciado, jogador importante, a vitória do Guarani passa pelos pés do Giovani Augusto, porque é um cara que organiza o jogo, né? Mas agora ele ficou ali, ficou chamando a falta, escorregou e tal. O árbitro segue o jogo, não tem erro, não. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. 17 minutos e 20, primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, vem Palmeiras com Piqueires lá pela esquerda, rola a bola com o Dudu fez o domínio, Bruno José encosta, ele faz a ligação lá na ponta esquerda com o Veiga, pintou o cruzamento na área, Richard Rios, se estica todo para fazer o corte, a bola volta ali pelo meio, vem Alvarinho para fazer o domínio, gira, busca espaço, toca mais uma vez ali pelo meio, de cabeça o Gênison, só que não tem ninguém do Guarani por ali, quem vai na recuperação é o Piqueires, que recua lá com o Gustavo Gomes para começar de novo, 17 minutos e 50, 991869070, o nosso WhatsApp, você pode participar mandando seu texto e também seu áudio, manda o áudio aí, ó, manda o áudio aí, você que está no YouTube pode mandar seu recado através do chat do YouTube também, participe com a gente na transmissão aqui no futebol da CBN Campinas, vem Palmeiras pra cima pela direita com o Giovani, já faz de domínio, marcação do Bruninho pra cima dele, o Giovani chamou pra dançar de um lado de outro, sassaricou de um lado, sassaricou de outro, bola vai pra fora, o último toque do Bruninho, arremesso manual pro Palmeiras, é pela direita, vai tomando distância ali o Marcos Rocha, pra fazer, vai jogar bola na área, hein?
Vai fazer o cruzamento com as mãos ali no arremesso manual. Marcos Rocha toma distância. Tem gol na rodada. Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe fala. Marcos Rocha na cobrança. Joga a bola lá na pequena área. Subiu a zaga do Guarani para fazer o quarto. Fala, Fábio Scheibe. Tem gol onde? Tem gol pela Copa do Nordeste no Clássico, viu, Cabela? O Vitória abre o placar contra o Bahia. Osvaldo, lembra dele? Osvaldo faz 1-0 pro Vitória contra o Bahia. Arremesso manual, mais um pro Palmeiras. Marcos Rocha de volta. Cruzamento na área. Tony pegou, largou, segura o goleiro do Guarani. Torcedor do Guarani agora deu aquele frio gelado na espinha que subiu até na nuca, Adriano Almeida. Sim, né? Mas o fato é que essas tentativas de cruzamento do Marcos Rocha não tem dado certo. Olha o Bugre subindo. Com Richard Rios, rola a bola com Giovanni Augusto, vem livre ali pela intermediária, já abre pelo lado esquerdo com Jamerson, ajeitou na perna canhota, buscou a linha de fundo, carregou, preparou, bateu, cruzado, rasteiro forte. Na zaga do Palmeiras que faz o corte, tenta chegar jogando por baixo, o Richard Rios faz o corte, chega mais uma vez, dá um bico na bola, Bruninho subiu, o Lucão toca na bola de volta com o Bruninho, ajeita na perna direita, busca o espaço, já encontra o Jamerson ali, a um palmo para dentro do campo ali, rente à lateral do campo, Bruninho joga a bola, mais uma vez ali pelo meio, com o Anderson mais atrás com o Lucão para começar de novo, 19,5. 0-0, placar do jogo, primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Última rodada da Série A1 do Campeonato Paulista, na fase de classificação. Tá lá Giovanni Augusto, domina. Ele faz o domínio, carrega a marcação para cima dele do Giovanni do Palmeiras, volta com o Lucão para começar tudo de novo ali pelo meio. Alan Santos faz o domínio, bota no campo de ataque, mais uma vez com o Richard Rios, rola a bola com o Bruno José que devolve no campo defensivo. Tem gol, tem informação, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol e gol importante pro campeonato. Lá na parte de baixo da tabela, no Novelli Júnior, o Ituano abre o placar contra o Santos. Claudinho faz Ituano 1, Santos 0, viu, Cabelão? Pois é, vai se distanciando, já estava fora, vai se distanciando da zona da degola. Por enquanto, Ferroviária e Portuguesa vão caindo. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque, Lucão. Bola enfiada ali na frente, chega por baixo, Marcos Rocha, faz o corte, ela vai no peito do Richard Rios, ajeitou, ameaçou o chute, preferiu fazer a finta, brincou pra lá, pra cá, carregou, ameaçou de novo, deixa o toque do lado com o Bruno José, já faz o domínio Bruno José, opa! Richard Rios caiu, Bruno José pediu uma falta lá, o Rios tá caído, O Richard Rios já tava puxando a perna já. Naquela arrancada que ele deu, acho que deve ter dado algum desconforto. Tá caído lá o Richard Rios, Adriano Almeida. O árbitro agora vai conversar com ele. Ele tentou se livrar da marcação e a hora que ele soltou a bola, ele me pareceu ter tomado ali um toquinho, mas não o suficiente para ficar sentindo assim uma lesão. Então eu fico com o Carlão aí, se ele já estava sentindo alguma coisa, muito mais provável. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo, 21 e meio, primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro da Princesa. Que público bacana aqui no Brinco de Ouro hoje para acompanhar esse jogo entre Guarani e Palmeiras. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Palmeiras também 0 para o Verdão. Fala, Fábio Scheibe. Central da bola. 3 gols pela 12ª rodada por enquanto nesse domingão, viu, Cabelão? Botafogo vai vencer no São Paulo por 1-0, o Ituano faz 1-0 no Santos e fora de casa o Red Bull Bragantino faz 1-0 no São Bento. Pelo Carioca segue Resende 0, Botafogo também 0. Olha o Bugrão, lançamento direto para fora. Alan Santos ali tentou lançamento forte, direto para fora, só tiro de meta de graça para a equipe do Palmeiras. E o jogo, hein, Carlão? Chegamos à metade do primeiro tempo, Carlão. Eu acho que a temperatura também atrapalha um pouquinho, né? A gente percebe o Palmeiras, por ter mais qualidade, fica com a bola, olha aí, não. Fica mais com a bola, vai tranquilo, vai tentando jogar mais aqui pelo lado direito com o Giovanni, com o Marcos Rocha. O Guarani por dentro também oferece perigo com o Giovanni Augusto e o Richard Rios, o Jamerson pelo lado esquerdo, mas por enquanto muito equilíbrio, um 0-0 justo até aqui. Ninguém criou uma chance tão clara de gol. A temperatura continua em 28 graus e a bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Toca a bola, Bugrão do campo defensivo. Lucão com o Bruninho, Bruninho recua lá com o Tony ajeita na perna direita, o Rony vai pra cima dele, ele já dá um tapa na bola com o Alan Santos lá do outro lado. Lá pela direita sai jogando a equipe do Bugre, vem carregando o Alan Santos, escapa da marcação, na frente ele faz o passe pro Genison, tenta de primeira lá pela direita com o Richard Rios, tá tudo bem com ele, domina no peito, o Zé Rafael vai pra cima dele, deixa o braço ali no peito do Zé Rafael. Estão se enroscando ali, meu Deus, hein? Ali o bicho pega, hein? Zé Rafael e Richard Rios. Pensar que o Zé Rafael é bem mais calmo de um tempo pra cá, bem mais tranquilo, né? Sossegado, ali foi só uma ala. Olha o Bugrão, vem com o Bruno José, invadiu a área, vai pintar o gol do Guarani, bateu prensado na hora H!
Demorou demais para fazer a conclusão, Bruno José. Bola para fora, escanteio para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O detalhe foi o passe, perfeito, milimétrico, de 3 dedos do Giovanni Augusto, que colocou o Bruno José na cara do gol. Mas você disse muito bem, ele demorou para chutar a Cabela. Deu pelo menos mais uns 3 toquinhos na bola, sendo que poderia já ter finalizado mais rápido. E aí o Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito rápido, colocou, fechou a porta e impediu uma boa finalização. Escanteio para o Bugre, Giovanni Augusto. Todo mundo lá no meio da grande área, escanteio para a equipe do Bugrão. Giovanni Augusto deixou lá para o Jamerson. Vai de perna canhota o Jamerson para fazer o cruzamento. Giovanni Augusto fica do lado ali. Será que está desconfortável o Giovanni Augusto também, que teve contusão muscular recentemente? Pintou cruzamento na área. O Everton deu um suco na bola, volta com o Richard Rios. Na frente do gol, bateu longe. Não era o Richard Rios, era o Wenderson. Os dois cabelos descoloridos ali me confundem, viu, Adriano Almeida? O do Wenderson não é tão descolorido como o do Richard Rios, viu, Cabela? Mas é também, ele arriscou, mas muito longe. E agora o Everton vai sentindo aí, ele colocou de novo a mão na costela, que ele levou aquele choque com o Bruno José no comecinho do jogo. Agora não teve choque algum, ele subiu soberano para socar essa bola, não sei se está sentindo algo anterior aí. O departamento médico do Palmeiras entra em campo para atender ao goleiro alviverde. 24 minutos e 40, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o DDD para você que está fora aqui da região de Campinas, tá? Também pode participar pelo nosso YouTube, no chat do YouTube, mandar aquele recado bem bacana, tá aí o Toque CBN de 25 minutos. Meu caro Rafael Pio, a galera tá interagindo, mandando recado aí, Pio. Galera tá interagindo, mandando mensagem aqui, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, Cabelinha, pro José Marcelo Nutti Marrei. Ele é estudante de jornalismo palmeirense e tá torcendo e acompanhando a nossa transmissão, Cabelinha. Que bacana, que legal. Obrigado pela companhia. Aliás, toda a galera que está acompanhando a CBN, seja no FM, nas plataformas digitais, no aplicativo. Muito obrigado pela essa grande audiência da CBN Campinas, nas transmissões do futebol de Campinas. Tá tudo bem com o Everton, a bola, o jogo recomeçou, mas ele continua ali de cócoras, né, Adriana? Continua aqui abaixado, agora sim, levantou. Vai tentar continuar o goleirão do Palmeiras. Toca a bola a equipe do Palmeiras, campo defensivo Murilo. Canta o torcedor do Guarani. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Olha que gostoso a torcida do Guarani cantando aqui no brinco. 0-0 o placar do jogo. Murilo trabalha, Murilo com a bola dominada, faz abertura pela direita com Gustavo Gomes, ajeita a bola, perna direita, busca alguém para fazer o passe, ele carrega, dá um tapa nela com Giovanni, Giovanni recebe, domina, Bruninho encosta na cobertura, ele devolve lá atrás com o Gustavo Gomes. Fez o toque do lado, Murilo recebe por ali, fez o passe lá pela esquerda, vem Zé Rafael com a bola dominada, já busca ali pelo meio, mais uma vez chegada do Gustavo Gomes, rola a bola pela direita com o Marcos Rocha, esticou Giovanni, a bola enfiada para o Giovanni lá na ponta direita, chega Jamerson para fazer o quarto, Jamerson bota o corpo à frente para sair jogando, toca a bola com o Bruninho, Bruninho devolve para começar de novo com o Whindersson, bota a bola ali pelo meio com o Giovanni Augusto, dominou, fez a finta de um lado, carregou de outro, escapou da marcação do Zé Rafael, toca do lado com o Richard Rios, rola a bola com o Whindersson, ele dá para se livrar da bola, deu um biquinho na bola, sobra lá com o Piquerez, recupera a bola aqui do Palmeiras, vem com o Dudu, aberto o lado esquerdo, Bruno José já faz a marcação em cima dele, ele domina, rola a bola com o Zé Rafael, busca espaço, mais uma vez o Palmeiras chegando no campo de ataque, lá pela direita, domina a bola, Piquerez rolou a bola do lado, vem mais uma vez o Veiga para fazer o domínio, toca na bola, vai buscando espaço a equipe do Palmeiras de um lado e outro com o Murilo, Carlão de frente, o Palmeiras tenta buscar espaço, é o Palmeiras que está encontrando dificuldade na marcação do Guarani, mais ou menos isso? A marcação do Guarani muito bem organizada, com 2 linhas de 4, vai encaixotando ali os principais atacantes, o Dudu não consegue participar efetivamente do jogo, o Rony também, precisa muito do Giovanni, por isso o Giovanni é o que mais está gerando aí um desconforto à defesa bugrina, mas até aqui o sistema defensivo do Guarani vai funcionando bem. Olho aberto, Zé Rafael e Richard Rios, hein? Olho aberto esses dois aí que estão se enroscando já faz um tempinho no jogo já. De novo, agora o árbitro chamou a atenção dos dois ali, do Chamorri. Vem mais uma vez o Palmeiras, o campo de ataque lá pela esquerda, Dudu recebeu no peito, colocou no gramado, fez a finta, pintou o cruzamento, foi travado pelo Alvarinho, a bola volta com o Dudu, rola mais atrás com o Piquerez, ajeita na perna canhota, tem marcação do Bruno José, ele encontra Zé Rafael, na devolução entrou na área, Alan Santos por baixo,
para fazer o quarto e botar para fora a bola. Manual pro Palmeiras, já cobrado pelo próprio Dudu. Joga ali na coxa do Zé Rafael, que pinta o cruzamento na área. O Varinho de cabeça faz o corte. A bola volta ali pelo intermediário defensivo do Palmeiras. Sobra de bola com o Murilo, toca com o Gustavo Gomes, devolve no Murilo. Vai tocando a bola, a equipe do Palmeiras de um lado e outro. O Guarani fica só esperando. No campo defensivo todo fechado, a equipe do Bugre. Mais uma vez Zé Rafael faz de domínio. Gênison encosta na marcação, ele volta a bola ali pelo círculo central do gramado com o Murilo. Murilo devolve, lado esquerdo com o Piquerez. Ajeita na perna da canhota, encontra o Dudu. Renta na tela do campo, vai para cima dele o Bruno José. Rafael Veiga recebe ali pela meia esquerda. Fez a ligação na ponta direita, forte demais. Quase que o bandeira, o senhor deles, Matheus Afonso, domina no peito essa bola, hein? E neste momento, 28 minutos e 40, o árbitro para o jogo. Eu falei agora há pouco, 28 graus a temperatura. E quando o jogo tem a temperatura em 28 graus, tem a parada para aquela reidratação, não é isso, Adriano Almeida? Muito bem, a bola, o jogo está parado ali. Carlão de Freitas. Tá faltando pro Guarani, tá faltando acertar a finalização, né? Já começa por aí, né? É, aquela do Bruno José foi outro vacilo, né? O Guarani teve duas oportunidades quase claras, né, Cabela? A do Gênison, em que eu não sei o que aconteceu, Tô com medo, Gênison. Não teve a personalidade de enfrentar o Everton, né? Vai lá e chuta, seja o que Deus quiser. Melhor do que o passe que ele deu, né, pro Bruninho, um passe totalmente equivocado. E o do Bruno José também. Teve a oportunidade do jeito que ele gosta, né, na velocidade, mais pelo lado direito. Demorou. Quando a gente fala assim, você vai enfrentar a equipe grande, você precisa ter a personalidade, não ficar com medo de errar. O que o Gênison fez, ali foi falta de confiança. E o Bruno José também, parece, caramba, é o Everton na minha frente, o que eu faço, sabe? Vai dar um... Será que o clarão daquele uniforme não sei, pode ser, mas ali o Bruno José demorou, vacilou, ele deu mais 2 piques ali desnecessários e o Gênison também. Ou seja, não concretizaram os lances. O Gênison teve a oportunidade, optou pelo passe, o Bruno José chutou, mas chutou, já estava marcado pelo Gustavo Gomes. Então são oportunidades que você não pode desperdiçar diante de um time fatalista. Tem mensagem chegando aí, Rafael Pio. Tem mensagem, torcedor bugrino confiante. Boa tarde. Fala, galera da CBN, beleza? Arthur aqui do Proença, ligado no jogo. Que isso? Pega. Pera aí, Arthur. Vai devagar. Vai, Arthur. Vai. Fala, galera da CBN, beleza? Arthur aqui do Proença, ligado no jogo. Dale, Bugre, tá eu e meu pai aqui, escutando o jogo. Fé na vitória do Guarani que estamos precisando, hein? Vai, Bugrão! Valeu, Arthur. Mensagem chegando também do Roberto Donadon, dizendo aqui, boa tarde, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Dá pra projetar o Guarani na Série E? Aí ele não pôs A ou B. Sufoco ou consegue ficar na faixa intermediária sem muito sofrimento? Ele pergunta ao Carlão. Olha, diante do panorama do que foi o Campeonato Paulista, é claro que o Guarani vai reforçar, a gente espera que não perca jogadores, mas de repente pode perder. Esse time na Série B, eu acho que seria ali meio de tabela. Não correria sufoco, mas ficaria longe do acesso. Recomeça a partida aqui no Brinco de Ouro, 31 minutos e 20 de bola rolando. É o primeiro tempo 0-0. Palmeiras toca a bola com o Murilo ali pelo círculo central do gramado. Domina o Murilo, levanta a cabeça, o Gênison encosta. Ele faz a abertura pela direita com o Marcos Rocha. Marcos Rocha recebe, domina. Carrega pelo meio mais uma vez o Bruninho, encosta, ele devolve no Murilo. Lá pelo lado esquerdo o Murilo, ajeita a bola na perna direita, vem carregando no ataque. Faz a abertura, lado esquerdo com o Dudu. Domina, puxa no meio, inverte a jogada de novo com o Marcos Rocha. Para fazer o domínio, camisa número 2, o Palmeiras abre com o Gabriel Menino. Lá direito para fazer o domínio, marcação encosta ali o Bruninho, ele rola a bola com o Murilo de novo, ali pelo lado esquerdo, Zé Rafael vem pelo meio, vai tocando a bola de um lado de outro, a equipe do Palmeiras, lá com o Dudu, recebe bem ali à frente do Abel Ferreira, faz de domínio, marcação do Bruno José para cima dele, perna direita, inverte a jogada pro Giovani, dominou, colocou no gramado, Marco Rocha tá do lado, ele carrega pelo meio, tenta dar um tapa na bola, fica pedindo um toque de mão, segue o jogo, o árbitro deu nada, vai tocando a bola, não faz o domínio, Bruninho, ela sobra com o Marcos Rocha, já devolve ali pela meia, com o Piquerez fora da área, abriu com o Dudu no bico da grande área, lado esquerdo, carregou, puxou pelo meio, girou na frente do Bruno José, escapou da marcação, preparou, bateu, espalma o goleiro. Tony, se estica todo, Tony, bota pra fora a bola. Escanteio que favorece a equipe do Palmeiras, é pelo lado direito, viu, Adriano Almeida? Uma das melhores chances desse primeiro tempo, um chute colocado, muito bem finalizado.
que o goleiro Tony foi buscar, com aquela mão trocada, vamos dizer assim. É um escanteio pelo lado direito do Palmeiras, Rafael Veiga quem se prepara. Tá lá o Veiga na cobrança do terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Verdão. Veiga na bola, perna canhota, levantamento fechadinho, primeiro pau subiu. Xerison de cabeça para fazer o quarto e Marcos Rocha devolve com Veiga, mais uma vez aqui pela esquerda de primeira, fez o cruzamento lá na grande área. Richard Rios faz o quarto de cabeça, briga pelo meio. O Zé Rafael toca na bola, sobra com o Bruno José. Piquerez mata a jogada, anota a falta e vai pintar cartão ali pro Piquerez. Cartão pro Piquerez, que ele matou o contra-golpe da equipe do Guarani, viu, Adriano Almeida? Era um contra-ataque que poderia ser muito proveitoso pro Bugre. E o Piquerez não quis saber, passou a rapa em cima do Bruno José e rendeu para ele um cartão amarelo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Giovanni Augusto para fazer a finta bonita lá pelo lado direito. Rola a bola do lado com o Wenderson que encontra o Richard Rios. Já bota a velocidade lá pela direita. Agora brecou. Olhou do lado. Tem Bruno José que devolve com o Alvarinho para começar de novo no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 34 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0. Palmeiras 0 também pro Palmeiras, Fábio Scheibe. Central da bola. Na Inglaterra teve clássico hoje, viu, Cabela? E o Liverpool fez 7-0 no Manchester United jogando em casa. Pelo italiano, a vice-líder Inter de Milão venceu o Lecce por 2-0. Daqui a pouco tem Roma e Juventus. Pelo espanhol, o Barcelona venceu o Valência por 1-0 e daqui a pouco também tem Betis e Real Madrid. Futebol Globo CBN. Escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo, tem os dois na cobrança ali, o Jamerson e também o Giovanni Augusto, os dois na cobrança do esquinado. Vem bola pra grande área, vai Giovanni Augusto na bola, perna direita, levantamento fechado, primeiro pau, subiu o Rony de cabeça para fazer o quarto, sobra de bola com o Richard Rios. Ele carrega a bola ali pelo meio, dá um tapa na bola lá pela direita com o Bruno José, ajeitou, Bruno José puxou pelo meio. Na verdade eu tô confundindo mais o Wenderson, Cabelo, é o Wenderson. Faz o domínio, toca mais atrás com o Alvarinho. Rafael Veiga pra cima dele, dominou, girou. O torcedor não gostou nem um pouquinho desse recuo pro Tony, viu? 35 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. Olha o Bugrão na grande área, sobrou Bruno José, bateu Everton! Já subiu a bandeira, impedimento marcado do ataque da equipe do Guarani. Perdeu mais uma vez a equipe do Bugre no gol, mas o impedimento foi anotado, Adriano Almeida. Anotado agora, mas o caminho é esse, Cabela. O Giovanni Augusto municiando a velocidade do Bruno José. Dessa vez o Bruno José foi mais rápido na finalização. Tudo bem, ele estava impedido, estava muito bem marcado pelo Murilo, mas o Everton é quem fez um milagre ali com a perna direita e evitando aí o que seria o primeiro gol do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabela. Oi, diga, Fábio. Não, queria dar um panorama dos resultados agora, com esses resultados em andamento. Botafogo 1, São Paulo 0, Ituano 1, Santos 0. Segura aí porque vem Palmeiras na grande área, cruzamento, bola pra fora. Pode completar aí, Fabião. Nesse momento, no grupo A, estão se classificando o Red Bull Bragantino em primeiro com 20 pontos e o Botafogo em segundo com 17. E olha só como que é esse campeonato. O Ituano, que luta contra o rebaixamento, neste momento, com essa vitória contra o Santos por 1-0, está se classificando no grupo C em segundo colocado. Nesse momento vai pegar o Corinthians nas quartas de final, viu, Cabelão? Que coisa, campeonato paulista, que beleza. Vem Guarani, Bugrão no ataque, sabe, Gustavo Gomes de cabeça, dá uma testada, a bola vai saindo, o Giovanni evita a saída, ela sobra com o Genison toca no Jamerson, Genison com ela, domina, vem carregando o Guarani do campo de ataque, bola enfiada ali pelo lado esquerdo com o Bruninho devolvendo uma fogueira danada ali pro Genison também, brincadeira, viu, Bruninho? 37 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe, mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Bugrão no ataque, Richard Rios girou, bateu pra fora do gol.
Ele fica se lamentando ali, mas pegou mal na bola, subiu muito longe do gol, né, Adriana? E ele podia ter olhado, porque o Genison entrava perto da marca do pênalti e estava sozinho. Ele podia ter tentado aí dialogar com o atacante do Bugre para buscar aí um toque para um jogador que estava melhor colocado. Não deu certo. Tiro de meta para o Palmeiras, 0-0. Rafael Pio, mensagem vai chegando aí, Pio. E uma mensagem que o Sérgio mandou aqui pra gente, Cabela, ele diz o seguinte, ó, que relaxo. Chegamos no nosso camarote, no Brinco, e a federação disponibilizou o espaço para a TV Palmeiras. É o fim do mundo. Tem até seguranças para não usarmos o que é nosso. Ele mandou uma foto aqui. Tem 2 seguranças do Palmeiras na porta do camarote, que é dele e que foi disponibilizada para a TV Palmeiras. Aí não, né, federação? Aí não, né? Mas aí também vai do Guarani também, né? É Federação e Guarani, porque se exatamente, o camarote é do Sérgio, o Guarani também deu relaxo. Exatamente, não pode ser assim não, aí não, né? Fala a bola, a equipe do Palmeiras vem pro ataque com o Giovani aqui pelo lado direito, deixou de calcanhar pro Marcos Rocha, já faz de domínio, ajeita perto direito, de cavadinha, lançamento pro menino, tentou ajeitar com as costas ali, o Giovani vem, faz o domínio, devolve pela direita com o Marcos Rocha, evita a saída, breca, olha, toca do lado, Jamerson, na sobra, faz a finta no primeiro, Giovani Augusto na devolução pro Jamerson, chega Zé Rafael por baixo para fazer o quarto, bola para fora, manual, favorece a equipe do Guarani, Zé Rafael fica reclamando ali de um desvio, mas tanto o árbitro como o Bandeira, o lateral é para a equipe do Bugrão. Meu caro Carlão de Freitas, o jogo deu uma esfriada, de repente o Guarani dá uma estocada, o Palmeiras não chega com tanto perigo mais. Não força tanto, né? Procura mais trocar os passes, inverter as jogadas, mas não consegue concluir. O sistema defensivo muito bem amado pelo Guarani, o Alan Santos vai fazendo um bom jogo ali pelo lado direito, junto com o Lucão também. E vão dando conta do recado. Um jogo equilibrado. Eu acho que a temperatura, Cabelo, atrapalha demais, sabe? Parece que os jogadores se poupam um pouquinho. Vem Guarani, Bruno José, cruzamento na área, Murilo. Deu um tapa na bola, jogou pra fora, escanteio, é mais um pra equipe do Bugrão, é lá pela direita, viu, Adriana? Pelas minhas contas, já o terceiro pelo lado direito. Mais uma vez, uma tentativa do Bruno José, dessa vez tentou cruzar pra área. O Murilo tirou meio de canela, meio torto, mas deu certo. É escanteio pro Bugre, o Giovani Augusto, sem pressa alguma, se encaminha pra cobrança. É o terceiro daquele lado, tivemos um desse outro lado, que o lado esquerdo do ataque do Guarani, é o quarto escanteio no jogo pra equipe do Guarani, contra um do Palmeiras apenas. Vem bola pra grande área, Jamerson e Giovani Augusto, os dois estão na bola pra fazer a cobrança, escanteio, bola com jogada curtinho, Giovani Augusto faz o levantamento, vem bola pra área, Lucão desvio de cabeça, sobra a batida, pegou mal na bola, Richard Hughes pegou mal na bola, tava ele e o Everton apenas, Adriano Almeida. Aí não, né, o taco nem espanou, eu acho, viu, nem sei como que eu vou traduzir isso. Ele tentou pegar de primeira, tava num chute cruzado que já seria de um grau de dificuldade elevado. E aí, a hora que a bola vem e espana no pé dele, nada deu certo. Tiro de meta já cobrado. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN de Campinas. 40 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. Placar do CBN Campinas está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Palmeiras também 0 para o Verdão, Fábio Scheibe. Central da bola. Pelo Paulistão, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Ituano 1, Santos 0, Mirassol 0, Portuguesa 0 e o São Bento acaba de empatar com o Red Bull Bragantino lá em Sorocaba. São Bento 1, Bragantino também 1. Neste momento estão caindo Ferroviária e Portuguesa. Futebol Globo CBN. E agora um cruzamento despretensioso do Palmeiras ali na área. O Gabriel Menino estava atrás de todo mundo ali, fez o cabeceio, mas olha, passou perto, viu, Adriano Almeida? O Tony se esticou todo ali, assustado, porque realmente, quem cabeceou essa bola, na verdade, foi o Rony. Ele estava sozinho, foi nas costas do Lucão. Então, um lance perigoso, desce o Guarani. Vem Bugrão, vem com Richard Hughes, rola a bola ali pelo meio. Sobra de bola com Marcos Rocha, já faz de domínio, recupera para a equipe do Palmeiras, bota no campo de ataque o Veiga. Lado esquerdo, bola rolada com o Dudu, renta a lateral do campo, bota a velocidade, Palmeiras vem para cima. Ali pela meia, Dudu preparou, bateu para fora do gol. Ele bateu, eu não sei se ele foi cruzar pro Rony ou bateu pro gol ali, viu, Dre? Um chute cruzado ali, avançou rapidamente pelo lado esquerdo. Eu acho que ele tentou um cruzamento, um chute dali seria um ângulo muito difícil. Mas não deu certo, tiro de meta, o Tony se prepara para a cobrança. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Cabela,
Oi, diga, Fabião. O gol lá do São Bento e Sorocaba foi anulado, mas segue 1-0 Bragantino, porém não muda em nada a parte de baixo ainda da tabela. Segue São Bento 0, Bragantino 1 em Sorocaba, viu, Cabelá? Ô, Fabião, o jogo tá parado aqui, a bola foi pra fora, tem o arremesso manual pro Palmeiras, que rapidamente, no grupo A, os dois que estão se classificando neste momento, grupo A. No grupo A, Red Bull Bragantino em primeiro com 20 pontos e o Botafogo em segundo com 17. No grupo B, Fabião. Água Santa em primeiro com 21, São Paulo em segundo com 20. Grupo C, Fabio. Corinthians 22 e Ituano 12. Meu Deus, Ituano. E no grupo 4? Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras primeiro 28, São Bernardo segundo 27. São Bernardo vai empatando também, é isso? Exatamente, 0-0 por enquanto com o Água Santa. Diga, Adri. Primeira confusão registrada aqui na cabeceira da entrada principal do Brinco de Ouro. Eu vi um torcedor apanhando muito de torcedores com a camisa do Guarani. Era um torcedor com uma camisa branca e começou a levar socos e pontapés, e aí ele desceu pela escada para ir em direção ao fosso. O policiamento militar agora chega por ali. Primeira confusão registrada aí. Tudo indica que pode ser um torcedor do Palmeiras ali, infiltrado no meio dos bugrinos. É inteligente o torcedor do Cifor, né? Bem no meio da organizada. Parabéns para ele, né, Adriana? Aqui fica Guerreiros da Tribo, para quem não sabe, né? É só isso, né, Carlão? Pô, quer ficar infiltrado? Fica no meio de uma torcida mais tranquila. Quietinho, né? Não fica dando uma de alegrão, emocionadão, porque senão a casa cai. Olha, o Palmeiras vem pro ataque com o Rony lá pelo lado esquerdo. Marcação para cima dele do Alan Santos. O árbitro pega uma falta, Alan Santos para cima do Rony. Só que agora há pouco, no lance do Guarani no ataque, aqui em cima do Bruninho, o Marcos Rocha deu uma chegada e o árbitro mostrou só a bola. Você tá bem próximo aí, né, Adri? Na verdade eu tô do outro lado, né, Cabela? O Alan Santos argumenta de que foi uma bola, mas o Rony coloca bastante a mão nas costas, parece sentir bastante dor. Vai ser uma falta perigosa aí no finalzinho desse primeiro tempo pro Palmeiras. Esse efeito de gol dá até arrepio. Fala, Fábio Scheibe. É gol lá em Mirassol, do experiente Camilo. Faz 1-0 pro Mirassol contra a Portuguesa. Portuguesa decretando sua volta para a Série A2 do Paulistão. 44 minutos e 50, tem falta pro Palmeiras, é lá pela esquerda, vem bola para dentro da grande área. Tá todo mundo lá na área, todo mundo lá na cobrança da falta, lá pelo lado direito. Quem vai se ajeitando lá é o Gabriel Menino, né? Tá lá se ajeitando. É o menino. Vai se ajeitando para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Bom momento para a equipe do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras, aumenta o volume, vem comigo no somzão da CBN Campinas. É falta que favorece o Verdão, é lá pelo lado esquerdo. Menino na cobrança da falta. O árbitro vai autorizar a cobrança. Vem bola pra dentro da grande área. Todo mundo lá, pintou o cruzamento fechado. Primeiro pau. Sobe pra fazer o corte. O Alvarinho dá um bico na bola, joga pra fora do campo. Arremesso é manual pro Palmeiras. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão, o que precisa mudar o Guarani para a segunda etapa, hein, Carlão? Eu gostei do Guarani. Eu acho que tem mais personalidade na hora de arrematar. Não ficar com tanto medo de errar, sem confiança. O Guarani enfrentou bem o Palmeiras, correu poucos riscos. Eu acho que é caprichar nesse chute. Quando tiver a oportunidade clara, já teve com o Bruno José, já teve com o Richard Rios e com o Jamerson, não conseguiu com o Gênesis, não conseguiu concluir. Então tem que ter personalidade, clara, qualidade, mas para encarar o Everton, para fazer o gol. Não pode desperdiçar como desperdiçou na primeira etapa. Guarani sai tocando a bola perigosamente mais uma vez. A bola vem com o Giovanni Augusto. Já bota a velocidade. Tem gol! Daqui a pouquinho o Fábio fala. Tem Bugrão pro campo de ataque. Giovanni Augusto breca, rola do lado. Apresenta por ali o Whindersson. Devolve no Giovanni Augusto. De frente pra grande área. Faz a fita pra cima do Vic. Escorregou. Caiu ali com a fita do Giovanni Augusto. Ajeita na perna da canhota. Devolve lá pela direita com o Alvarinho. Alvarinho faz o domínio. Devolve campo defensivo. Fábio Scheibe, diz aí. Tem gol onde? Tem gol da Lusa lá em Mirassol. É empate da Lusa. 1 minuto depois do gol do Mirassol. Richard marca para a Portuguesa, agora Mirassol 1, Portuguesa também 1. Tá vendo? Você falou que já estava decretando a queda da Lusa. Calma, a Lusa tá viva. É verdade. Calma, Fabião, calma. Toca a bola, a equipe do Guarani no campo de ataque, ali pelo meio. Rola a bola o Whindersson pro Lucão devolve do Whindersson para fazer o domínio ali no círculo central do gramado. Bota a bola mais uma vez no campo defensivo, vai tocando a bola. Torcedor não gosta, hein? Torcedor não gosta desse toque de bola sendo recuado. Fica vaiando, fica reclamando, torcedor, porque o Guarani tem boas chegadas, como eu disse com você, Carlão. Chegando bem lá na frente, falta uma conclusão melhor. Agora sim, vem, lançamento feito, lá pro Rios, na ponta direita. Saiu com bola e tudo. Manual para a equipe do Palmeiras, 47-20.
Reta final deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, e você pode participar com a gente no 991869070, é o nosso WhatsApp, 991869070, pode mandar o seu recado em áudio, inclusive, tá bom? Mas não precisa acelerar muito no áudio, não. Pode falar o áudio com calma, com tranquilidade aí, né, Pio? Sem dúvida. E o Dalmo Feitosa tá dizendo que Jaguariúna está ligada na CBN, e a Adelaide pedindo para mandar um salve. Um salve, Adelaide. Salve! Olha o Palmeiras, lançamento feito, Dudu de cabeça! Pega Tony! Salva de bola com o Rony. Rony toca na bola, Giovani botou o Jamerson para dançar, caiu o Jamerson, entrou na área. Cruzamento da cabeça do zagueiro, mas o Dudu de cabeça, ele procurava o cantinho esquerdo ali, o Tony chegou todo, fez uma defesaça, hein, Adriana? A melhor chance do Palmeiras nesse primeiro tempo foi um lançamento longo, mas que encontrou a cabeça do pequenino Dudu. Ele cabeceou no canto esquerdo do Tony, o Tony se esticou todo, mas conseguiu garantir o 0 no placar. Bola na área, cruzamento feito, desvio, Tony pega a bola na pequena área para botar ordem na casa, e o Dudu, inteligente, né, Carlão? Bola veio quicando, ela subiu. Se ele consegue colocar um pouquinho mais de força na bola, é gol. Enquanto a bola viajava, eu fiquei só olhando, Dudu. Ele ficou, sabe, namorando o posicionamento do Tony até a bola chegar, e ele deu certinho, o Tony foi esperto. Ele pega um pouquinho mais de força no cabeceiro e encobre o Tony, já tá dentro do gol essa bola. 48:50, vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá 0-0 quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras 0 também pro Palmeiras. Central da bola. Rafael Pio. 4 da tarde, mais 52 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Palmeiras vão empatando por 0-0 no fim desta primeira etapa. Fábio Scheibe tem mais gols saindo pelo Paulistão, hein, Fabião? Tem gol saindo lá no Novelli Júnior, o Ituano marca o segundo, viu, Pio? Ituano 2, Santos 0, o Ituano se livrando de vez do rebaixamento e ainda carimbando uma vaga para as quartas de final do Paulistão. E lá em Sorocaba é o segundo do Bragantino. São Bento 0, Bragantino 2. A maioria dos jogos chegando já na parte final desse primeiro tempo, quase no intervalo já, viu, Pio? Adriana Almeida, o Dalmo Feitosa, que mandou mensagem aqui no YouTube, falou que o Guarani gosta de jogar contra os times grandes, porque é vitrine, jogadores dão mais de si, aquela coisa toda. Imagino que a impressão do torcedor aí no Brinco nesse fim de primeiro tempo tenha sido parecida com a do Dalmo, né, Adri? Sim, Pio. Os jogadores do Guarani, quando deixaram o gramado, foram bastante aplaudidos aqui. Então, torcedor otimista aí com essa apresentação no primeiro tempo, né? E com boas perspectivas, quem sabe, né? De sair com um resultado positivo. Lá em São Paulo, contra o Corinthians, o Guarani até conseguiu abrir o placar, segurou bem. É assim, né, Pio? Não é de hoje, eu acho que não é o Guarani, mas os times do interior com menos expressão, quando pegam os grandes, parece que se enchem mais de brio para buscarem o resultado, e tá certíssimo, né? Todo mundo quer buscar o melhor e é uma vitrine, uma ótima vitrine para esses jogadores, né? Não tenha dúvida disso. Situação mais calma aí, Adriana Almeida? Sim, Pio. Inclusive agora o portão que dá acesso aqui ao gramado, ele funciona normalmente, sendo aberto para alguns torcedores entrarem para aquela festa do intervalo, né? Tem aqueles chutes a gols, aquela promoção toda. Então tudo muito mais tranquilo agora. Foi realmente só esse caso desse torcedor aí, mas eu não consigo mais visualizá-lo na arquibancada. Deve ter ido para outro lugar acompanhar o jogo. A Maria de Fátima de Campinas, tá mandando mensagem aqui, ó. Boa tarde, vai Verdão, tá torcendo pro Palmeiras. Boa tarde, meus amigos, prestigiando o Guarani. Agora, com essa arbitragem tendenciosa favorecendo o Palmeiras, tá difícil. O cara só dá falta pro Palmeiras. Boa transmissão a todos vocês. É o Mazin, grande Mazin. Tá lá no Brinco de Ouro, mandou foto aqui, ó. Guarani, bom primeiro tempo, valeu pelo esforço. Faltou finalização. Bruno José, como sempre, o mais esforçado. O Mazin tem razão de reclamar da arbitragem, Carlão de Freitas? Não vi assim, não. Uma arbitragem normal, conseguiu conduzir aí com tranquilidade. É claro que o torcedor, ele vê o lado do time dele, mas foi uma arbitragem tranquila do Thiago Luiz Scarascati. Só achei que ele exagerou no cartão do Bruno José. Ali não precisava. Primeiro lance do jogo. Achei que agiu com muito rigor ao aplicar o cartãozinho amarelo para o atacante do Grêmio.
Rápido intervalo, daqui a pouco Fábio Scheibe vai atualizar os classificados de momento para a próxima fase do Paulistão. Carlão de Freitas vai eleger o craque dessa primeira etapa e, claro, já projetar todo o segundo tempo de até aqui. Guarani 0, Palmeiras 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da Bola. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Rafael Pio. 4h58, domingo também de decisão na Copa do Brasil de voleibol, hein? Logo mais às 21 horas tem Cruzeiro contra São José dos Campos. Cruzeiro eliminou Suzano, São José eliminou Minas e fazem a final logo mais às 9 da noite lá em Jaraguá do Sul. Fábio Scheibe, resultados do Paulistão neste domingo, Fabião. Todos os jogos no intervalo, viu, Pio? Botafogo de Ribeirão vai vencendo São Paulo por 1-0 lá em Ribeirão. Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Guarani 0, Palmeiras 0. O Ituano faz 2-0 no Santos, está se livrando do rebaixamento Ituano neste momento. Mirassol 1, Portuguesa também 1. O São Bento está perdendo em casa para o Bragantino por 2-0 e o São Bernardo está empatando com o Água Santa por 0-0. Resultado interessante do Água Santa, viu, Pio? Se todos os árbitros apitassem agora o final dos jogos, quem estaria classificado? Ou quais os times estariam classificados, Fabião? Pelo grupo A, o Red Bull Bragantino estaria em primeiro com 20 pontos e o Botafogo de Ribeirão seria o segundo com 17, definindo uma quarta de final. Pelo grupo B, o Água Santa está ficando em primeiro, viu? Deixando São Paulo em segundo. Água Santa tem 21 pontos, São Paulo tem 20. No grupo C, o Corinthians já está classificado em primeiro, ninguém alcança. E quem está se classificando em segundo é o Ituano, que estava quase rebaixado, quase na zona de rebaixamento. Neste momento, Ituano chegando a 12 pontos e vai pegar o Timão na próxima fase, caso persista esse resultado. E no grupo D segue na mesma, Palmeiras com 28 e o São Bernardo com 27. Na zona de rebaixamento, Pio, a Ferroviária está... A Ferroviária se mantém com 9 e a Ferroviária chega a 9 e a Portuguesa chega a 8, mas não escapam da degola, viu? Ferrinha e Lusa nesse momento rebaixadas para a Série A2 do próximo ano. E agora o Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Carlão de Freitas, recebi mensagem aqui do pessoal lá de Itu que não querem mais Fábio Scheibe no Novelli Júnior. Foi só Fábio Scheibe vir para Campinas. O Galo está escapando e se classificando.
Boa notícia aí. O Campeonato Paulista, esse regulamento, ele permite esse tipo de situação, né? De chegar numa última rodada escapando do rebaixamento e ao mesmo tempo podendo se classificar. Mas sorte ao Ituano aí, a gente sente pelo Santos, né? O Santos, não sei, vem caindo pelas tabelas, tá numa situação muito complicada. O craque do jogo, Pio, vamos lá, do Guarani, cara, eu gostei do Giovanni Augusto, deu passes importantes, passes que poderiam ser decisivos, né? Se os atacantes tivessem um pouco mais de capricho na hora de finalizar, eu fico com o Giovanni Augusto. Do Palmeiras, Dudu, foi o que me chamou a atenção, que levou mais perigo aí à meta do goleiro Tony. Giovanni Augusto pelo Guarani, Dudu pelo Palmeiras, segundo Carlão de Freitas, os craques do primeiro tempo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mecânico, a sua oficina é a sua cara. Ela é o que você recomenda. Na manutenção dos carros de seus clientes, não corra riscos. Indique sempre amortecedores confiáveis, que não falham quando se precisa mais deles. E que mantenham os pneus sempre em contato com o solo, controlando com eficiência a movimentação das molas da suspensão. Os amortecedores Monroe possuem tecnologia superior e confiança máxima para o período indicado de vida útil. Mecânico, não deixe sua oficina correr riscos e mantenha seus clientes satisfeitos. Afinal, hoje em dia, as oficinas que vão bem são aquelas recomendadas pelos seus próprios clientes por meio das redes sociais. A escolha final do amortecedor pode ser de seus clientes, mas a indicação é sua responsabilidade. Monroe, a primeira para os mecânicos. Monroe, a primeira para o mundo. Para você. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Rafael Pio. Ô, Fábio Chaib, Carlão de Freitas falou agora há pouco desse regulamento do Campeonato Paulista. Você comentava algo em off aqui, que é só mais uma para exemplificar, né? Guarani tá na frente do Ituano no geral e não se classificando. O Guarani tá chegando a 14 pontos, nono colocado, e o Ituano tá se classificando em 12º com 12, né? Então, exatamente. Esse é o Paulistão. Ô, Fábio Chaib, resultados pelo Brasil. Carioca, pelo Campeonato Carioca, o Resende vai perdendo para o Botafogo por 1-0. O jogo é lá no Espírito Santo, viu, Pio? Às 6h10 da noite tem o clássico Flamengo e Vasco. Pelo Catarinense, Joinville empata com o Avaí por 0-0. Pelo Gaúcho, o Aimoré vai perdendo para o Novo Hamburgo por 1-0. E às 8 da noite tem o clássico Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio. Hoje na Série A2 tivemos a vitória do Juventus por 4-0 contra o Lemense. O Monte Azul fez 1-0 no Linense. A Portuguesa Santista perdeu para o 15 de Piracicaba por 1-0. E o Novo Horizontino fez 3-0 no Taubaté. Copa do Nordeste, intervalo no clássico Bavi. O Bahia acaba de empatar, viu? Chegamos antes do intervalo, o Bahia fez 1-1 com o Vitória. Segue Bahia 1, Vitória também 1. Mas à noite, às 6h30 da noite, tem o clássico Ceará e Fortaleza. E pelo mundo tivemos destaque hoje a goleada, né, Pio? No clássico lá da Inglaterra, o Liverpool fez 7-0 no Manchester United. Isso mesmo, 7-0 no Anfield Road. Liverpool 7, Manchester 0. Além disso, pelo italiano, a Inter de Milão, segunda colocada no campeonato italiano, bateu o Lecce por 2-0. Em andamento, Roma 0, Juventus também 0, viu, Pio? Anfield, um dos estádios, na minha visão, mais bonitos que temos. E agora o Carlão de Freitas vai fazer uma projeção do que será o segundo tempo. De até aqui, Guarani e Palmeiras 0-0. O comentário do jogo. Equipes já voltando pro gramado, ainda não, situação e o que esperar desse segundo tempo, hein, Carlão? Olha, Pio, ainda não. A gente percebe o Tony já em trabalho de aquecimento dentro do gramado. Do Palmeiras eu percebo que o Abel Ferreira tá batendo um papo com o Hendrick. Pode ser aí alguma mudança
para o segundo tempo. Mas eu gostei da postura do Guarani na primeira etapa, errando, claro, nas finalizações, quando teve oportunidades claras, erros que não podem acontecer quando você enfrenta uma equipe fatalista tão forte como a do Palmeiras, mas defensivamente teve um comportamento muito bom. Tony muito atento, a dupla de zaga, Alan Santos e o Lucão se entendendo bem. O próprio Jamerson muito bem marcado, muito bem vigiado aqui pelo Marcos Rocha e pelo Giovani, batendo, né, a linha do Giovani com o Jamerson. Mas defensivamente o Jamerson teve aí uma participação importante. O Guarani correu poucos riscos, a não ser na individualidade, né, nos lançamentos para o Dudu. Mas fora a jogada trabalhada, o Palmeiras não conseguiu fazer. Então, mantendo este aspecto defensivo de uma maneira positiva e tendo a personalidade, a qualidade para concluir bem, o Guarani tem chance sim de derrotar o Palmeiras. É um Palmeiras que mais tocou a bola, que soube administrar, mas não ofereceu tanto perigo assim à defesa do Bugrina. Claro, as duas finalizações, os dois arremates do Dudu, que foram arremates portentosos que exigiram do goleiro Tony. Ô Carlão, e o Palmeiras um pouco abaixo do que poderia se esperar, ou o Guarani tá colocando essa dificuldade e aí o Palmeiras não consegue jogar? Olha, eu sinto que a temperatura, o calor atrapalha demais as duas equipes, mas eu vejo o Palmeiras administrando um pouquinho mais, tocando a bola, invertendo, finalizando um pouco, mas ficando mais com a bola. O percentual foi de 56% de posse de bola do Palmeiras. Mas é um time fatalista, né? Um time que não pode ficar tanto tempo com a bola, que de repente numa individualidade ou numa jogada aí bem armada, pode marcar o gol. Mas eu vi um Guarani administrando, ou melhor, domando esse leão. Foi um leão que não foi assim tão feroz na primeira etapa, mas Pio, é o Palmeiras, então todo cuidado é pouco. Todo o segundo tempo aqui na CBN Campinas, ele tá de volta. Vai que é sua, cabelinha. Legal, Pio. Mais uma vez estamos aguardando ali a autorização para o início da partida, que o segundo tempo também, todos os jogos têm que começarem juntos na segunda etapa. Nesse momento, estamos aguardando aqui a autorização para o senhor Thiago Luiz Scarascati dar ali o início à segunda etapa de, por enquanto, 0-0 para Guarani e Palmeiras. Adriana Almeida. Tivemos duas mexidas, né, Adriana? Uma a cada lado. Daqui a pouquinho a Adri vem falando aí das substituições na equipe do... Pronto, o sistema de som já nos avisou aqui. Rafael está em campo, a Adri vai confirmar daqui a pouquinho. Assim que ela retomar aqui a posição. Ela tá mudando de lado, né? Tá mudando de lado. Daqui a pouco ela vem falar pra gente a mudança. E no Palmeiras o Giovani parece que foi embora e o Hendrick tá em campo também. Vamos ver o garoto Hendrick jogar de pertinho hoje, meu caro Carlão de Freitas. É um menino que atravessa uma dificuldade de não balançar as redes neste 2023, mas de muito potencial, de muita qualidade, vai exigir mais do sistema defensivo do Guarani. Tem que tomar muito cuidado com o garoto Hendrick. Muito bem, as duas mexidas, Adriana Almeida, tudo ok já com você, Adri? Sim, Cabela. Opa, então vamos lá, confirma pra gente se é isso mesmo que a gente estava esboçando aqui. É isso mesmo, no Guarani saiu o 17, Bruno José, para a entrada do 26, Rafael 26 está no jogo, e no Palmeiras o 17, Giovani, deixou o campo, para a entrada do Hendrick, 16. Hendrick, camisa 16, também está no jogo. O Bruno José já tinha cartão, né, o Carlão? Então o técnico Moisés Moura resolveu tirar o Bruno José. Não vão correr risco, né? Talvez tenha pensado isso, porque se não teve nenhum problema físico e tal, eu não tiraria o Bruno José. E talvez até mesmo com o cartão, mas o Moisés acho que optou por esta situação, um cartão muito rigoroso, aliás, mas vai aí o Rafael, que tem potencial também, tem um balanço, tem 1 contra 1 muito interessante. Muito bem, continuamos aguardando ali a autorização para o início da partida aqui no Brinco de Ouro. As demais partidas, todas elas paralisadas no intervalo de jogo. Vamos retornando uma aqui, outra ali, daqui a pouquinho a gente começa novamente. Diga, Adri. Eu levei um tempinho para me posicionar agora na volta, porque estava tendo de novo uma confusão lá na cabeceira do Brinco. Polícia Militar de novo foi à arquibancada, tinham 2, 3 torcedores que me pareciam ser do Guarani muito exaltados ali.
E aí depois, na hora que a situação acalmou, esses policiais militares vieram para dentro do gramado do Brinco e estão agora com os olhares todos voltados para a cabeceira. Esse é o ponto de atenção ali, porque é onde ficam as duas maiores organizadas do Guarani e deu para perceber alguns torcedores palmeirenses infiltrados, então é um ponto de atenção aí para esse segundo tempo. Muito bem, muito bem. Olha, eu não me lembro de ter feito um jogo, mesmo com os grandes de São Paulo aqui no Brinco, com essa quantidade de torcedor que recebe um público aqui. O tobogã tá cheio, Dri? Sim, Cabelo. O tobogã 95% tomado. Que legal, né, Carla? A gente vê as sociais ali, ó, totalmente tomadas. As sociais lotadas. Lotada. Ali a gente vê a cabeceira ali com muita gente na cabeceira, tobogã lotado, aqui abaixo lotado também. Então é se tivéssemos a torcida bacana. do Palmeiras, ficaríamos ali com 20 mil, até para mais, viu, Cabelo? Que bacana. Porque certamente estaria lotado ali o setor destinado aos visitantes. Exatamente. E aqui a gente continua aguardando, né, autorização por início da partida. Nenhuma outra partida teve início, agora sim. Agora vai ter início ao jogo. Aqui é o segundo tempo do jogo entre Guarani e Palmeiras. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, na CBN Campinas. Guarani e Palmeiras. Futebol, vamos CBN. Vem Bugrão pro campo de ataque nessa primeira chegada no comecinho do segundo tempo com o Alvarinho. Rola a bola em cima da linha lateral do campo ali com o Rafael. Tenta escapar da marcação. Por baixo o Piquerez faz o corte. Ela sobra com o Zé Rafael. O Rafael vai pra cima. Zé Rafael contra o Rafael. Rafael do Guarani fez a falta no Zé. E o Zé Rafael recebe a falta ali já cobrada pela equipe do Palmeiras. Comecinho de segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Vai participando aí 991869070. Dá seu palpite, dá sua opinião, manda seu recado. Manda áudio pra gente aqui. Fala de onde você está nos ouvindo e acompanhando o sonzão da CBN Campinas. Manda lá, 991869070, 19 ao DDD, para você que está nos acompanhando fora da região de Campinas. Olha o Palmeiras no ataque com Rafael Veiga, pela esquerda o Rafael está na cobertura ali, ele envolve com o Murilo faz de domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ele vai carregando ali pelo círculo central do gramado, já abre lá pela direita com o Marcos Rocha, devolve no Murilo já faz de domínio, a marcação está longe ali do Genison, deu um tapa na bola para o Piquerez. Lado esquerdo com o Rony, dominou o Rony, puxou ali pelo meio, trabalha a bola mais uma vez, deu um tapa na bola, chega a marcação para cima dele do Alvarinho, fez a marcação forte ali, o Rony foi pro chão, ficou olhando ali pro Alvarinho, a bola tá lá do outro lado com o Dudu. Primeiro tempo, Dudu jogou do lado esquerdo do Palmeiras. Segundo tempo, Dudu tá jogando do lado direito do Palmeiras de ataque. E o Rony vem aqui à nossa frente. Toca a bola mais uma vez o Palmeiras, é lado esquerdo com o Piquerez. Piquerez devolve no Murilo. Todo encolhido a equipe do Guarani. O Palmeiras vai tocando a bola, como fez todo o primeiro tempo. Lá pela direita com o Marcos Rocha. Domina, Dudu faz domínio, vem carregando, devolve. Com o Gustavo Gomes ali pelo círculo central do campo. Ameaça o lançamento, prefere o toque curtinho do lado com o Murilo. Se atira bem no campo de ataque. Perna canhota, lançamento feito. Ficou caído o Rony ali. Rolando o gramado, pedindo uma falta, a bola foi pra fora. Foi mais uma vez ali o encontrão com o próprio Alvarinho. O Rony tá caído e sente ali, viu, Adriana? Sim, sente bastante. Agora é observado pelo árbitro. Foi um trombão, vamos dizer assim, um encontrão entre os dois e o Rony levou a pior. Imagino que vai precisar de atendimento o atacante do Palmeiras. É verdade, foi convocado para defender a seleção brasileira, vai se levantando ali. Então qualquer queda que ele se contorce do gramado como foi agora, dá preocupação ali já de uma contusão que pode afastar o Rony desse sonho de colocar a camisa da seleção brasileira, não é? Pois é, mas tá tudo bem com ele. Foi mais encenação by Hollywood, minha cara Adriana Almeida. Sim, agora o Guarani já se prepara para cobrar o tiro de meta 0-0 no Brinco. Toca a bola com o Alvarinho pela direita, vem buscar o jogo Rios, devolve ali com o Alan Santos, bota a bola na frente, escapa da marcação o Rios, vem velocidade pro campo de ataque, camisa 18 do Guarani, ali pela meia, tomou distância, batida, explodiu na zaga, voltou Giovanni Augusto, uma penteada da bola, preparou, bateu rasteiro, Everton! Cai no canto direito para fazer a defesa e botar ordem na casa do Verdão, Adriana Almeida. Um ataque em velocidade do Guarani puxado pelo Richard Rios, que tentou um chute que saiu torto. Na sobra ela veio para o Giovanni Augusto. Ele pensei que ele ia fazer isso de primeira. Mas aí na hora que ajeitou, perdeu o ângulo, chutou fraco, o Everton já repôs a bola. Sai jogando a equipe do Palmeiras, vem para o campo de ataque, Veiga, recebe falta ali do Rafael, é falta que favorece a equipe do Verdão aqui pela esquerda, Piquerez, tem pressa, rola a bola com o Rony, já bota na frente pro Veiga, lá na ponta esquerda, o Alan Santos vai para cima dele, na cobertura, fica com ela o zagueiro do Guarani, tenta sair jogando pelo lado esquerdo com o Rafael, bola não saiu não, toca na bola, rola a bola ali pelo meio com o Alvarinho, devolve no Rafael, protege, o Piquerez encosta, devolve mais com o Alan Santos. Aí
Aí ele zagueirou, deu um bicão na bola, meu Deus, ganhou o Leitão. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Palmeiras, lado esquerdo com o Pigueires. Ajeita a bola, aperta a canhota, vem cruzamento pra área. Lan Santos faz o corte por baixo, ela sobra com o Rios. Já bota na frente, pela direita, Rafael, vem em velocidade, chega Murilo pra cima dele. Na roubada, Murilo, bem lance. Evita a saída, já fica com ela, devolve ali com o Zé Rafael pela meia esquerda. Palmeiras vai tocando a bola, trabalhando o campo de ataque. Gustavo Gomes vem pelo círculo central do gramado, devolve lá pela direita com o Dudu. Recebe na coxa, domina, coloca no gramado, encosta a marcação pra cima dele ali no Bruninho. Vem a bola pelo meio com o Gabriel Menino, vai trocando, passa a equipe do Palmeiras. Ali na intermediária, o lançamento foi feito. Quem chega por baixo é o Wenderson. Corta a bola, toca do lado. Giovanni Augusto perde o lance. Dudu chega, faz o domínio e falta. Quando o Dudu bota o corpo à frente para fazer o domínio, recebe o toque. A falta anotada é falta pro Palmeiras. Vai levar perigo pro Tony, Adriano Almeida. O Giovanni Augusto exagerou agora na marcação, né? O Dudu ia evoluir com essa bola e aí ele não deixou, derrubou o camisa 7 do Palmeiras. É uma falta que vai levar perigo. Dali, não sei se vai direto ou se vai lançar para a área, viu, Cabela? Dali pode ter as duas opções, né? Tem na bola ali, ó. O Gabriel Menino tá na bola. Tá ali o Hendrick também do lado da bola. Tem o Veiga. Os três ali na conferência para cobrança da falta. Vem bola para grande área, todo mundo em cima da linha da grande área. Tá preocupado o Tony, vai ajeitando a barragem, comanda ali com dois jogadores. Fica na bola ali o Bruninho na barragem. O Bruninho e o Giovanni Augusto, os dois jogadores do Guarani na marcação da barreira. Ao lado catimbando ali tem o Rony e tem também, me parece que é o Dudu, tá no lance ali, junto catimbando ali, exatamente os dois ali. Na cobrança da falta, o Hendrick vai ajeitando com carinho. O Veiga tá do lado direito, o Hendrick do lado esquerdo tem o Gabriel Menino. Mais atrás o Marcos Rocha. Todo mundo por ali na cobrança da falta. Vai autorizar o árbitro. O Hendrick deixou pro Veiga. Veiga e Gabriel Menino. Os dois na cobrança da falta. É falta pro Palmeiras. Veiga na bola, bateu direto pro gol. Pra fora do gol. Passa sobre a meta do Tony, que assustou o goleiro do Guarani. Bola pra fora, só tiro de meta, Adriana. Ele tentou direto. Apesar dos zagueiros palmeirenses estarem lá na área do Guarani, ele foi pro chute direto. A bola subiu demais, sem perigo pro goleiro Tony, que já se prepara para cobrar o tiro de meta. Carlão de Freitas, já chegamos a 6 minutos deste segundo tempo. Continua aquele jogo moroso do primeiro etapa, não é? Continua o jogo moroso. O Palmeiras levando a partida, o Guarani se segurando, tentando estocar no contragolpe. Palmeiras mudou um pouco a parte tática na frente, o Dudu voltou pelo lado direito, né, no lugar do Giovanni, e o Hendrick agora centralizado, o Rony pelo lado esquerdo, mas por enquanto muito equilíbrio, um 0-0 tranquilo. O Guarani ainda não ameaçou a meta do Everton, ou seja, um 0-0 justo, Cabela. Esse Guarani com essa saída de bola, tocando ali na área. Torcedor do Guarani deve rezar pra caramba quando tá no estádio de futebol, vendo o Guarani fazer uma jogada dessa na frente desse ataque do Palmeiras aí, viu? Meu Deus! Sobra de bola com o Alvarinho pela direita. Tá jogando a equipe do Guarani novamente buscando o campo de ataque. Alvarinho vem com ela, deixou ali com o Rios, foi pra tabela, deu certo ali com o Alvarinho. Alvarinho rola do lado, trabalha com o Giovanni Augusto, devolve no Rios. Pela direita vem Rios pro campo de ataque. Richard Rios vem carregando o bugrão pro campo de ataque. O Rafael parou, o Rios mandou o Rafael seguir. Ele parou no lance. Quem chegou era o Giovanni Augusto lá na linha de fundo. Ele tentava o toque ali pelo meio, o Pigueires fez o corte. Sobra de bola com o Alvarinho, mais uma vez na cobrança manual. Rafael domina, Alvarinho com ela, toca no Rios, devolve. Ali pertinho da linha de visão do gramado com o Alan Santos. O zagueirão domina, ajeita perto direito, toca a bola pelo lado direito, mais uma vez com o Alvarinho. Aí se ajeitando ali, Ivan Alvarinho. Vem pro campo de ataque, Rios, Alvarinho, Rios. Rios recebe lá na frente, Pigueires corta por baixo, faz o corte. Sobra de bola com o Veiga. Rola a bola com o Menino, Menino dá um tapa dela lá do outro lado, pela direita, sai jogando com o Gustavo Gomes. Busca quem pro passe, o passe é curto com o Marcos Rocha do lado direito. Lateral direito do Palmeiras vai tocando a bola, vai saindo jogando agora com o Murilo pelo lado esquerdo. 7 minutos e 40. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Guarani tem o tiro de meta para sair jogando ali de novo. Torcedor do Guarani pega o terço dessa hora para começar a rezar ali, ó. Essa jogada sai de bola ali perigosa. Carlão, eu não consigo entender. Com esse ataque do Palmeiras, tem Dudu de um lado, o Hendrick, Veiga, Rony. Eu não gosto de arriscar, não. Ó, brincadeira, ó. Bola tocada com o Alvarinho pela direita. Vem Rios ajudar ali. Marcação pra cima dele do Veiga. Último toque do Veiga, bola pra fora, é mano mal. Veiga quer apitar o jogo, hein? Olha lá, o Veiga quer apitar o jogo. Chamou a atenção do árbitro ali, mas foi ele que tocou na bola por último ali. O Rios vai pra cima dele. Olha lá, falou muito. Parou de falar. Fez o sinal. Parou de falar.
Disse o show Scarascate ali pro Zé Rafael, Adriano Almeida. Tá colocando ordem no jogo porque os palmeirenses estão apitando demais a partida mesmo e tentando inverter decisões do árbitro. Vai tomar cartão, não parou de falar, né? Olha lá, é isso, viu? Zé Rafael, camisa 8 do Palmeiras, amarelado, era um dos que não estava pendurado. Tomou cartãozinho ali o Rafael Veiga. Desde o primeiro tempo ele tá falando pra caramba com o árbitro ali. Se enroscou com o Rios várias vezes, só foi chamada a atenção dele por estar enroscando ali com o Rios. Enfim, vem pro campo de ataque a equipe do Guarani. Foi puxado ali o Zé Rafael, olha lá. O Zé Rafael tá querendo arrumar sarna pra se coçar, viu, Adriano Almeida? Ele colocou a mão agora no ombro do Richard Rios, que a hora que foi tirar, essa mão do Zé Rafael bateu no rosto do camisa 18 do Guarani, que agora ainda sente um pouco a pancada. Se ele não tivesse o amarelo daquela reclamação agora, com certeza ele tomaria um cartão amarelo. É aquele confronto que você já falava do primeiro tempo, Richard Rios versus Zé Rafael. O seu Scarascate aí, ele foi bundão agora, né? Porque é falta para amarelo. Como ele já tinha tomado amarelo aqui, tem que ser vermelho ali, Carlão. Mas quero ver ter culhão para expulsar o Zé Rafael. Culhão! Quero ver se encarar o... É o assunto que nós falávamos durante a semana, né, Cabela? Você assistiu Botafogo e Sergipe? Sim. Então. Pois é. O torcedor que acompanhou entende do que eu tô falando. Pois é. Porque era pra cartão amarelo a falta. Como ele tinha acabado de tomar amarelo, o senhor Scarascate fez ali. Vamos lá, segue o jogo. É falta pro Guarani pela direita, Giovanni Augusto na cobrança da falta. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Correu Giovanni Augusto, faz o levantamento na área, sobe. Gustavo Gomes toca na bola, joga pra fora, é manual pra equipe do Guarani. Eu acho que ele vai trocar o Zé Rafael. Eu também já chamou o Jailson lá, o Jailson tá conversando ali no banco de reservas, deve trocar. Exatamente, porque Zé Rafael tá... É um jogo que, né, não precisa disso, né? Não tem muito pra brigar em campo. É cumprimento de tabela praticamente. Toca a bola Guarani, campo de ataque lá pela esquerda. Para ele saia jogando ali. O Enderson recua no campo defensivo para estar tudo de novo. Opa! Tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol importante, é a virada da luz lá em Mirassol, viu, Cabela? É para queimar a língua do amigo. Pois é. A Portuguesa com esse gol vai se livrando da zona de rebaixamento, jogando São Bento e Ferroviária para o descenso, viu? Agora Portuguesa 2, Mirassol 1. Bugrão no ataque, bola enfiada pela direita, Rafael recebe linha de fundo, encara a marcação do Piqueires, chamou para dançar, Piqueires para cima dele, para fazer o corte. Rafael briga pela bola, o árbitro dá uma falta ali do Rafael para cima do Piqueires, jogo tá parado, é falta para a equipe do Palmeiras no campo defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui Brinco de Ouro, a 12ª, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras 0 também pro Palmeiras. Fala aí, Fabião. Central da Bola. Demais jogos da rodada do Paulistão: Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Ituano 2, Santos 0, Mirassol 1, Portuguesa 2, São Bento 0, Red Bull Bragantino 2 e o clássico do ABC, São Bernardo 0, Água Santa também 0. Futebol Globo CBN. 12 minutos passados, é um primeiro tempo. Mexeu. Rafael Veiga briga ali pelo meio. Opa! Sobrou pro Giovanni Augusto, é falta para cartão, hein? Fala aí, Adriano Almeida. Segunda alteração processada pelo Palmeiras, foi embora o 8, Zé Rafael, para a entrada do 30, Jailson. Jailson, camisa 30, tá no jogo. Palmeiras toca a bola com o Rafael Veiga ali pelo meio, toca na bola rapidamente com o menino, tentou passe lá pela direita, deu certo, Dudu recebeu, dominou, Marcos Rocha passou lotado lá na ponta direita, Dudu puxou pelo meio, fez a finta, carregou, fintou, buscou o espaço, vem por baixo, Rios para fazer o corte, sobra de bola com o Giovanni Augusto, encosta a marcação do Jair para cima dele, botou para dançar de calcanhar, deixa lá pela esquerda com o Jamerson, se apresenta bem no campo de ataque, Bugrão vem para cima, vem carregando a bola, preparou o cruzamento. O que é isso, hein, Jamerson? Ficou pedindo uma falta ali, mas ele chutou ali, uma toceira. Ele pensou que a bola fosse uma toceira e ele jogou a bola longe do gol, Adriano Almeida. Bem longe do gol, se complicou todo na jogada, depois até precisou da ajuda do Marcos Rocha para se levantar. O Jamerson não tá numa tarde tão inspirada como em outros tempos, viu, Cabela? Pois é. Eu ia falar uma outra coisa que ele chutou, mas como o Adriano Almeida tá na transmissão, eu fiquei, assim, acanhado em falar alguma coisa, viu, cara? Porque foi ridículo o que o Jamerson fez ali. E ele desceu bem, né, Cabela? Pelo lado esquerdo, tinha todo um campo para atacar e até para fazer o cruzamento e se deu mal.
13 minutos e 40, primeiro tempo 0, segundo tempo 0-0, placar do jogo. Bola tocada ali com o Anderson, rola na fogueira. Alan Santos consegue o toque pro Alvarinho, meu Deus. Alvarinho carrega a bola, vem pro campo de ataque do Bugre. Deixou do lado, curtiu. Ô, Alvarinho. Alvarinho da direita, Jamerson na esquerda, meu Deus. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 991869070 é nosso WhatsApp, você manda seu recado, 19 é o DDD para você que é fora da região de Campinas, pode mandar aquele recado bem bacana aqui pra gente. Palmeiras vem pro campo de ataque, lançamento agora para ninguém também. Eu acho que esses dois times eles foram almoçar em algum restaurante que serviram feijoada na hora do almoço, viu, Carlão? Porque olha... Tá, o jogo tecnicamente caiu muito, né, Cabelo? Os dois lances que você chamou a atenção, o Jamerson pela esquerda, o Alvarinho aqui também. Olha, quer ver, ó? Olha, quase que a bola sai pra lateral. Meu Deus. Mas eu não sei se é o calor ou até o interesse pela partida, mas realmente, tecnicamente, o segundo tempo não tá legal, não. Vem Guarani com Giovanni Augusto lá pela meia esquerda, bota a velocidade. Fez o break na frente do Gabriel Menino, escapa da marcação. Rolou pela meia chegada do Rios. Tentava finta o Piquerez, dá um totozinho na bola, tira ali todo a vontade do Rios chegar na grande área. Rios domina pela lateral direita, faz a finta pra cima do Piquerez. Escapou bonito, invadiu a área, bola rolando ali pelo meio, sobra de bola. Passou pelo Gênesis, não consegue fazer o domínio. Torcedor vai à loucura aqui no Brinco de Ouro. Sobra de bola com o Rafael Veiga. Devolve com o Piquerez, já faz o domínio. Toca na bola, Jailson, Piquerez. Piquerez rola a bola ali com o Murilo. Vai tocando a bola, a equipe do Palmeiras. 15 minutos, o toque CBN tá marcando, meu caro Fábio Chaib, nesse exato momento, quem tá visitando a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem? Nesse momento, o São Bento de Sorocaba e a Ferroviária de Araraquara estão caindo, vão jogar a Série A2 ano que vem, viu, Cabela? E esses dois são do grupo do Corinthians, é isso? É verdade, exatamente. São Bento e Ferroviária estão no grupo do Corinthians, assim como o Ituano, que está ganhando do Santos e está se classificando e se livrando de vez do rebaixamento, né? Se o time terminar com 0 ponto na segunda posição, ele classifica para a próxima fase, sabe disso, Fábio? O Pio sabe melhor que eu, né, Pio? É. Se eles estiverem segundo com 0 pontos pelos critérios de desempate, sim, eles se classificam. Que campeonato maluco, né, Carlão? O time não ganha nenhum jogo, mas ele faz lá, empata um 2-2, outro 3-3, ele fica em segundo lugar. Esse grupo do Corinthians, por exemplo, eu acho que todos estão brigando para não cair e para classificar ao mesmo tempo, né? Exato. E quanto tempo faz? Uns 5, 6 anos já que está nessa fórmula, né? É complicado. Pois é. 16:30, o que aconteceu? O jogo tá parado lá, ô Adriano Almeida. Para atendimento ao goleiro Tony do Guarani, aí a rapaziada já aproveitou para tomar aquela água, dar uma hidratada, porque o sol baixou bastante aqui no Brinco, mas o calor persiste. Vou dar uma olhadinha. Pois não, diga aí, Pio. Quando quiser, tem participação. Então agora, já, nesse momento. Deixa eu ler uma aqui que... E aí, Pio? Eu fico chateado. Fernando Cachan, 66 anos, bugrino há muito tempo, diz ele. Aí ele diz aqui, ó, estava na fila do ingresso. Fui muito hostilizado por estar com uma camiseta preta. Resultado, vim pra casa e estou acompanhando pela CBN. E assisti uma família fazendo uma rodinha pra filha vestir uma camisa verde, porque também estavam sendo hostilizados. Aí não, né, Cabelinha? É, aquilo que a gente fala. Eu falei antes de começar o jogo, a gente falava a respeito da torcida única do estádio, né? O torcedor colabora e muito para que isso esteja acontecendo. A colaboração da torcida colabora e muito para termos uma torcida só. Falta essa educação no estádio de futebol, né? Eu venho aqui para o entretenimento, não é para uma batalha. É um entretenimento, não é batalha. Não existe isso. Infelizmente, o torcedor é culturalmente um pouquinho menos intelectual, não sei se é essa palavra, né? Se é que existe intelectual nesse meio, né? Porque do jeito que tá, meu Deus do céu. 17:50, vem Palmeiras pro campo de ataque, tem gol, aí o Fábio já vai falar, o Palmeiras saiu no ataque, Gabriel Menino na área, recebeu o Rios por baixo do quarta, sobra com o Menino, rolou pelo meio, Piquerez, tocou mais atrás, Jailson, se prepara pra batida, prefere o toque do lado, Menino, recebeu, dominou, devolveu lá pela direita, por ali com o Marcos Rocha, rola a bola, Dudu, na ponta direita, pintou o cruzamento, vem bola pra área, passou por todo mundo, sobrou com o Rony, ajeitou no peito, preparou, bateu pra fora do gol!
buscava o canto esquerdo alto do Tony, a bola foi pra fora, pra sorte do Guarani, Adriana. O Palmeiras cresce agora nesse segundo tempo e tem as melhores chances, posse de bola. Um pouco antes, o Rafael Veiga já tinha dado um chute perigoso que o Tony se esticou todo e foi lá no canto e buscou. Agora o Rony tentou num chute colocado. O Palmeiras vem crescendo em busca desse primeiro gol. E o Guarani sai, tocando a bola na área. Fábio Scheibe, tem gol onde, Fabião? Tem gol lá em Ribeirão Preto e é um golaço do tricolor paulista, viu? Luan empatou o jogo para o São Paulo, agora São Paulo 1, Botafogo 1 e com esse resultado o São Paulo reassume a liderança do grupo e vai jogar contra o Água Santa neste momento no Morumbi. Quer dizer, o Morumbi não vai estar apto para receber o jogo, porque tem show lá, mas vai jogar com o mano de casa, viu? Legal. Rony caiu ali fora do campo, fez mais uma vez toda aquela encenação. Agora mas o árbitro se complicou agora nesse lance, porque o Piquerez dominou a bola na lateral esquerda com a ajuda do braço. E na frente de toda a torcida do Guarani aqui, foi muito visível. E o juiz mandou seguir e aí depois o Guarani acabou cometendo uma falta que o Palmeiras vai lançar a bola para a área. Mas o lance era do Bandeira e o Bandeira não se posicionou, né? Foi bem à nossa frente aqui também. Deu para ver perfeitamente, o Bandeira não se posiciona, né? Deixa seguir o lance. E agora falta pro Palmeiras ali pela esquerda. 26 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Gabriel Menino na cobrança de perna direita. Vai pro levantamento aqui pro Palmeiras. 0-0 placar do jogo. 19:50. Autoriza o árbitro. Menino na bola, perna direita, levantamento. Sobe de cabeça Alvarinho para fazer o quarto. Ela sobra com o Rafael, faz o domínio ali à frente do Rony. Briga pela bola, Rony recebeu, já dominou. Devolveu na grande área, o cruzamento feito. Gustavo Gomes, a sobra de bola batida. Pra fora do gol! Pra fora. O Rafael Veiga perdeu um gol. Acho que nunca mais na vida dele vai perder um gol como este. Sobra de bola no meio da pequena área, ele bateu cruzando, a bola foi pra fora, tirando tinta da trave, Adriano Almeida. Essa bola chegou aos pés do Veiga depois de um ajuste do Gustavo Gomes de cabeça. Recebeu um cruzamento, viu que não dava para cabecear direto pro gol, encontrou o Veiga em ótimas condições e aí ele encheu o pé e essa bola saiu para a sorte do goleiro Tony e segue 0-0. Carlão de Freitas, Guarani tem que agradecer muito ao Veiga, porque não costuma perder gol como esse. Viu? Os últimos minutos têm sido do Palmeiras. Palmeiras chegando, já exigindo do goleiro Tony, já vai começando a gostar do jogo, ficar mais com a bola. O Guarani tem que tomar cuidado. Eu vi o Richard Rios, mas dando uma comida aqui no Rafael, e com razão, porque o Rafael entrou. O Rafael entrou e não tá legal. Não tá sentindo o jogo. E o Richard Rios, mas deu-lhe uma fumada, rapaz. Que coisa. Que o Rafael entendeu? Não entendeu, o Richard Rios fala muito bem o português, mas ele levou uma rasgada do Richard Rios, impressionante. Palmeiras no campo de ataque, mais uma vez é pela esquerda com o Jailson, domina a bola, chega a marcação do Giovanni Augusto pra cima dele, inverte a jogada lá do outro lado com o Gustavo Gomes, dominou o zagueirão, bota no ataque, meia direita, Rafael Veiga, perto da canhota, rola com o Marcos Rocha, renta a lateral do campo, toca na bola com o Dudu, vai pra tabelinha com o Veiga tenta a evolução de primeira, por baixo quem faz o corte é o Wenderson, devolve o Guarani na saída de bola com o Gelson, vem Veiga por baixo. Ninguém gritou que tinha ladrão ali, hein? Ninguém gritou. Será que o Guarani não tá falando em campo, não? Sobra de bola mais uma vez o Palmeiras no campo de ataque com o Jailson. Aqui pela esquerda o Piquerez recebeu, dominou na perna da canhota, carregou ali pela meia. Devolve na meia com o Gabriel Menino. Menino domina a bola, bota lá pela lado direito com o Marcos Rocha, já encontra o Dudu. Livre de marcação, Dudu. Preparou o cruzamento, vem bola pra área. Sobe o Wenderson pra fazer o corte de cabeça. Briga pela bola, Giovanni Augusto. Chega consertando o Jailson por baixo ali à frente do Murilo. Bola vai lá do outro lado com o Gustavo Gomes. Aí trabalhando o Palmeiras. Vem pro ataque, lançamento pro Rony. Dominou, subiu a bandeira. Tá valendo nada desse jogo, tá parado. Impedimento do ataque do Palmeiras. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Torcedor canta, torcedor do Guarani canta aqui no Brinco de Ouro. Jogador do Guarani caído, Giovanni Augusto vai conversar lá com o Moisés Moura. O árbitro olha o jogador que está caído lá pelo lado esquerdo. Me parece que é o Wenderson, não, o Wenderson está aqui no meio. Eu acho que é o Bruninho, Cabelo. Acho que é o Bruninho, é verdade. O Bruninho desabou lá. Departamento médico em campo, a marca já está em campo. Pode ter mexido a equipe do Guarani daqui a pouquinho. Vem dois jogadores lá. Um deles é o Nicolas Careca.
Dá uma olhada lá, Adriano Almeida. Esse é facinho de identificar, né? Esse é fácil. O outro eu vou confirmar daqui a pouquinho. Legal, bacana. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 passados. Segundo tempo de jogo. Já passamos a metade da segunda etapa. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Palmeiras. 0 também para o Verdão. Fábio Scheibe. Central da bola. Pelo Brasil estaduais, o Resende vai perdendo para o Botafogo por 2-0. No Carioca, 6h10 da noite, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Catarinense, Joinville 0, Avaí também 0. E no Gaúcho, Aimoré 0, Novo Hamburgo 1. Às 8 horas da noite, no Gaúchão, tem Grêmio e Internacional. No Goiânia, o Atlético Goianiense fez 7-1 no Ipurá. E o Goiás vai bater no Goiânia por 1-0. Opa! Deixa comigo, o Bugrão vem pro campo de ataque. O jogador deixou o campo lá. Acho que foi o Bruninho, né, Adriano Almeida? Isso, Bruninho, e o Guarani daqui a pouquinho se prepara para 2 alterações, uma deve ser no lugar do Bruninho. Então tá com 1 a menos o Guarani em campo nesse momento. 1 a menos em campo o Bugrão neste momento. Bruninho tá fora do campo, saiu de marca, vai mexer daqui a pouquinho a equipe do Bugre. Bola tocada ali pelo meio. Chegou o Anderson, joga no peito do Alvarinho. De primeira fez o passe, buscava a chegada do Richard Rios. A bola sobrou com o Rafael, escapou da marcação do Piquerez. Carrega na intermediária, botou velocidade, vem pra frente, vai carregando. Chamadas que deu certo, hein? Foi pra cima, recebe a falta. O Rafa tá dizendo que não. Pra mim foi falta, Adriano Almeida. Eu também acho. Ele pegou a bola, mas pega as pernas do Rafael. Agora o juiz nada deu. Tem gol onde, meu caro Fábio Scheibe? Tem gol lá em Itu, viu, Cabela? E virou goleada. O Ituano faz 3-0 no Santos. Diego Quirino marca o terceiro do Galo de Itu. É o homem da maionese lá, não sei não, hein? Toca a bola mais uma vez, a equipe do Palmeiras vem pro campo de ataque ali com o Dudu. Bota no meio, com o Veiga, recebeu, dominou, escapou, fintou, preparou a batida, explodiu em cima do Whindersson. Devolve no Dudu, pintou cruzamento na grande área. O Rony caído no chão, ele quer dar bicicleta. Que é isso, Rony? Sobra de bola com o Palmeiras, se mantém no campo de ataque ali pelo meio com o Murilo. A bola rolando ali pelo meio com o Tony, caiu lá o goleiro. O menino pegou a bola, mas o ar parou o lance. Para atendimento do Tony, que está sentindo câimbras, Adriano Almeida. Sim, Cabela. Agora mais uma vez o atendimento. No momento em que se preparam para entrar o Isaac e o Nicolas Careca. Vou confirmar então a primeira alteração. Foi embora o 27, Bruninho, para a entrada do 29, Isaac. O Isaac então está no jogo. O Nicolas Careca, aguardo aí a manifestação da placa para ver no lugar de quem, mas me parece que ele vai entrar na vaga do Gênison, né? Um atacante pelo outro. É isso que deve acontecer. Tô esperando ainda mais um pouquinho aqui, Cabela. E o Tony vai sendo atendido, né? Mais uma vez pede atendimento. Acho que também muito para esfriar o jogo aí, essa expectativa. E estava com 1 a menos também, né? Sim, o Bruninho já tinha saído. E agora a outra alteração, a terceira do jogo, né? Do Guarani. Tá indo embora então o 9, Gênison. Para a entrada do 11, Nicolas Careca. Nicolas Careca, camisa 11, está no jogo. Carlão de Freitas. 2 descansados em campo ali, um para auxiliar o Giovanni Augusto ali, que é o Isaac. O Isaac e o Giovanni Augusto já viveram ótimos momentos com a camisa do Guarani. O Isaac caiu um pouquinho nesse seu retorno. O Giovanni Augusto faz um bom jogo, caiu um pouquinho na etapa complementar, até pelo domínio do Palmeiras. E é importante colocar fôlego novo, né? O Nicolas Careca é um cara que puxa ali pelo lado esquerdo, tem a bola aérea também, para ver se o Guarani fica um pouco mais com a bola. Embora o Palmeiras não esteja assim sufocando, mas cria, né? Fica com a bola e isso é muito perigoso. Carlão, o Gustavo Gomes está falando com o árbitro ali, apontando a arquibancada. Apontando a arquibancada. Alguma coisa está acontecendo aqui. Aparentemente é no tobogã. Pelo que está apontando ali o Gustavo Gomes, é no tobogã. E eu não consigo identificar nenhuma anormalidade nesse momento, viu, Cabela? Não sei, não consegui entender também o porquê do Gustavo Gomes apontando aqui pro nosso lado. Será que ele queria um autógrafo aqui do Carlão de Freitas, Adriano Almeida? É bem possível. Carlão, depois você desce lá no vestiário. Vou falar com o Gustavo. Isso, eu já fui zagueiro na minha infância, assim, eu fui zagueiro. Queria ser igual ao Gustavo Gomes. Meu Deus. 27 minutos em Palmeiras com Veiga lá pela direita, rola a bola com o Dudu, faz de domínio, devolve no Veiga, bico da grande área, ajeitou o pé da canhota, vem cruzamento por baixo, chega Rios ao bico da bola, sobe lá no 25º andar, bola cai ali pelo meio, brigando pela bola Gustavo Gomes e Giovanni Augusto, o Palmeiras se mantém no campo de ataque, Rios na roubada de bola, fica com ela ali pelo meio, sai jogando pela direita, bola curta ali para o Alvarinho, chega na dividida, bola bateu no árbitro, vai parar o jogo ali, bola ao chão ali para a equipe do Guarani, 27:50. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo.
Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Rafael Pio, tem mensagem aí, Pio? Ô, Cabelinho, aí o pessoal tá relatando várias situações aqui. O Márcio Guilherme manda uma que essa é talvez a maior dos absurdos. Boa tarde. Sou pontepretano desde criança, mas acho um absurdo quando vou na loja da Macaca e vejo que o botão verde da máquina de cartão tem uma fita preta em cima. A intolerância é absurda. Cara, essa foi demais. Pois é, assim que funciona. É assim que funciona, infelizmente. É assim que funciona. Olha o Bugrão, vem pro câmara, ataque, bola enfiada ali com o Isaac. Não consegue fazer o domínio, a bola passou por ele, a zaga do Palmeiras faz o corte. Ela vem com o Gabriel Menino, faz a finta pra cima do Giovanni Augusto. Dominou, preparou o passe lá pela direita. Dudu recebeu renta, lateral. Será que o Dudu gosta de jogar na sombra? Por isso que ele tá daquele lado de novo, Carlão? Será que é isso? Ele tá no lugar do Giovanni, né? Isso, né? O Giovanni na primeira etapa atuou aqui mais pelo lado direito, agora tá uma sombra deliciosa ali. E o Dudu vai jogando. Sai de lá, não sai de lá e deixou joga muito, né? Deixou só pro Rony aqui, ó. Toca a bola o Rony. Fizeram a fita pra cima dele, o Rios sai jogando, toca no Isaac, Alvarinho Rios, tem marcação do Piqueires pra cima dele, escapa da marcação, carrega, tá bem no jogo. O Richard Rios, hein? Isaac de calcanhar, deixa a bola do lado com o Alvarinho. Vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente. É pro Rafael e Murilo. Rafael chegou na frente, recebe a bola, domina. Marcação vai pra cima dele, protegeu, girou de um lado, de outro, buscou espaço, carregou, devolveu, mas com o Alvarinho. Alvarinho domina na perna direita, rola a bola ali pela meia com o Isaac. Alvarinho toca no Isaac. 29:40 deste segundo tempo, 0-0. Devolve a bola pela direita, mais uma vez com Alvarinho. Ele bota a bola ali com o Giovanni Augusto, dominou, ameaçou o chute, preferiu o toque com o Rios. Rios encontrou o Isaac de frente pro lance, chegou a marcação do Murilo, parou, brecou, olhou, devolveu mais uma vez pro Giovanni Augusto. Rony chega por baixo para fazer o corte na briga pela bola espirrada. O Anderson na recuperação com o Alvarinho e Giovanni Augusto já faz o domínio, vem carregando, cresce o Guarani, vem pra cima, bola enfiada pela direita. Alvarinho botou na frente o corpo, Jailson furou. Jailson, o árbitro deu falta, é isso, Adriano Almeida? Mas não foi nada, né? Foi nada. O Jailson furou ali cinematograficamente o furo. Olha, o juiz agora quebrou um galhão do Jailson, porque ele encheu o pé, caiu sozinho e o árbitro achou que o Richard Rios tinha feito falta, nada a marcar, mas foi marcado aí, então o Palmeiras já sai com a bola. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados, é um segundo tempo de bola rolando. 12ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista, é a última da fase de classificação, é a primeira fase que está acabando. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Palmeiras 0 também pro Palmeiras. Fábio Scheibe. Central da bola. Lá em Mirassol, a Portuguesa vai vencendo o Mirassol por 2-1 e se livrando da zona de rebaixamento. O São Bento vai perdendo em casa para o Bragantino por 2-0. O São Bernardo empata com a Água Santa por 0-0 e a Ferroviária empata com a Inter de Limeira por 0-0. Palmeiras no ataque lá pela direita com Veiga. Preparou o cruzamento, bateu em cima do Anderson, foi para fora, escanteio. E o Hendrick desabou na área, hein? Desabou o Hendrick na área, foi um encontrão ali, me parece, com o Alan Santos. Mas já tá levantando. Tá tudo bem com ele. Aliás, subidaço, o Carlão vai falar daqui a pouquinho. Escanteio cobrado, Marcos Rocha, cruzamento na grande área, sobra de bola, passou pelo Murilo. Vai sobrando pelo lado esquerdo com Gustavo Gomes, devolve com Piqueires, ajeita na perna da canhota, vai pintar o cruzamento pra dentro da área, prefere o toque, o passe é feito, Gustavo Gomes na ponta canhota, pintou o cruzamento, o segundo pau foi lá, Tony pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Guarani. Fábio Scheibe tem gol onde? Tem gol lá em Ribeirão, cabelo do tricolor paulista, galopo de pênalti, vira para o São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão. Porém, o Botafogo segue se classificando porque o Santos está perdendo para o Ituano. 32 minutos passados. É o segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O jogo ficou bom dos 5 minutos pra cá, mais ou menos. Melhorou bastante, né? Mais aberto, né? Apesar do sol, a temperatura vai baixando um pouquinho. O Palmeiras fica com a bola, o que é perigoso, trabalha muito com o Dudu ali pelo lado direito. O Hendrick, né, que você me perguntava, não foi muito acionado. Quando teve a oportunidade também não conseguiu criar boas oportunidades, mas é um Palmeiras que gosta do jogo.
E aí o Guarani tem que ficar muito esperto agora. Tem a oportunidade do contragolpe, né? O Rafael já deu um ataque bom aqui. O Giovanni Augusto também vai bem. Olha o Bugre. Com o Rafael pela direita, encara a marcação do Piquerez, botou pelo meio. Giovanni Augusto briga pela bola ali à frente com o Gustavo Gomes. Devolve no Rafael, ponta direita. Rafael devolve mais uma vez com o Giovanni Augusto. Fez o passe de um lado e do outro. Passou o Richard Rios ali pelo meio. Rafael recebe. Giovanni Augusto faz de domínio, toca na bola. Isaac fica com ela. Prepara o chute, preferiu o cruzamento lá do outro lado. Ô, Isaac! Cuidado do Careca, hein? Nicolas Careca, mas nem com uma turbina ali nas costas chegaria nessa bola. Que lançamento foi esse aí, Adriano Almeida? Olha, eu vou além, hein? Além do Isaac ter entrado mal, o Rafael também entrou mal, deu uma melhoradinha. Palmeiras se prepara para 3 mudanças aqui, já eu confirmo, tá, Cabela? Tá bom, beleza, daqui a pouco você tô vendo lá, Dudu tá indo embora, a Adriano Almeida vai confirmar daqui a pouquinho, Dudu já deixou o campo ali. Tá entrando lá. Vem lá, bom, vai lá. Vamos lá, então. O primeiro que saiu foi o Dudu 7 para a entrada do 12, o Mike. Mike 12 está no jogo. O Piquerez 22 também saiu para a entrada do 11, o Bruno Tabata. E o último a sair, 25, Gabriel Menino deixa o campo para a entrada do 35, Fabinho. 35, Fabinho está em campo, então na equipe do Palmeiras. Daqui a pouco o Carlão fala, porque vai tocando a bola, o Palmeiras na saída de bola ali no campo defensivo. 34 minutos é o segundo tempo, bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas, você tá acompanhando, hein? Rodada final, todos os detalhes. Por enquanto, Ferroviária e São Bento estão na Série A2, hein? Por enquanto, as duas equipes estão na Série A2 do Campeonato Paulista 2024. Sobra de bola aqui pelo meio, trabalha Fabinho, despacha lá pro campo de ataque, lá pela direita, no peito, recebe a equipe do Palmeiras no ataque, pintou cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Guarani. Giovanni Augusto faz o domínio, Nicolas Careca tenta fazer o lançamento para ele mesmo. Aqui no meio do caminho, Gustavo Gomes cortou. Sobra de bola lá com o Tabata, deixa do lado curtinho, trabalha com o Veiga, mais atrás trabalhando ali com o Fabinho. Devolve no Veiga, reentra na zona do campo, bota mais atrás com o Marcos Rocha. Todo encolhido a equipe do Guarani, 34-50. Rola a bola, Palmeiras vai tocando a bola, campo de ataque, mais uma vez ali pela esquerda, bola enfiada ali pelo meio. Chegou do lance o Fabinho, dominou. Rolou lá pela direita com o Marcos Rocha. Vai tocando a bola, Palmeiras de um lado, de outro, vai buscando espaço. Lá do lado direito, chegou o Mike. Bola pra fora. Tá dando escanteio. Escanteio pro Palmeiras, a torcida fala que não. Jogadores do Guarani que estão atrás do gol ali também reclamaram demais que não teria sido escanteio, mas o escanteio tá marcado pro Palmeiras e é só o segundo do jogo, viu, Adriano Almeida? É só o segundo, apesar do ímpeto ofensivo do Palmeiras nesse segundo tempo. É o Rafael Veiga quem se prepara para fazer a cobrança, escanteio pelo lado direito. Já autorizada a cobrança, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela vai ali pelo meio com o Mike, volta com o Veiga, cruzamento da área. O Jair tentou, sobra de bola, Fabinho bateu, no bate, rebate, sobra pra fora. Tá dando impedimento lá, hein? A dona Fabrini tá dando impedimento no ataque do Palmeiras lá no meio da área. Ela deu impedimento. Não tá dando escanteio, não. Deu impedimento. O Veiga tá se preparando para cobrar o impedimento, mas quando o Fabinho chuta essa bola de longe, o jogador do Palmeiras estava avançado em uma posição e ele participa desse lance depois. Então, o impedimento, Guarani agora, pelo Tony, vai fazer a cobrança. Carlão de Freitas, mexeu 3 vezes aí o Abel Ferreira. Já vai começando a poupar aí os seus principais jogadores, principalmente o Dudu, né? O Mike, ele vai fazer parte da segunda linha. O Bruno Tabata, um pouco ali para povoar o meio-campo, mesmo se aplica ao Fabinho. Mas ele tira o Dudu, porque o Dudu está pendurado, né, com o terceiro cartão. E de repente ele toma, né, esse terceiro cartão. Fica complicado. Mas é o Palmeiras. Rony aqui na esquerda, Rafael Veiga chegando um pouquinho mais, o Hendrick por dentro. O Tabata vai trabalhar um pouco ali pelo lado direito. Lançamento feito lá no ataque do Bugrão, vem o Everton. Perna direita, um bico na bola. Ela vai saindo em arremesso manual para a equipe do Guarani. 36-40. Tem mensagem aí, meu caro Rafael Pio? Tem mensagem, o Edgar lá de Porteirinha, Minas Gerais, torcendo aqui por uma vitória do Palmeiras. Rian Tavares participando com a gente, muita gente no YouTube. José Boiati, Felipe Venhan, Ronaldo Soares, Joel Paulo, Oswaldo Cruz e o Maciel Rangel. Todo mundo participando aqui no YouTube, viu, Cabelinha? 37 minutos é o segundo tempo. Vem Bugrão no ataque, Giovanni Augusto recebe lá na ponta canhota, Gustavo Gomes vai pra cima dele, ele faz a proteção, Gustavo Gomes vai pra cima, na marcação, não toque da bola, joga pra fora, é manual pra equipe do Guarani, no campo de ataque lá pela esquerda, Jamerson chega pra fazer a cobrança de Giovanni Augusto lá, tem o Rios ali pelo meio, ele prefere o Nicolas Careca lá na frente, Nicolas Careca foi pra tabelinha, recebeu de volta, preparou, bateu rasteiro, pega o goleiro.
O Everton saiu fraquinho o chute. O goleiro fez a defesa. Adriana. Um dos poucos chutes a gol do Guarani nesse segundo tempo. O Nicolas Careca conseguiu um espaço, só que ele não acertou um chute tão forte. Ele veio rasteiro e aí ficou fácil com o Everton. O Palmeiras desce de novo. Vem Palmeiras pro campo de ataque. O Mike lá pela direita. Marcos Rocha passou. O Mike puxou pelo meio, tocou no Veiga. Ajeitou na perna da canhota, pintou o cruzamento. O segundo pau é pro Rony. Tentou ajeitar de cabeça. Pega o goleiro Tony. Não deixa a bola sair porque tinha o desvio ali no Alvarinho. Fica com a bola, faz a defesa e tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol lá em Ribeirão, é mais um do São Paulo. O jovem atacante Juan marca o terceiro do tricolor paulista contra o Botafogo de Ribeirão. Agora São Paulo 3, Botafogo 1. Mesmo assim, o Botafogo está classificando, é isso? Mesmo assim, o Botafogo tá se classificando porque no jogo lá em Itu, o Santos vai tomando uma cacetada do Ituano por 3-0, viu, Cabela? Que coisa, hein? Cabela, só o Mike entrou aqui no lugar do Piquerez, né? Então ele tá fazendo aqui o lado esquerdo para tentar neutralizar o Rafael, que não entrou bem, mas é um jogador do 1 contra 1. Então ele coloca o Mike aqui de zerado fisicamente para tentar neutralizar esse ataque do Guarani. E o Tabata tá lá na ponta direita. Fazendo parte da segunda linha ali do lado direito, mas um pouco mais retraído que o Dudu. Já começa a ficar satisfeito com o empate o professor Abel Ferreira. Rola a bola, Guarani, campo de ataque, o Isaac, botou na frente, lançamento, Mike no peito, faz o corte, Rony domina, recua mais uma vez ali com o Murilo despacha pro ataque ali pelo círculo central do gramado com o Veiga, dominou na perna da canhota, rola a bola com o Rony, domina, ali pela meia, escapa da marcação do Isaac, ele vem carregando pelo meio, deu um tapa na bola lá do outro lado, mas jogou numa fogueira danada lá pro Tabata, o Nicolas Careca chegou, ele conseguiu o toque, Marcos Rocha, rola a bola com o Veiga vem ali pelo meio mais uma vez com o Fabinho, opa, o Fabinho escorregou, levantou, tudo bem com ele aí, toca a bola com o Jailson, recebe, domina, bota pelo lado esquerdo mais uma vez o Mike, aqui do lado canhoto, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani, sobra de bola com o Nicolas Careca, lá do lado esquerdo ele tenta sair jogando, tenta fazer uma fila lá, marcação vai pra cima dele, pede falta, o árbitro não foi nada, sobra de bola com o Gustavo Gomes, mantém o Palmeiras no campo de ataque, o zagueirão vem com a bola dominada, rola ali à frente da grande área pro Hendrick, ele domina, tem marcação do Rios pra cima dele, bota mais atrás com o Lucão não toque na bola pro Giovanni Augusto, recebe ali pela intermediária, perde a bola de novo o Guarani, sobra com o Gustavo Gomes, Murilo, 39,50, reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro, tá 0-0 o placar do jogo, sem ziriguidum nenhum, hein? Falaram tanto em ziriguidum no pré-jogo, hein, Pio? Falaram tanto aí, hein, Fábio Scheibe? Não teve ziriguidum nenhum aqui, velho. Todo mundo. Secaram o ziriguidum, rapaz. Que é isso, gente? Ziriguidum só na Inglaterra hoje, viu? 7-0. Aliás, o narrador daqui narrou 7-0 lá, foi ziriguidum que não acabava mais, né? Lá foi ziriguidum. Ai, meu Deus do céu, bola pra fora, escanteio pro Palmeiras, é lá pela direita, Adriana Almeida. É mais um escanteio que o Palmeiras se prepara pra fazer a cobrança. Agora é o Mike quem tá na bola. Vai se ajeitando, lá vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, saiu o Mike, foi pro Tabata pra lá, perto da canhota, pintou levantamento pelo meio, sobe, Nicolas Careca fez o corte, a bola voltou. Aí ele faz o domínio, a dona Fabrini levanta a bandeira, dá o impedimento lá do Tabata, que estava impedido lá na ponta direita do Palmeiras. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bogrão. Palmeiras 0 também para o Verdão, Fábio Scheibe. Lá em Itu, o Ituano tá ganhando do Santos por 3-0. O Mirassol vai perdendo para a Portuguesa por 2-1. Com esse resultado, a Luz está escapando da zona de rebaixamento. Porém, no jogo da Ferroviária Internacional, que tá 0-0, se a Ferrinha marca um gol, a Luz cairá para a Série A2 do Paulistão, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. Mexeu. Reta final aqui, minutos finais dessa 12ª rodada. Muita coisa pode acontecer até o final dos jogos, pois não, Dri? Mais duas alterações no Guarani. Foi embora o 18, Richard Rios, muito aplaudido pelo torcedor. O Richard Rios, camisa 18, deixou o campo. Para a entrada do 32, Matheus Barbosa. Tá em campo Matheus Barbosa, 32. Assim como o Leandro Vilela, camisa 5, que entrou. No lugar do 23, o Enderson. O Enderson tá fora. 5, Leandro Vilela tá no jogo. Tá aí, portanto, as duas últimas mexidas do técnico Moisés Moura, do Guarani Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você.
Guarani no campo de ataque, Nicolas Careca fez o domínio. Ficou pedindo uma falta ali, eu sinceramente achei que foi falta, hein? Mas segue o jogo, vem Hendrick, faz a finta pelo meio. Sobra de bola com o Jailson, botou, Rony, entrou na área pela direita, bateu cruzado. Na rede, pelo lado de fora. Bate na rede, vai pra fora, só tiro de meta. Foi falta em cima do Nicolas Careca. O marcador dele, que se eu não me engano era o Fabinho que estava no lance, ele abraçou o Nicolas Careca para ele não poder girar o corpo, Adriano Almeida. Sim, Cabelo, eu também tive essa impressão e é por isso que agora a torcida homenageia o árbitro da partida, mas eu achei falta. Depois o Palmeiras, que não tem nada com isso, saiu rapidamente. Uma bola na rede pelo lado de fora, só de balançar a rede, o Everton, goleiro, levantou as mãos, mas abaixou rapidinho, porque continua 0-0. 43 minutos deste segundo tempo, 0-0. Sinceramente, eu não esperava um 0-0 aqui hoje, viu, Carlão? Também não. Pode até sair gol aí. Até pelo significado da partida, né? O Palmeiras por ser o Palmeiras e a situação confortável que vive o Guarani. Um 0-0 que para o Guarani eu acho que fica melhor, né? Porque você enfrentar o Palmeiras, o badalado Palmeiras, por tudo que o Guarani atravessou dentro do Campeonato Paulista, a gente já percebe um crescimento, uma evolução em relação à partida, né? O Moisés pegou em Sorocaba 5-0 e aí agora pega aqui também contra o Palmeiras um empate importante. Então já é um início de um trabalho bem bacana. Não sei se ele vai ficar, mas em 2 jogos, 4 pontos, 3 pontos com goleada e 1 ponto contra o Super Palmeiras. 43-50. Vem mais uma vez o Palmeiras pro campo de ataque com o Mike. Mike rola a bola com o Jailson. Faz o domínio. Rapidamente encontra o Fabinho ali pelo círculo central do gramado. Perto da direita, inverte a jogada pro Tabata. Lá na ponta direita de cabeça. Ajeitou pro Jamerson. E o Jamerson não quer papo não. De perna canhota, enfia o pé na cara da bola. Sobe lá no 29º andar. Cai na cabeça do Gustavo Gomes. De cabeça pro Careca. Careca toca na bola. Veiga faz o domínio. Coloca a bola no gramado de novo. Tem que botar no gramado. O Veiga bota a bola no gramado. Rola a bola Palmeiras com o Jailson. De longe, de frente pro gol. Jailson. Ele achou que ia se consagrar, Adriano Almeida. Ah, mas como assim, né? A bola saiu toda torta, toda alta, para lado nenhum. Também recebeu até aplausos aqui do torcedor bugrino que está no Brinco de Ouro no estádio. E eu tô aguardando aqui ver quantos minutos de acréscimo. 2 informações que eu tô esperando ainda: público e renda e mais os acréscimos desse finalzinho de jogo. 44-50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar. Olha, Palmeiras, Hendrick na área, dominou, rolou, Rony recebeu na cara do gol, bateu pra fora. Subiu demais, de perna canhota, o Rony mandou pra longe do gol, só tiro de meta pra equipe do Guarani, Adriano Almeida. Foi muito mal o Rony agora, o Hendrick deu um passe açucarado pra ele. Ele tava sozinho na cara do Tony, não entendi nada desse chute que subiu, foi todo torto pra fora. Melhor pro goleirão do Bugre no momento em que o quarto árbitro sinaliza. Vamos a 51. Opa, 6 de acréscimos nesse segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ali na posição de bola direto pra fora, arremessou não pro Palmeiras. Cabelar. Tem pressa, bota no Hendrick, pois não, Dri. Revelado público e renda no Brinco de Ouro. Público total, 12.503 pessoas. 12.503 pessoas para uma renda de R$355.140. Legal, 12 mil pessoas aqui no Brinco de Ouro. Bacana, muito bacana mesmo. Aquilo que o Carlão disse, se tivesse a torcida do Palmeiras hoje aqui, poderíamos beirar ali talvez uns 20 mil nessa tarde aqui no Brinco de Ouro, né, Carlão? É gostoso ver o brinco lotado. Né? Ah, bacana, o visual, né, muito bonito aqui das cadeiras vitalícias, o tobogã também deve estar muito bonito. Pena que o torcedor palmeirense não pôde comparecer, mas parabéns ao torcedor do Guarani, 12 mil pessoas. A gente sabe, ultimamente o campineiro parece que não está comparecendo tanto, mesmo em jogos contra grandes equipes, mas hoje 12 mil pessoas, valeu torcida bugrina. Pois é. Rafael Pio, o parte de regulamento, eu sei que você é o cara. Na próxima fase do campeonato, desse jogo mata-mata de quartas de final, a renda é dividida entre os clubes? A renda é dividida sim, Cabela. Então acaba sendo beneficiado aquele time menor que joga contra os grandes aí no estádio grande, né, Cabela? Talvez por isso o São Bernardo fez muita questão de ganhar o jogo lá também, né? Porque no 1º de maio, né? O Ituano, nesse momento, por exemplo, também vai ser beneficiado. Dá 1,5 milhão aí, mais ou menos, viu, Cabelinha? Pois é. Ontem, que não valia nada, teve 43 mil pessoas lá em Itaquera. Exato. Não valia nada, nenhum dos dois. Então,
O Ituano vai se beneficiar. Quem mais aí? Vai ser o Botafogo, vai se beneficiar. Botafogo o tá próprio São Bernardo que você falou. Botafogo com o Bragantino, né? Não tanto, né? Não tanto. Ah, é contra o Bragantino, né? Não tanto. São Paulo e Água Santa, é o Água Santa também. Então, pois é. 47,5. Reta final de jogo, vai tocando a bola. O Everton saiu lá da grande área, veio aqui na intermediária. Essa roupa toda acesa. Aliás, a pilha não acabou o jogo inteiro, hein? Rola a bola lá pela direita, mais uma vez o Marcos Rocha. Com ela, bota o Palmeiras no campo de ataque. A reta final, 47,50. Vamos a 51. Mike recebe do lado esquerdo, já caminha na contramão. Volta a bola pelo círculo central do gramado com o Gustavo Gomes. A tônica de todo o jogo. Toca de um lado, toca do outro, chega ali no meio, o zagueiro bota pra frente. De cabeça fez o toque ali o Rafael, pra corrida aqui pelo lado direito. Bola foi pra fora, mas foi empurrada ali o Mike. O árbitro que não. Segue o jogo, o Mike faz o domínio. Chegou por baixo, rasgando ali o Vilela. Pra cima do Hendrick. E o Vilela mostra. Lá não foi falta, aqui foi. Que negócio é esse, seu juiz? Vai todo mundo ali pra cima do árbitro, viu, Adriano Almeida? Os jogadores do Guarani reclamam bastante, porque antes eles tinham visto uma falta do Mike no jogador bugrino. E o juiz ali não falou nada. E depois viu a falta do Vilela pra cima do Hendrick. Fato é que agora o Palmeiras tem uma falta perigosíssima, muito perto da grande área, pelo lado esquerdo do ataque. Ali na bola tem ali para cobrança da falta. Estão ali o Jailson de perto da direita e o Veiga de perto da canhota. Os dois ali pertinho da bola para fazer a cobrança. Torcida homenageia o árbitro. Procura encrenca também, né, Cabela? Foi falta aqui, pô. Dá falta aqui, 50 minutos de jogo, dá falta aqui, uma falta visível. Aí o lance prosseguiu, agora uma falta perigosa, que realmente foi falta pro Palmeiras. Sim, ele claro. tinha que marcar. Se o Palmeiras faz o gol aqui, pronto, já vira confusão. Pois é, de graça, né? De graça. 49, toque, Sebeni marcou 49. É falta pro Palmeiras pela meia esquerda. Jailson e Veiga na cobrança da falta. 4 jogadores da barragem humana da equipe do Bugre. Vai autorizar a cobrança da falta o árbitro. Jailson e Veiga. Jailson na bola, bateu pro gol, longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Jailson, aquela bola anterior que ele bateu de fora da área ali, ridícula. Né, Adriana? Essa bola estava parada, também não foi muito legal, não, né? Essa foi mais aceitável, vamos dizer assim, mas muito bem aplaudida pelos torcedores do Guarani, que agora dão aquele apoio final e se mostram satisfeitos, mas também naquele último suspiro aí em busca de alguma coisa nesse jogo. Pois é, 49, agora 50 minutos de bola rolando, e aí o Fábio Scheibe diz que tem gol. Meu Deus, tem gol onde, Fábio Scheibe? Tem gol lá no ABC Paulista, aos 47 do segundo tempo, é o gol do Água Santa contra o São Bernardo. Água Santa 1, São Bernardo 0, viu, Cabelão? No grupo do Palmeiras e do São Bernardo não muda nada, mantém os dois ali, primeiro e segundo lugares, né? Da classificação do grupo. Agora no grupo do Água Santa, muda alguma coisa? Não, porque o São Paulo tá ganhando também, então São Paulo e Água Santa estão se classificando com os mesmos números de pontos, porém o São Paulo leva vantagem no critério de desempate. São Paulo primeiro, Água Santa segundo, com 23 pontos os dois. Agora o Hendrick, ele dá um carrinho ali do jogador do Guarani, o Alan Santos. Alan Santos vai mancando ali, o árbitro para o jogo, dá uma falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. É o último giro do ponteiro, vamos chegando já a 51, vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro com mais de 12 mil pessoas hoje no Brinco para acompanhar esse empate em 0-0 entre Guarani e Palmeiras. Vai terminar o jogo. Tony tá na cobrança da falta, o árbitro só vai esperar a cobrança da falta, hein? Para terminar o jogo aqui no Brinco. Ele já vai se dirigindo ali ao centro do campo. O Tony dá um bico na bola. O árbitro deixa seguir, não. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 para o Bugrão. Palmeiras. Também 0 para o Palmeiras. Central da bola. Rafael Pio. E nada de ziriguidum, hein? 18 horas mais 2 minutinhos. Todo mundo esperando aqui uma chuva de gols no estádio Brinco de Ouro, mas o que vimos foi um 0-0 entre Guarani e Palmeiras. Guarani encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista, vai agora aguardar a Federação Paulista confirmar aí os confrontos e tudo mais em relação à Taça Independência, antigo troféu do interior, que não dá vaga direta para a Copa do Brasil, mas ainda ficou aquela indefinição sobre
o número de pontos conquistados no estadual, que aí sim pode garantir uma participação na Copa do Brasil em 2024. Jogadores saindo do gramado, o torcedor que aplaudiu o Richard Rios no momento em que o atleta foi substituído, também deu esse aplauso pro time, Adriana Almeida? Sim, Pio. O time foi muito aplaudido. Os jogadores agora retribuem. Todos os titulares do Guarani no gramado agora erguendo as mãos, aplaudindo a torcida aplaudindo junto ao time, né? Entendendo que a participação do Guarani no campeonato poderia ter sido melhor, mas pelo menos o time não... Oi! Só ouvir Rafael Veiga. Assim, eu fico mais chateado de errar o gol do que às vezes de não fazer, porque tem o goleiro, às vezes ele tem mérito, né? Mas já passou. Futebol é isso, tem dia que chuta, a bola entra, né? Desvia às vezes e entra, igual foi no último jogo, e tem vezes que a bola não entra. Fiz o meu melhor, não foi gol e bola pra frente. O importante sempre é a próxima jogada. Aquele gol que vai pro Inacreditável Futebol Clube, né, Dri? Que gol perdeu o Rafael Veiga. Pra sorte do Guarani, a prioridade é sua aí, Pio, mas os torcedores gostaram bastante, aplaudiram. E os jogadores do Guarani com aquela sensação de missão cumprida, ou pelo menos parte dela nesse Campeonato Paulista. Sem dúvida nenhuma, é claro que queriam a classificação, mas, Carlão de Freitas, o Guarani termina de forma honrosa o Paulistão escapando do rebaixamento. Verdade, Pio. É claro que é Carlão, só antes do seu comentário, teve um torcedor que invadiu o campo ali atrás do túnel do Guarani ali. E o pessoal da Federação Paulista que correu atrás dele, ele saltou pro fosso ali. Nesse momento ali, pertinho do túnel do Guarani. Flagrei isso ali, nesse momento. Que doideira. Mas, ô Pio, é lógico que é frustrante, né, o Campeonato Paulista que o Guarani fez, porque existia a expectativa de classificação, até pelo grupo do Guarani. Né, em relação ao Água Santa, com o Mirassol poderia existir aí uma certa rivalidade antes da competição, porque o Mirassol investiu bastante, mas infelizmente não aconteceu. O Guarani teve alguns percalços, né, o trabalho do Mozart, o início e o transcorrer também não foram legais. O jogo contra o São Bernardo sacramentou, né, ali toda a situação insustentável do técnico Mozart. Mas dos males o menor. O Guarani terminou bem, assim, terminou com uma boa impressão, deixando uma boa impressão, uma goleada sobre a Inter de Limeira, que confirma a permanência na Série A1, e um empate honroso contra o Palmeiras. Quem empatou com o Palmeiras no Campeonato Paulista? Poucas equipes. O Palmeiras não perdeu ainda. E o Guarani ofereceu um certo perigo ao time palmeirense. Então, as duas últimas rodadas deixaram uma ótima impressão para o torcedor bugrino, Pio. E a gente pega uma carona com o Premier para ouvir o goleiro Tony. Qualificado. Hoje acho que o melhor time do Brasil. Sabíamos que íamos ter dificuldade, né? Fizemos um campeonato, assim, na minha opinião, regular. Nossa equipe merecia mais, mas foi feita a vontade de Deus. A gente ainda tem um longo ano pela frente e a gente pretende dar início a esse ano para a gente poder ter uma conquista muito grande no final dele. O que você sentiu ali? Que você estava com dores? Foi cãibra ali ou você sentiu alguma coisa? Teve que se esforçar um pouquinho mais para continuar em campo? Cara, eu vou falar para você, o jogador, quando ele vai ficando mais velho, ele vai sentindo umas dores que nunca apareceu, né? Mas ali foi cãibra por causa do calor, por causa do desgaste, mas nada sério. Boa, obrigado. Foi uma bela migué, Carlão, pra passar o tempo. Ô, Fábio Scheibe, a Lusa está na Série A1, Fábio Scheibe. Todos os jogos encerrados da 12ª rodada do Paulistão, e com esses resultados que tivemos hoje, o São Bento e a Ferroviária acabaram caindo para a Série A2 do Paulistão, e também foram definidos então os classificados para a próxima fase, as quartas de final do Paulistão, que terá Red Bull Bragantino e Botafogo pelo grupo A, pelo grupo B São Paulo e Água Santa, pelo grupo C Corinthians e Ituano, e pelo grupo D Palmeiras e São Bernardo. O jogo do São Bernardo acabou com a vitória do Água Santa por 1-0. Vou passar todos os jogos, resultados finais aqui, viu, Pio? Botafogo de Ribeirão 1, São Paulo 3, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Guarani 0, Palmeiras 0, Ituano 3, Santos 0,
Mirassol 1, Portuguesa 2, com lance inacreditável aos 53 minutos do segundo tempo. O Mirassol quase empata e assim, dessa forma, se ocorresse, a Portuguesa iria ser rebaixada, a bola bateu na trave, o Tomazella pegou em cima da linha, foi um lance inacreditável, quase gol do Mirassol, porém a Lusa venceu o jogo 2-1. O São Bento tomou de 3-0 do Red Bull Bragantino e caiu para a segunda divisão, e o São Bernardo perdeu para o Água Santa no clássico lá do ABC, 1-0 para o Água Santa contra o São Bernardo, os dois, porém, estão classificados. São Bernardo pega o Palmeiras fora de casa e o Água Santa pega o São Paulo também fora de casa, viu, Pio? Aí, os classificados, só para confirmar, os rebaixados para a Série A2. Pessoal de Sorocaba e de Araraquara estão tristes agora. O São Bento de Sorocaba caiu, assim como a Ferroviária de Araraquara. São Bento e Ferroviária, então, jogarão a Série A2 do Paulista em 2024, Pio. Valeu, Fábio Scheibe. Daqui a pouco a gente confirma mais uma vez todos os classificados, rebaixados e os confrontos para a próxima fase. Deixa eu só confirmar, Adriana Almeida, acho que já deve ter descido lá para a sala de imprensa, ou tá com a gente ainda, Adri? Já desceu, já foi lá para a sala de imprensa. Daqui a pouquinho a gente vai votar aí no craque do jogo para sabermos se galera elege alguém do Guarani ou do Palmeiras num jogo realmente muito igual no estádio Brinco de Ouro. Teve alguém que mereceu um pouco mais que o outro ou realmente o 0-0 foi justo? Ou o empate foi justo, Carlão? O empate foi justo, Pio. O Palmeiras ficou mais com a bola, tem mais qualidade, criou mais situações, mas nós temos que entender também a luta, a entrega do Guarani, principalmente no primeiro tempo em que enfrentou realmente. No segundo, jogou com o bloco um pouco mais baixo, o Palmeiras foi melhor. Mas um resultado justo. Um Palmeiras levando o jogo, administrando, e o Guarani brigando, lutando, se defendendo para tentar evitar o gol, para tentar segurar o resultado, apostando um ou outro contragolpe. Mas um 0-0 justo, tanto é que o torcedor do Guarani saiu muito satisfeito, comemorando muito o resultado. Cabela, primeiro turno de Campeonato Paulista que a gente conversou isso em um determinado momento aqui do campeonato, estava um pouco abaixo tecnicamente. Ele termina melhor do que começou, Cabelinha? Não vejo, viu, Pio, dessa maneira. Não consigo ver dessa maneira. Campeonato Paulista, por incrível que pareça, né, cada dia que passa, eu não sei se é a fórmula de disputa, que a gente sabe que não é legal essa fórmula de disputa, mas os clubes aceitam. E talvez essa fórmula de disputa deixe o campeonato um pouquinho abaixo, tecnicamente, né? Sei lá, de repente 2 grupos, onde primeiro e segundo se classificam para uma semifinal e final, com turno e retorno, porque 2 grupos de 8 clubes, são 7 jogos, ida e volta 14, sobra tempo aí, sobra data para uma semifinal e final. Tem que ser melhor reavaliado essa maneira de disputa. Eu acredito muito que essa parte técnica é devido a essa forma de disputa ruim. Não sei, mas não melhorou não. Para mim continuou ruim, fraco, bem abaixo. Muito abaixo, aliás. Concordo com você. Diga, Fabião. Esse empate do Guarani, o Guarani terminou na última colocação no grupo B, com 14 pontos, porém na classificação geral o Guarani é o 8º, ficou em 8º lugar, com 14 pontos, à frente do Ituano, que se classificou, e também do Botafogo, que se classificou então, também. É que a gente tá falando aqui, cara, é ruim. Não. O time que tem melhor campanha do que 2 que estão classificados. É algo inimaginável. Muita gente no YouTube, e aí muitos palmeirenses apareceram no final aqui da transmissão, inclusive o Maciel Rangel apareceu por aqui, o Luciano Lopes dizendo bora Palmeiras, o Pedro Húngaro, Palmeiras é seleção, o Jalisson Bode mandando mensagem também. Nossa, eu li e nem quase, hein? Não é seu Giuseppe, não. Não é o Giuseppe. O Giuseppe tá tranquilo. Marcilânia Rodrigues também apareceu por aqui. O Walter Filho, esse Bugrino, vamos Bugre. O Gerson Silva disse, fora Jailson, você é muito ruim, cara. Vânia Santos estava torcendo pro Palmeiras também. E a Helena Santos também. Muitos palmeirenses apareceram aqui no final da nossa transmissão. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rapidíssimo intervalo, até para dar tempo da Adriana Almeida também chegar lá na sala de imprensa. E daqui a pouco nós vamos eleger, com a equipe da CBN Campinas, o craque de Guarani 0, Palmeiras 0.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Rafael Pio. 6 e travou aqui, 16. Ô, Carlão de Freitas, antes da gente voltar no craque do jogo, o Cris Salvione, sempre muito espirituoso, tá dizendo aqui que Itubaína com maionese não vai muito bem, né? Barriga vira um negócio. Vira uma Marquês de Sapucaí, né? Vira. Sem dúvida alguma. E aí... O Santos, eu vou falar pra você. O Santos isso, é um negócio... É impressionante como o Santos tá mal das pernas, tá louco. Não, pelo amor de Deus. Bom, então, agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Carlos Cabela, pra você, o craque do jogo, Cabelinha? Um de cada lado? Tá bom, vai. Pode, empatou, então vai. Veiga do Palmeiras, o craque. Nenhuma dúvida, né? Veiga, pelo amor de Deus. Nossa. Cara, ele pega a bola não tem como. Ele perdeu um gol ali que nunca mais na vida dele vai perder o gol daquele. Nunca mais. Não mesmo. Do lado do Guarani, Giovanni Augusto, que é outro cracaço também, que eu até já comentei fora do ar com o Carlão aqui. No Guarani é o único em campo que é do nível, assim, do time do Palmeiras, assim, que pode encarar. Do resto... Giovanni Augusto do Guarani e o Veiga do Palmeiras. Giovanni Augusto e Rafael Veiga, segundo Carlos Cabela. Cabelinha, eu sei que você tem uma viagem não tão longa assim, ou você quer ficar com a gente? Como que tá? Vou ficar mais um pouquinho hoje.
Ah, então maravilha. Vamos ficar mais um pouquinho. Lá a gente vai resenhar sobre futebol até às 7 da noite. Adriana Almeida, já lá na sala de imprensa do Brinco de Ouro. O seu voto no craque do jogo, Dri? Olha, Pio, o craque do jogo hoje, pela igualdade da partida, é claro que o Palmeiras tem craques aí selecionáveis, né? Inclusive 3 convocados para a seleção e no segundo tempo fez uma partida melhor, mas eu vou puxar aqui para o nosso lado de Campinas, até pelo 0-0. Eu vou votar em um jogador do Guarani como craque. Para mim, o Richard Rios, muito aplaudido inclusive pelo torcedor. O jogador do Guarani que mais se entregou, então para mim, Richard Rios fica com o prêmio de craque do jogo. Richard Rios é o voto da Adriana Almeida. E aí, Carlão de Freitas, pra você, quem foi o craque do jogo? Olha, do lado do Palmeiras, assim, o jogo, na verdade, foi bem linear, vai. Na realidade, não tivemos, assim, pelo menos no meu modo de entender, um cara acima. Mas do Palmeiras eu gostei do Dudu na primeira etapa, o Veiga no segundo. Como o Veiga ficou até o final, eu vou de Rafael Veiga. Do Guarani eu fico com o Richard Rios. É impressionante como o Richard Rios tem evoluído, briga demais, se entrega. É por isso que o torcedor gosta, ele se sente representado dentro de campo. Tem muito a crescer ainda. Eu acho que em algumas situações o Richard Rios exagera no excesso de vontade, mas é um grande jogador. Hoje ele é o torcedor do Guarani dentro de campo. Richard Rios. Richard Rios, também o voto do Carlão de Freitas no craque do jogo. Se teve o melhor, será que teve alguém que pisou na bola, hein? O pior em campo. Carlos Cabela, teve alguém que foi pior em campo? Ah, pra mim o Jailson, viu, do Palmeiras, entrou e ele acertou um chute, cara. Foi. Acertou um chute. E teve aquele lance com o Rafael ainda, que ele foi dar uma bicuda pra frente, deu uma furada. Nossa, sensacional aquele lance lá. E o árbitro dá falta ainda. Ele furou, ele foi salvo pelo árbitro naquele lance lá. Jailson. Adriana Almeida, tem alguém que pra você pisou muito na bola, Adri? Ah, Pio, eu não gostei da entrada do Rafael no Guarani. No primeiro tempo, o Bruno José deu um ritmo, uma velocidade ao ataque. Era aquele desafogo e aí, a hora que entrou o Rafael, o ritmo ofensivo do Guarani caiu muito. Ele não conseguiu manter a média do Bruno José, então, para mim, o Rafael. Rafael que se esperava um pouco mais depois daquela participação dele no jogo contra a Chapecoense, né? Na última rodada da Série B do ano passado. Mas o Campeonato Paulista não conseguiu se firmar realmente, não. E aí, Carlão de Freitas, pra você, quem foi o pior? Olha, os dois votos se encaixam perfeitamente. O Jailson é aquele volantão. Em relação ao time do Palmeiras, ele está abaixo. E hoje ele protagonizou alguns lances bizarros. Eu fico com o Jailson. Porém, a Adri teve uma visão periférica. Rafael não entrou bem, muito tímido. Levou aqui várias broncas do Richard Rios. Não sei se ele estava assustado com o Palmeiras, assustado com a responsabilidade, mas não fez um bom jogo. Tanto que na única jogada um pouco mais proveitosa dele, que ele arrancou, passou um, passou dois, mas depois perdeu a bola, todos os jogadores do Guarani praticamente aplaudiram o garoto Rafael, até para dar uma força. Não sei, entrou meio sem confiança. Então, do lado do Guarani, o Rafael. Mas, como o Rafael é da base, é um garoto, tem todo um futuro pela frente, o pior é Jailson do Palmeiras. E o torcedor do Verdão aqui no WhatsApp, no YouTube também, na bronca com o Jailson, sem dúvida seria o voto também dos torcedores. Agora, quem merece um voto de melhores são papai e mamãe Scheibe, Fábio Scheibe. Ah, Pio, todo mundo na escuta aqui, ouvindo, acompanhando, estão lá em Itu. Felizes com a vitória do Galo ituano, sem né? dúvida. 3-0 sobre o Santos. Quem tá lá em Itu também é o Márcio Scheibe, viu, Pio? Grande, Marcelo, tá lá em Itu hoje? Tá, junto com a Renata, a rainha da confecção de festas infantis. Que isso, hein? Junto com o Marcelo Scheibe, o Lelo, o Bruninho Scheibe. Minha irmã também, a Juliana, que faz aniversário amanhã, viu? Ô, parabéns, Juliana. A gordona, um grande beijo pra ela. Todo mundo lá curtindo o sonzão da CBN, viu, Pio? Assim como você, e Carlão, preste atenção na pergunta que eu vou fazer pra Fábio Scheibe. Assim como você, todos lá são torcedores do Ituano, Fábio Scheibe? Todo mundo do Ituano lá, principalmente o Lelo, o Bruninho, eles gostam bastante.
Mas minha mãe vou ser sincero, é bem palestrina, meu pai também. Márcio Scheib você conhece. Ah, né? Márcio Scheib, pelo amor de Deus, tá parecendo um palestrino. Eu vou utilizar das falas da dona Camila Freitas, quando eu chego um pouco mais tarde em casa. Ela fala assim, sei. Então não precisa nem dar bronca mais, é só fazer um sei. Aí já caiu, né? Lembrando que essa vitória do Ituano se livrou do rebaixamento, né? Empurrando pra zona de rebaixamento o São Bento de Sorocaba, vizinha de Itu, e a Ferroviária também de Araraquara, viu, Pio? O trabalho que o Ituano faz, a gente realmente ficaria muito triste com o rebaixamento. Oi, Cabelinha. Esse palestrino que ele falou é torcedor do Cruzeiro, né? Isso! Sim. Entendi, não, nada a ver com o Palmeiras. Entendi. Tem nada a ver. Adriana Almeida, Moisés daqui a pouquinho já chegando na sala de imprensa, é isso, né, Adri? Daqui a pouquinho o técnico Moisés Moura já vem, o pessoal do staff já veio ver se estava tudo posicionado para daqui a alguns instantes o treinador do Guarani falar aqui na sala de imprensa. A gente já tá com o sinal também direto lá da sala de imprensa para daqui a pouquinho trazer aí a entrevista coletiva do técnico Moisés Moura. Carlão de Freitas, alguma grande surpresa em termos de classificados no Paulistão para a próxima fase? Claro, a ausência do Santos entre os classificados, mas teve alguma grande surpresa? A grande surpresa é o Ituano, né? Até pela maneira como entrou na última rodada, lutando contra o rebaixamento. O Santos, mais uma vez, né? A terceira consecutiva que fica de fora da fase de mata-mata do Paulistão. O Santos precisa se antenar, o Santos está se apequenando a cada temporada, brigar para não cair no Brasileirão, não classificar para a fase mais aguda do Campeonato Paulista. E a surpresa positiva, a Lusa fica na Série A1, né? Para o torcedor da Portuguesa é muito importante, para um clube da história da Portuguesa é muito importante, e principalmente para o nosso galão, nosso amigo Gilson Klena, que há algum tempo não consegue encaixar um trabalho diferente, um trabalho positivo, pegou uma bucha de canhão lá que é a Portuguesa e conseguiu manter a Lusa na primeira divisão do Campeonato Paulista. Santos, né, com esses novos critérios de classificação para a Copa do Brasil, né? Agora o Santos que se cuide, porque ano que vem é capaz de nem jogar a Copa do Brasil, né, Carlão? Então, olha a situação do Santos, campeão da Copa do Brasil, né? Já foi campeão da Copa do Brasil em 2010, vencendo o Vitória da Bahia, e sem falar na tradição do Santos, né? Ficar no meio do caminho ou não participar da Copa do Brasil é uma vergonha danada, né? Pelo amor de Deus, que horror. Moisés Moura, treinador do Guarani, vamos à entrevista coletiva. Não ficava 2 partidas sem sofrer gols e hoje jogou de igual para igual contra, para muitos, é um dos melhores times do Brasil. Essas 2 semanas eu trabalho bastante com a organização defensiva, as seleções, a qualidade dessa equipe. A gente tá. E esse é o áudio, gente, oficial do Guarani. A gente imagina que há algum problema lá na sala de imprensa. Até se a Adriana Almeida puder, né, bater um papo com o pessoal da assessoria, mas o áudio que nós estamos recebendo oficial tá terrível. Não tem. E agora estamos sem áudio, enfim. Daqui a pouquinho a gente tá monitorando e volta aí com a entrevista coletiva do técnico Moisés Moura. Mas eu ia te perguntar o seguinte, Carlos Cabela, pelo que fizeram Palmeiras, eu tô falando aqui dos grandes, pelo que fizeram, agora chegou o áudio. Vamos tentar acompanhar então a entrevista coletiva do treinador do Guarani, Moisés Moura, falando. Boa noite, temos que falar sobre a escolha do Rafael, logo após a primeira etapa, o segundo tempo. Por que o Rafael deu nem... A questão da escolha é o que eu falei, assim, a gente vai muito pela estratégia do jogo, a capacidade dos atletas que tem para entrar. A gente sabe que o jogo não é só pela questão da qualidade técnica. O Neilton é um grande jogador, a gente tem trabalhado bastante com ele. Gosto muito dele por dentro, ali fazendo um 10, um falso 9. E a gente viu no momento que o Rafael conseguiria fazer essa questão desse corredor com mais intensidade, né? E o objetivo depois era colocar o Neilton um pouco mais à frente, mas como só tinha mais uma substituição,
para tirar um médio, que provavelmente seria ele. Seria o Anderson, que quebrou um pouquinho mais na condição física já no final. Eu precisei de fortalecer um pouquinho mais essa linha defensiva, né, no meio de campo. Então, a questão do Rafa foi mais em questão de estratégia mesmo, mas a gente trabalha com os atletas, acho que todos eles são importantes, eu acho que o principal é isso. O coletivo ele vem primeiro do que a individualidade, né? Então, eu acho que tem que se construir uma equipe forte, uma equipe organizada, uma equipe que o objetivo primeiro é o Guarani e depois as individualidades. Então, assim, a gente sabe do potencial que o Ney tem, né? Entrou no jogo muito bem e o jogo ele vai desenvolvendo e a gente tem que entender o que o adversário faz também. Não é, a gente não pode entrar com as substituições já programadas, porque o jogo ele te dá várias situações que aí a decisão tem que ser logo imediato para que não seja tardia. Moisés, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida, a torcida toda aplaudiu, né? Foi um gesto muito bonito do torcedor, reconhecendo que a equipe jogou de igual para igual contra o gigante que é o Palmeiras. No final das contas, a classificação mostra que o Guarani terminou à frente do Santos, por exemplo. A avaliação que você faz, lógico, você está apenas no segundo jogo, né? Não está desde o começo do campeonato. Mas é de que acabou não sendo um campeonato tão ruim para o Guarani no final das contas? Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas, é uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo, e é claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar. E é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Boa noite, Moisés. Victor Freitas, do Bugricast. Hoje você enfrentou um treinador que vem de uma escola muito semelhante à sua, né? O senhor foi formado no Braga, o Abel vem de lá também. Você usou um pouquinho dessa sua experiência já, do princípio que teve a carreira do Abel Ferreira hoje, para neutralizar essa equipe do Palmeiras? Não, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade, ele já demonstrou isso, ele não precisa mais falar do Abel, porque todos sabemos a condição que ele tem. Em relação ao meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu trabalhei como atleta em Portugal, iniciei minha carreira como treinador no Braga também, né, onde o Abel iniciou a carreira profissional, mas o pensamento dele é um, o meu é outro, né? Se tem uma metodologia que o Braga trabalha, isso é muito, muito, muito bacana, porque começou a formar não só atletas, mas como treinadores, não só o Abel, mas o Rubem Amorim, que está no Sport de Lisboa, tem o Arthur Jorge, que hoje é o treinador principal do Braga. O Abel pensa um pouquinho diferente do que eu, e isso é natural, mas a maneira com que eu vejo futebol não é igual ao Abel vê, e sim como realmente eu entendo que se tem que olhar para o futebol como xadrez, como estratégia de acordo com as características dos atletas que você tem. Então a minha linha é essa, não é a questão do que o Abel pensa, e sim o que a gente tem na mão e o que eu sempre enxerguei como futebol. Moisés, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN. Eu queria que você falasse em que nível você acha que o seu time chega agora para essa próxima etapa do campeonato. Uma taça independência, né, com menos motivação, menos questões em jogo, mas muitos jogadores uma potencialidade para a Série B. Queria que você um pouco que momento está esse seu time do Guarani para entrar nesse torneio, e daqui uma semana teremos eleições no clube. Como é que você internamente no vestiário está trabalhando para que situações extra-campo não cheguem a vocês tenham tranquilidade para trabalhar? Na verdade, eu trabalho com o que eu tenho de dia, eu não projeto o que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem. Eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas 4 linhas, com vários atletas, em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Meu objetivo inicial seria esses 2 jogos, né? Eu acho que a resposta foi boa. Eu estou no Guarani, meu objetivo é amanhã voltar e dar treino
E a sequência já não depende de mim. O que eu posso dizer é que eu trabalho com o dia a dia e o que está no meu controle. E quando isso acontece, eu foco 100% no que eu faço. O que eu posso dizer é isso. A sequência, as coisas vão ocorrer naturalmente, mas o nosso foco, se tiver que já comandar a equipe no próximo jogo, nosso objetivo é esse. Uma coisa que para mim é muito natural, independente do jogo, externo para externo, para mim qualquer jogo ele tem que ser encarado da mesma forma. Eu não acredito que você consiga mesmo respeito ao adversário, mesmo respeito a qualquer competição que seja. A partir do momento que você está na instituição, existe uma torcida por trás, existe um clube por trás, e eu sou funcionário desse clube. Então, para mim, é da mesma forma que eu encarei o Palmeiras hoje, será nos próximos jogos. Boa noite, Moisés. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o seu sistema defensivo, né, que dos 2 jogos que você estava à frente do Guarani não levou gol, e também se o Alan Santos vai continuar aí, pelo menos nos próximos jogos, no lugar do Castan, ali no sistema defensivo. Em questão da organização defensiva, é algo que realmente eu vejo, porque se pegar as equipes no futebol mundial, a maior porcentagem delas que ganham os títulos, que chegam nas finais, que têm seus objetivos, normalmente tem um sistema defensivo forte. Né? E sistema defensivo forte não quer dizer que você jogue para trás. Eu acho que uma equipe tem que estar organizada, você tem que ter as dinâmicas para sair, para a transição. Então, tem os momentos, momento de organização defensiva, organização ofensiva, as transições e também a bola parada. Então, eu não vejo o futebol você se preparando apenas para jogar controlando o jogo, porque quando você quer aumentar o nível, um jogo como esse, você tem que estar bem preparado para sofrer também, para buscar as transições. É o futebol, a gente sabe que é o futebol, eu vejo um futebol um pouquinho mais amplo. A gente se prepara para um jogo e não apenas para uma situação com bola ou sem bola. Moisés, boa noite. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha. Hoje o Guarani adotou um estilo de jogo de saída de jogada, desde trás, de transição de trás para o meio, para frente. E mesmo com o Palmeiras adiantando as suas linhas. Me explica um pouco essa metodologia que você utilizou para a partida de hoje e se é essa metodologia que você pretende usar durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado. Eu vejo futebol como espaço. No final das contas, os sistemas, as dinâmicas, ela busca o quê? Criar espaço para o adversário para a gente explorar e fechar espaço ao adversário. Então, cada adversário ele tem uma característica diferente. O Palmeiras, como característica, eles pressionam muito de trás para frente. Então, a ideia era desbloquear completamente essa primeira pressão do adversário. A gente sabia que ia ter essa pressão. Naturalmente, nós temos jogadores de qualidade e, passando por essa primeira pressão, teriam um espaço muito maior ali nas costas dessa linha ofensiva deles que é agressiva. A gente sabia que o Zé Rafael, ele fica mais centralizado, então automaticamente os espaços entre os nossos extremos, os nossos laterais, poderia ser explorado pelos nossos médios, né, esse espaço que depois haveria, depois de romper essa primeira fase de construção, essa primeira pressão deles. O objetivo era esse, a gente trabalhou isso, né, e depois era um pouquinho mais de felicidade em atacar o espaço, que a gente conseguiu chegar algumas vezes, um pouquinho mais de sorte a gente conseguiria ali fazer 1-0, mas como eu falei, a estratégia a gente monta, ela e mais os atletas que executam, eles que têm inteligência e o resultado é graças a eles. Moisés, boa noite. Você acha que esses aplausos da torcida no fim foram um reconhecimento, né, pelos 2 jogos ou pela boa impressão que o Guarani deixou ao final dessa primeira fase? E complementando, o time ele termina aí na classificação geral em 8º lugar. Como é que vocês fazem as contas agora? O que vocês imaginam? Já conversam, né, pensando aí em Copa do Brasil? Se vocês já decidiram para quem tem que torcer, para quem tem que secar aí ao longo da temporada para receber aí essa classificação de federação? Pois a gente pensa o futebol de uma forma que eu trabalho com o objetivo inicial, que é, se eu não ganho o jogo, eu não perco. Então, a questão de Copa do Brasil, eu não penso, porque nós terminamos o jogo agora, e o objetivo está na Copa do Brasil, né, questão da condição da classificação. Se eu posso chegar em 7º, eu não quero 8º, se eu posso chegar em 8º, eu não quero 9º. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Se eu posso um pouquinho mais, eu não vou trabalhar na zona de conforto.
Então, assim, a gente tem essa forma de pensar. Eu vejo o futebol de uma forma que você precisa entender muito rápido todos os processos, tudo que acontece, tudo que está ao redor, ele vai muito além das 4 linhas. Né? Então, assim, essa gestão ela é muito importante, as pessoas que estão ao redor, elas ter mais valor. Eu estou falando um pouquinho mais amplo, né, do que realmente acontece, porque no final a gente olha realmente o resultado, né, o que está ali aos olhos do torcedor, mas existem muitas pessoas por trás que fazem esse trabalho junto, né, no dia a dia. A questão da torcida, a gente sabe que, e desde quando eu comecei a jogar futebol como atleta, a gente sabe que a torcida, o reflexo do que vem das arquibancadas é o que a equipe apresenta. Às vezes, eu acredito que às vezes você pode até não ganhar um jogo, né? Você pode até perder o jogo, mas se o torcedor percebe que a equipe se doou, correu atrás, buscou o resultado, porque o futebol ele é assim, às vezes você pode jogar bem e perder um jogo, às vezes você joga mal e ganha um jogo, mas a vontade, a determinação, o que tem que ser feito ali, isso aí já não pode deixar. Então a gente trabalha com essa mentalidade que o que vem da arquibancada para cá é o reflexo do que a gente leva para eles, né? Então futebol sem a torcida não é nada, estádio vazio não tem graça. Então a gente tem que realmente ter a torcida do lado. Eu acho que é a torcida que faz com que o futebol seja apaixonante. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Moisés Moura. Tá aí a entrevista do Moisés Moura, treinador do Guarani. Adriano Almeida, lá na sala de imprensa, trazendo o seu destaque final desse empate do Bugre, que terminou na 8ª colocação geral do Paulistão 2023. Dri. Pio, é isso mesmo. O Guarani agora aguarda, né? Vai ser um longo caminho aí até saber se vai conseguir essa confirmação para a Copa do Brasil. E se prepara aí também para a Taça Independência, esse torneio com as equipes que nem conseguiram classificação para as quartas de final e também dos times que não foram rebaixados. A Federação Paulista deve se reunir com os representantes dos clubes já nesta segunda-feira para definir detalhes desse torneio, fórmulas de disputa. Ao longo da programação CBN, com certeza nós traremos todas essas informações, inclusive da data do próximo jogo do Bugre. Fato é, o Bruno José, atacante, tomou o 3º cartão amarelo, está fora dessa disputa do primeiro jogo aí do Guarani nesse torneio Independência, e para a sequência aí, todos os jogadores aparentemente liberados. Vamos aguardar também a situação do Bruninho, que saiu sentindo uma lesão hoje, e os outros jogadores aí que estão ainda no departamento médico, como por exemplo o caso do atacante Téric. Fato é que o Guarani deve trabalhar em paralelo, né, Pio? A disputa desse torneio com uma breve reformulação para o Brasileiro da Série B e no meio tempo uma eleição para saber se a situação continua ou se a oposição é quem assume o comando do Bugre para os próximos anos, Pio. É isso, muita coisa, né, para acontecer durante essa semana e até o dia 12 aí, a data da eleição lá no estádio Brinco de Ouro. Adriano Almeida, valeu por mais essa, até a próxima, Adri. Até a próxima, forte abraço a todos. Deixa eu voltar lá pra cabine do Brinco de Ouro, deixa eu até perguntar pro Cabelo antes de passar pro Carlão, o Moisés Moura, ele é aquele treinador que tem o pensamento mais jovem, né? E tem uma forma diferente já de ver futebol. E eu gosto muito da forma com que ele trata as coisas nas entrevistas coletivas, Cabelinho. É lógico que a gente só teve 2 oportunidades, que foi uma na goleada diante da Inter e outra no empate diante do Palmeiras. Então é claro que são 2 situações positivas e aí fica um pouco mais fácil. Mas, de qualquer forma, muito legal a forma de tratar que o Moisés Moura traz para o microfone, né, Cabelo? Eu também acho, também concordo contigo. Se vai ficar, a gente não sabe, mas que ele fez esse trabalho legal nos 2 jogos, fez. A montagem da equipe hoje para enfrentar o Palmeiras foi muito bem distribuída em campo. A gente falou durante a partida, o Carlão comentou a respeito disso. O Guarani sofreu pressão, claro. O Palmeiras está pela frente, ele nada é mais que o melhor time do Brasil. Tem a sua opinião também no momento. Agora, se ele vai ficar, a gente não sabe. E ele é dessa nova safra de treinadores, né? E essa nova safra tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade de um futebol mais vistoso, um futebol mais gostoso de ser assistido. Só resta saber se vai ficar. Agora depende da eleição também, né? Não é só se vai ficar, porque tem eleição pela frente, pode mudar muita coisa aí. Até por isso o próprio Ricardo Moisés, né, Carlão, disse, e
quando ele veio junto com o Pastana para a entrevista coletiva naquele momento em que muita coisa vinha sendo dita, na saída do Mozart, inclusive, eles disseram, não adianta a gente ser agora até irresponsável de contratar um novo treinador se a gente não sabe o que vai acontecer no dia 12, né? É verdade, Pio. Eu acho que o dia a dia bugrino, ele realmente vai ser definido pós dia 12. Qual a chapa que vencer que vai tomar os rumos. Eu, sinceramente, falando agora do Moisés, eu espero que qualquer chapa que vença, mas que possa olhar o Moisés com carinho. Que possa olhar o Moisés como um cara de potencial, de crescimento, não sei se como um treinador, mas como um cara importante dentro da comissão técnica, com palavras tranquilas, ponderadas, sabendo do que está ao redor dele, sabendo com o que pode acontecer, né? Tanto é que ele nem cogita a situação política do clube, mas eu acho que quem vencer, a manutenção do Moisés, mais uma vez, não no cargo como treinador, mas a manutenção do Moisés no dia a dia do Guarani, na comissão técnica, seja como integrante ou seja como um treinador de fato, ela precisa ser mantida. Gostei do trabalho dele nas 2 últimas partidas, fez principalmente lá em Sorocaba, né? Porque ali foi o jogo e o Guarani venceu com autoridade, venceu com sobras e esse resultado deu conforto para enfrentar o Palmeiras aqui. E hoje um Guarani muito bem armado, entendendo a limitação do seu time, entendendo que do outro lado está a equipe mais forte hoje da América do Sul, a equipe mais competitiva, sem dúvida alguma. E dentro das suas limitações, o objetivo foi conquistado. Se não deu para vencer, ele não perdeu. Uma das poucas equipes, né, do Campeonato Paulista que não perdeu para o Palmeiras. Então, foram 2 ótimas impressões. A principal delas em Sorocaba, que salvou o Guarani de uma queda. E hoje contra o Palmeiras, que fez um jogo competitivo, um jogo muito equilibrado contra o poderoso Palmeiras. Sem dúvida nenhuma. O Fábio Chaib, bola rolando lá no Maracanã, Campeonato Carioca, hein, Fabião? Campeonato Carioca tem um clássico agora rolando, 35 minutos do primeiro tempo. Flamengo vai empatando com o Vasco por 0-0. Maracanã tá muito bonito, hein, Pio? Lotado, muito. As 2 torcidas marcando presença, tá muito legal o jogo muito disputado neste momento. Carioca também que teve a vitória do Botafogo hoje sobre o Resende. Flamengo e Vasco, 36 minutos do primeiro tempo, 0-0 no Maracanã, com o Maracanã lotado. Não, e detalhe, viu, Cabelo e Carlão de Freitas, eu até perguntei pro Fábio Chaib aqui, é isso que os meus olhos estão vendo? Porque lá na geral, lá no Maraca, torcida tudo misturada. Você olha, tem branquinho com faixa, tem rubro-negro, tá tudo junto ali, que viu, legal, Cabelo? Mas no Rio, né, Cabela, Pio, eles têm essa cultura. O que divide é a parte das organizadas, né? Agora, ali na geral, naquelas arquibancadas ou nas cadeiras do meio, ali normalmente as 2 torcidas ocupam. Em São Paulo era assim, né? Nos tempos de clássico no Morumbi. Vamos conseguir ver isso novamente? Acho difícil. Em São Paulo acho difícil. Mas no Morumbi, nos tempos de clássicos e quando os clássicos eram verdadeiramente disputados no Morumbi, o primeiro e o segundo anel, eles eram destinados às 2 torcidas. Só o terceiro anel que existia ali, a divisão. Bons tempos, né, de futebol muito paulista. Bom, tanto que as organizadas, infelizmente, né, Fábio Chaib, a gente viu cenas lamentáveis nas ruas do Rio de Janeiro hoje à tarde, quando as torcidas iam pro estádio, confrontos e mais confrontos, mas aí as organizadas. Estação de metrô, estação de trem no Rio de Janeiro, muita pancadaria, bomba para todo lado. Aquela coisa normal que acontece nos clássicos, infelizmente no Brasil, no Rio de Janeiro, foi mais uma vez entre a torcida do Flamengo e do Vasco. Muita gente indo pro estádio, mas com aquele clima de guerra, né? Infelizmente, o pessoal se pegando aí nas ruas, viu, Pio? Bom, eu vou bater aquela bola com o Carlão de Freitas, mas antes, agora sim, me despedindo de Carlos Cabela. Cabelinha, fim de Campeonato Paulista, pelo menos desta primeira fase. Vem aí a Taça Independência, tem muita Série A2 ainda pela frente, ou seja, os estaduais, ou o estadual continua pra gente aqui, Cabelinho. Até a próxima. Até a próxima. Muito futebol no melhor do futebol aqui na CBN Campinas. Ó, fui bem nessa. Que isso, hein? Que isso, hein? Nossa senhora! Ele está voando. Uma semana que fase, hein? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Você consegue repetir?
Não lembro, tem que puxar a censura. Tá bom, a gente depois puxa que já não sabia. Um abraço a todos. Valeu, Carlos Camela, que narrou o empate entre Guarani e Palmeiras 0-0. E agora o Carlão de Freitas vai analisar o que foi o jogo no Brinco de Ouro. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, começando pela seguinte pergunta. Você até já respondeu sobre a questão do empate, de ter sido justo ou não. Mas um empate com gols, acho que seria um pouco mais justo, né, Carlão? Oi, Pio. Oi, agora sim. Oi, apertei aqui o negócio, agora, sabe? Mas bora lá. Era o botão. Eu fui até o empate com gols. Seria o mais justo? O empate com gols, aí ele seria mais justo, né? Eu acho que seria mais justo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Guarani enfrentou um pouco mais o Palmeiras. O que eu digo enfrentou? Exigiu do goleiro Everton, exigiu um pouco mais do sistema defensivo do Palmeiras, colocou a defesa do Palmeiras em situação desconfortável em alguns minutos do jogo. E o Palmeiras sempre trocando passes, tá? Hora ou outra encontrava uma brecha na defesa do Guarani e criava algumas situações. No segundo tempo, o Palmeiras foi melhor. O Guarani finalizou muito pouco. De acordo com as minhas anotações aqui, o meu verde, o Guarani chutou com Giovanni Augusto aos 3 minutos, um chute sem perigo. E aos 37, com o Nicolas Careca, também um chute sem perigo. Ou seja, não colocou a defesa do Palmeiras em situação desconfortável. Então, pelo primeiro tempo do Guarani, pelo jogo do Palmeiras em si, não que o Palmeiras tenha jogado muito, mas é o Palmeiras, criou chances mais claras de gol. Eu acho que merecíamos sim um placar, 1-1 talvez, um placar mais justo aí para Guarani e Palmeiras. Agora, Carlão, se o Moisés, e imagino até que o Guarani para essa taça Independência, acredito que o Moisés fique, acho que não faz muito sentido, né? Qualquer situação diferente disso. O Guarani chega com condições pelo que apresentou nas 2 últimas rodadas, Carlão? Chega, claro que chega. O interior está muito equilibrado, tirando o Bragantino, que é uma outra realidade, mas os clubes menores aí, eles estão ali nivelados. E o Guarani chega em boas condições, mesmo de repente o São Bernardo está classificado, mas, por exemplo, mesmo o São Bernardo, que foi a grande sensação aí desta primeira fase do Paulistão, se ele for eliminado pelo Palmeiras, ele cai para o Troféu Independência. E se porventura o Guarani encarar o São Bernardo, totais condições. O Guarani não deixa a desejar para ninguém. Assim, vou colocar até o Santos nessa seara, mas tirando o Palmeiras, Corinthians, o São Paulo, o Guarani não é pior do que ninguém neste campeonato. O Guarani deu alguns vacilos, né? O jogo contra o São Bernardo, que mais? Vai me lembrando aí, Pio, aqui. O empate contra o Ituano, lá no início. Então foram alguns vacilos que custaram aí a classificação. Porque não adianta você, porque empatou com o Palmeiras, se faz esse jogo precisando, né? Eu digo precisando assim, para permanecer ou para classificar, seria um pouco mais complicado. Seria um pouco mais difícil até pela obrigação, pela responsabilidade. Mas alguns vacilos custaram aí a classificação do Guarani. E aí vai para o Troféu Independência, como eu disse até depois do jogo. Não vou dizer que foi um campeonato paulista frustrante. Até pelo término do Guarani, foi um término interessante, com uma goleada e um empate com o Palmeiras. Mas, poxa, num grupo em que os seus rivais são Água Santa e Mirassol, Pio, tem que classificar, não tem? Tem que se impor. A gente entende a estrutura do Mirassol. Poxa, eu lembro que antes de começar o campeonato, eu liguei para o Thiago Carpini para saber como que estava a preparação do Água Santa. O Carpini só falava em escapar do rebaixamento, não, que a gente precisa escapar. E o Guarani foi pior que o Água Santa e outro, o Água Santa está classificado. Então, pezinho no chão. Claro, o final foi um final promissor para a temporada. Agora, o Campeonato Paulista não foi legal. Num grupo com Mirassol, Água Santa e o Guarani, eu falo dos três de uma expressão um pouco menor, poxa, tem que classificar, Pio. É meio que imperdoável, né? Tirando o São Paulo, que é o grande da situação, o Guarani teria que ter classificado. Não classificou. O que fica de consolação é a vitória sobre a Inter de Limeira e o empate contra o Palmeiras.
aí sim, por isso que o torcedor do Guarani termina esta fase aplaudindo a equipe por esta luta, por esta entrega, pela conquista destes 4 pontos que foram imprescindíveis para a permanência do Guarani na primeira divisão. Eu fiquei com a impressão, Carlão, que nos jogos em que o Guarani não tinha o Giovanni Augusto, ele, isso é óbvio, não consegue jogar da mesma forma. O Giovanni faz muita falta. A gente sabe que o Giovanni, ele tem no seu histórico uma sequência de, se não lesões graves, mas cansaço muscular, ficar fora uma rodada ou outra. O quanto o Guarani, pensando na Série B, precisa de um cara que possa substituir o Giovanni Augusto, mesmo que ele permaneça. Lembrando que o contrato do Giovanni Augusto termina agora no fim do Campeonato Paulista também, para conseguir nas 38 rodadas manter alguém no meio-campo com qualidade. Porque não adianta, Carlão, ter só o Giovanni e quando ele sai, cai tanto. Olha, Pio, do nível do Giovanni, acho difícil encontrar, até pela condição financeira que o Guarani passa no momento. O próprio Giovanni Augusto estar no Guarani é um luxo, né? Não sei se o Guarani tem todas as condições de pagar o Giovanni Augusto, mas a partir do momento em que ele é peça importante deste Guarani, poxa, é bem melhor tê-lo aqui do que em outra equipe. Agora, um cara dos padrões de Giovanni Augusto para substituí-lo no momento de lesão, no momento de suspensão, eu acho muito complicado, mas no melhor dos mundos, imaginando um Guarani sanado financeiramente, com dinheiro em caixa, seria importante, sim, senhor. Você foi pontual. O Guarani foi no Campeonato Paulista com o Giovanni Augusto e sem o Giovanni Augusto. As primeiras rodadas, o Giovanni Augusto não esteve presente. Tudo bem que o pessoal compara, mas o Giovanni Augusto do Atlético Mineiro, esse Giovanni Augusto não existe mais. Só que ele é diferente, Pio. Não adianta. É um cara que toca a bola, que organiza o jogo, que cobra do companheiro. Pô, hoje ele cobrou diversas vezes dos companheiros, sabe? É um cara que sente o jogo. Você sabe quando que eu senti firmeza no Giovanni Augusto? Que eu falei, pô, esse cara é cara que se eu fosse jogador, eu queria jogar do lado dele. Naquele derby que ele brigou com o Rodrigo Andrade. Sim. Sabe, o cara que sente o jogo, sente o peso da camisa, sabe da importância. Então o Giovanni Augusto, o que atrapalha ele é essa situação física. Ele já não é nenhum garoto. Mas ele em campo, mesmo não sendo o Giovanni Augusto do Atlético Mineiro, mesmo sendo o Giovanni Augusto 6,5, 7, mas é o diferente. O Guarani com o Giovanni Augusto é sem o Giovanni Augusto é outro, até porque o Giovanni Augusto tem muito repertório e hoje, sem dúvida alguma, foi um dos destaques. Então o Guarani precisaria sim, mas não vejo com tanto otimismo em razão da situação financeira que o clube vive. Carlão de Freitas analisou o empate do Guarani 0-0 com o Palmeiras no Brinco de Ouro. Amanhã você estará de volta na programação já no CBN Campinas com a Carolina Rodrigues e com o Guilherme Perangeli. E às 11 dentro do CBN Esportes estaremos juntos, Carlão. Valeu, Pio. Foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, principalmente com o nosso ouvinte, hoje em especial, o torcedor do Guarani. Valeu, até a próxima. Um abraço. Valeu, Carlão de Freitas lá no Brinco de Ouro, agradecendo a Naldo Araújo por esse sonzão vindo lá do Brinco, aqui pros 99.1 e também para quem nos acompanha no youtube.com/CBN Campinas. Para finalizar, deixa eu bater o papo aqui com o Fábio Scheibe pra gente trazer de novo, Fabião, na audiência rotativa do rádio. Você quase nunca ouviu isso, né? É nova. Classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, Fabião, grupo a grupo. No grupo A, Pio, com os resultados da tarde deste domingo, o Red Bull Bragantino conseguiu a primeira colocação no grupo A e vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão na próxima fase, nas quartas de final do Paulistão. Pelo grupo B, o São Paulo vai encarar o Água Santa. Pelo grupo C, o Corinthians vai pegar o Ituano, que se livrou do rebaixamento e ainda conquistou essa vaga para a próxima fase do Paulistão. E no grupo D, o Palmeiras, que teve a melhor campanha no geral da competição do Paulistão nessa primeira fase, vai encarar o São Bernardo. As datas ainda vão ser definidas pela Federação Paulista de Futebol, mas vai acontecer no próximo final de semana. Provavelmente amanhã já saia, né, a reunião lá e já saiam as datas. Exatamente, Pio. E a parte de baixo da tabela acabou tendo o São Bento de Sorocaba e a Ferroviária de Araraquara acabaram caindo para a Série A2. A Portuguesa se livrou. A Portuguesa se mantém então na Série A1 do Paulista, com uma vitória fora de casa sobre o Mirassol. E com os resultados desta tarde, o São Bento e a Ferroviária estão rebaixados para a Série A2
do Paulistão pro próximo ano, viu, Pio? Só um último detalhe, o Palmeiras se classifica como a melhor campanha e pega na próxima fase o segundo de melhor campanha. É coisas que só esse Campeonato Paulista traz. O Paulo da Chácara da Barra tá pedindo, e pra ele aqui, Fábio Chab, aliás, o Paulo tinha mandado uma mensagem aqui pro Carlão. Amanhã vamos até responder isso, viu, Paulo? Dentro do CBN Esportes, sobre Abel Ferreira, que todo mundo fala que quer como técnico da seleção e tal. É um questionamento muito legal. Resultados de hoje da Série A2 do Campeonato Paulista, Fábio Chab. Da Série A2 que tá chegando ao fim a primeira fase, hein? Falta uma rodada para o término da Série A2 dessa primeira fase. E hoje pela manhã o Juventus fez 4-0 no Lemense. O Monte Azul ganhou do Linense por 1-0, o Monte Azul lutando contra o rebaixamento ainda. A Portuguesa Santista perdeu em casa para o 15 de Piracicaba por 1-0 e o Taubaté também perdeu em casa para o Novo Horizontino por 3-0, viu, Pio? Rapidamente, os 8 primeiros. Os 8 primeiros, vamos lá, a classificação na Série A2 tem a Ponte Preta em primeira colocação com 33 pontos, segundo é o Novo Horizontino 26, Noroeste o terceiro com 26, Portuguesa Santista a quarta com 23. O 15 de Piracicaba é o quinto com 22, Velo Clube 21, Oeste é o sétimo com 20 e fechando o G8 Comercial com 19 pontos, Pio. Nono colocado, só pra gente ter uma ideia o Juventus da Moca, que tem 18, que vai ter que ganhar na última rodada e torcer contra o Comercial, principalmente, né? Aliás, a última rodada da Série A2 vai pegar fogo. Nesse momento, o Campeonato Carioca tem clássico no Rio, Fábio Chaib. Tem clássico no Rio, no Maracanã, tá acontecendo o jogo entre Flamengo e Vasco, 46 minutos do primeiro tempo, tá 0-0, o jogo vai até os 50 minutos nesse primeiro tempo, 0-0 Flamengo e Vasco, Maracanã muito cheio, muito bonito. Fabião, até amanhã dentro do CBN Esportes, Fábio Chaib. Valeu, Pio, um grande abraço, um prazer ter você comigo nessa jornada aí, poder fazer esse grande duelo, essa grande última rodada do Paulistão. Grande, Fábio Chaib, agradecendo ao Eduardo Rodrigues, o nosso bolachinha nos comandos técnicos, e agradecendo a todos vocês pela participação. A gente volta amanhã a falar de esportes dentro do CBN Esportes a partir das 11 horas. Obrigado, até lá, tchau. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.